2021 era um cenário um pouquinho diferente. Os dois times estavam começando essa fase de domínio. Ainda não eram, claro, já estavam despontando ali como os grandes protagonistas. Mas agora, 4 anos depois, consolidados os dois principais times do país, do continente e as duas maiores forças. Então eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí, a expectativa de vocês para esse jogo aí. Fala aí pra gente, Fernandinho, o que você tá esperando dessa partida aí, se tem um favorito pra você também. Olha, se assemelha numa situação, naquele ano 21 que você citou, o Palmeiras vinha de 4 derrotas seguidas. Dessa vez tá vindo de 5 derrotas seguidas. Eu não vejo esse favoritismo todo pro Flamengo, porque um time como o Palmeiras é muito difícil jogar 5 vezes tão mal. Porque não vence os últimos 5 jogos. Então, e pior do que não vencer é não jogar bem. E eu acho muito difícil um time como o Palmeiras jogar dessa maneira. O Flamengo jogar bem, tá no momento melhor, é natural pelo time. O que é antinatural nessa decisão é o momento do Palmeiras. E eu acho que apesar desse favoritismo que apontam para o Palmeiras, essa circunstância, essa possibilidade de retomada do Palmeiras, deixa o Palmeiras favorito para vencer esse duelo. Palmeiras é favorito? Eu acho. Pela circunstância, porque se a gente levar em consideração o recorte dos últimos jogos, você não vai falar isso do Palmeiras. Mas é um time mais consistente que o time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem mais individualidades. O Abel Ferreira tem um domínio maior do time. E o controle que o Abel Ferreira tem vai ser fundamental para reestruturar esse Palmeiras. Mas qual é a lógica do Palmeiras favorito? A lógica do Palmeiras é o que eu aponto como melhor time que o Flamengo. O momento não é melhor, mas como time, não como individualidades, o Palmeiras é mais time que o Flamengo. O momento do Flamengo é melhor, mas eu acho que isso não dá esse favoritismo todo que está andando pro Flamengo, e eu acho que o Palmeiras, se jogar o que sabe, o que pode, mostrar a reação que normalmente ele mostra, e o Palmeiras a gente não pode esquecer que é um time que cresce quando está acuado, que cresce na dificuldade. Quem está no momento melhor agora? Momento melhor? O Flamengo. Melhor. Quem tem um time melhor? Time o Palmeiras. Time individualmente? Individualmente Flamengo. Exato. Flamengo. Quem tá mais consistente? Hoje, o Flamengo ultrapassou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no campeonato de consistência e regularidade. Mas num momento de baixa do Palmeiras. E o Palmeiras nessa temporada não jogou bem em nenhum momento. Teve um rápido período quando o Abel Ferreira colocou o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Para mim a temporada do Palmeiras... Mas ele trocou o time inteiro, ele achou do Palmeiras um time muito ruim. Primeiro semestre foi uma catástrofe técnica, então, fizeram tática. Um time novo. Aí depois que o Abel parou de ser teimoso e colocou o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos, ornou, deu liga. Mas, João, ele construiu um time novo, chegaram 11 jogadores. O principal jogadores que não podem passar na porta do Allianz Parque. Ele reformou o time, eles trouxeram um novo time. Foi feito no Mundial, o Palmeiras foi mal? Um novo time, né? 4, 5 peças que chegaram aí, né? Mais ou menos chegaram aí, quase 11 jogadores, se eu não me engano. Não, 11 jogadores faz a conta aí, imagina. Cara. E o principal deles não tá jogando, que é o Paulinho. Pois é, mas contrataram já sabendo que o jogador estava machucado. Mas infelizmente criticado pelo Abel e criticado pela Leila, que falou que o Palmeiras não era hospital. Tô falando tudo isso por quê? Porque eu acho que o Palmeiras pode chegar já daqui poucas horas e vencer o Flamengo? Claro que sim. Então você tá muretando. Não, eu acho que diante das circunstâncias, hoje o Flamengo é favorito. Até porque você vê a euforia das duas torcidas. O Aeroflá e a forma como o palmeirense está tratando essa decisão. O palmeirense, ele tá com o pezinho no chão. Mas a torcida do Palmeiras anda distante do time, né? Então, será? Principalmente organizada, né? Mas são as organizadas que fazem aquela festa. O Aeroflá foi torcedor organizado que fez. Não, tinha muito e o torcedor do Palmeiras estava distante. Mas sabe que as organizadas no Brasil são compradas. Tá? É uma outra discussão. Exato. Mas a organizada do Palmeiras, a mancha era mil amores com a Leila, quando a Leila bancava carnaval, dava o avião pra poder fazer isso e aquilo. Aí quando ela cortou as regalias, os caras se voltaram contra, mais pelo aspecto político do que pelo aspecto do time no campo de jogo e da administração. Então as era só esperar acontecer um mau momento, os caras aproveitavam. E se o Palmeiras perder a Libertadores hoje, vai ter barulho. Muro pichado, protesto no aeroporto e o diabo. Aquele comparativo é interessante. O de 21 para o de 25. Em 21 o Palmeiras ele chegou melhor na final em relação a resultados do que em 25. Mas ele vinha de 4 jogos sem vencer o Palmeiras. Mas olha só, ele ganha do Atlético Goianiense, perde pro Fluminense, perde pro São Paulo. Aquele jogo que o São Paulo acha, a torcida reclamou porque o Palmeiras podia rebaixar o São Paulo.
Aí ele botou o time reserva contra o Fernando foi Diniz. titular contra o Fortaleza. Exatamente. Aí perdeu pro Fortaleza e empatou com o Galo. Então ele tem uma vitória até chegar no Flamengo. Esse ano ele não tem nenhuma vitória. Interessante. Mas os dois momentos ruins. um pouquinho melhor que o outro. Impressionante isso. Você vê semelhança com essa temporada agora? Eu acho que é o mental todo focado no jogo da Libertadores. Palmeiras que eu não chega num concordo, momento ruim, certo? né, Que eu não Pretzel? concordo. Por exemplo, o jogo contra o Mirassol, o Palmeiras foi amassado pelo Mirassol. Contra o Santos, teve a data FIFA, mas no segundo tempo o Palmeiras jogou melhor que o Santos, tomou um gol no fim. Contra o Vitória, não se explica, né? Jogou pessimamente. O goleiro virou o Neuer, né? Um dos piores jogos do Palmeiras no ano. Contra o Vitória. O goleiro do Vitória virou o Neuer. Mas com 2 chutes a gol só. Pois é, mas, só 2. E Palmeiras e Fluminense, o Fluminense Mas merecia basta ganhar. um chute a gol que entra que você ganha o jogo. Mas, e o Fluminense merecia ganhar do Palmeiras. Boa, vamos fazer um intervalo rapidíssimo aqui. Eu vou para o primeiro intervalo desse Concentração. Você já percebeu que a gente tem muita coisa para falar, para tratar aqui. Temos, com todo o nosso time, análise, opinião, informação e a melhor transmissão daqui a pouquinho com o Ulisses Costa. A bola vai rolar às 6 horas. Então sigam conosco aqui, porque pode vir no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens do Bruno Milhozzi, daqui a pouquinho, retornando lá de Lima, no Peru. Em instantes a gente volta lá para a entrada do estádio, né? Ele está na porta ali do estádio universitário. Já mais do Everton Ramos ali na rua Palestra Itália, ao lado do Allianz Parque, e todo o nosso timaço aqui. Já tem o Zaidan também. Daqui a pouquinho chega o Cláudio Zaidan para se juntar a todos nós por aqui. Mas antes, eu quero falar com você sobre a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos, e no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Em Santos, inovação e inclusão caminham juntas. As vilas criativas, criadas há mais de 10 anos, são reconhecidas pela Unesco como um modelo de política pública. Atualmente, com 10 unidades, oferecem gratuitamente qualificação profissional, atividades culturais e esportivas. Mais de 30 mil pessoas já foram atendidas. As vilas criativas transformaram e continuam transformando a vida de milhares de santistas. Saiba mais em santos.sp.gov.br. Prefeitura de Santos. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Desde 1957, a Dededrim Controles de Pragas protege o que é mais importante para você. Atendemos empresas, residências, condomínios e indústrias com qualidade e confiança. Cupins, baratas, ratos. Com a Dededrim, praga não tem vez. Ligue agora, 3488-9644 ou chame no WhatsApp 99498-3970. Acesse dededrim.com.br. Dededrim Controles de Pragas. Tradição e eficácia há mais de 65 anos. A sua semana é agora. Entre os dias 24 e 30 de novembro, acontece a Semana das Estrelas na Estrela Bet. São dias de bônus, prêmios e recompensas para quem decide entrar no jogo de verdade. O jogo é seu, a premiação também pode ser.
Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe agora o app disponível no Google Play. Estrela Bet, vai pra cima! Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. São Paulo tem as melhores rodovias do país e agora elas estão ainda mais modernas. Chegou o Siga Fácil, o sistema que está substituindo as praças de pedágio por pórticos com sensores de leitura que fazem a cobrança automática por tag ou direto pela placa do seu veículo. Sem filas, com muita tecnologia e tarifa justa, você paga apenas pelo trecho que percorrer. Siga Fácil, fácil de usar, justo para pagar. Saiba mais em sigafácil.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo são todos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Também tem Black Friday no Aquário de São Paulo, segundo lote promocional, por apenas R$80. Aproveite e garanta sua diversão para as férias. É isso mesmo, só R$80 no ingresso para adulto ou criança, em até 5 vezes sem juros. Compre, agende e utilize até final de janeiro. Venda somente na internet até amanhã. Acesse aquariodesp.com.br e compre já. Black Friday no Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo. A vida, o árbitro, começa a decisão. 29 de novembro, ao vivo no Disney Plus. Uma noite mágica. A história será escrita na Libertadores. O Brasil alcançará a Argentina em número de títulos e um brasileiro chegará onde nenhum outro chegou, ao Tetra da Liberta. Que roteiro! Essa final promete. Palmeiras e Flamengo, dia 29, 6 da tarde, ao vivo no Disney Plus. Concentração na Rádio Bandeirantes. 1h49, estamos na contagem regressiva, minha gente. Daqui a pouquinho, já, hein? Tá chegando a hora. Eu sei que você, palmeirense, você flamenguista, tá contando aí, tá ansioso, tá contando nos dedos a hora pra chegar o momento da bola rolar. Mas calma, segura a onda aí que nós estamos junto com você aqui, preparando todo o ambiente, todo o clima, para que você fique aí mais tranquilo, mais calmo e possa curtir esse jogaço de bola com o Ulisses Costa daqui a pouquinho, a partir das 6 horas. Você vai assistir, tá tudo certo, mas pode baixar o volume e aumenta aí, porque o Ulisses Costa vai dar aquela emoção lá de dentro do estádio, vai narrar o gol antes, você vai ouvir antes o gol com o Ulisses Costa e ele vai te emocionar certamente. Mandar um abraço ao nosso companheiro Luiz Torquato, grande profissional, uma das grandes vozes do Brasil. Ele tá indo para Santos, falou que tá congestionado na Imigrantes lá e tá ouvindo a gente, tá se divertindo com a gente lá. Grande Torquato, obrigado pela audiência, grande profissional, um grande amigo. E pedir para os nossos ouvintes aqui também mandarem mensagens pra gente de áudio. Áudio no 999048756. Manda aí a sua mensagem, quem é que vai ganhar esse jogo?
Manda aí o seu palpite agora no 999048756, DDD 11 para quem tá fora da região metropolitana. Afinal de contas, esse é o seu horário que o Fernandinho bota os ouvintes aqui. Quem vai ganhar e por quê? É o mais importante. Quem vai e por quê? Por que você acha que o time vai ganhar? Vai falar sobre gramado sintético hoje, Fernandinho? Não vai falar sobre gramado sintético? Graças a Deus, essa praga acho que não tem no Peru. Todo carro ouvindo gramado sintético. Mas são dois top, gramado sintético e Neymar. Não, mas é o Capriotti. Capriotti. Nem pergunta, os caras já entram falando. Ele abre o esporte e debate. Gente, quero falar sobre o Neymar. Será que ele dormiu bem essa noite? Não, mas será que ele vai almoçar amanhã? Mas não falamos do Neymar, eu quero morrer! E foi bem ontem. Foi bem ontem. Mas não vamos ser oportunistas. Os caras entram não vamos ser falar do Neymar. A Vicky tá todo sábado aí, ela o jogo sabe. de ontem, com todo respeito, pra mim não é referência pra nada. Peraí que o senhor já vai falar sobre isso, porque o Porquinho tá ao lado do Everton. Ele achou o Porquinho? Achou o Porquinho, então vamos lá com o Porquinho, com o Everton Ramos, ali nas proximidades do Allianz Parque, no entorno do Allianz Parque. Eu quero ver esse Porquinho e quem tá aqui no YouTube com a gente também. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Será que esse Porquinho rende um bacon bacana? Para, Capri, tadinho. Baconzinho ali, ó. Baconzinho, uma pancetinha. A pancetinha vai bem. Uma pancetinha. Mas quando eu conheço o animal, não pode matar. João Porquinho lá de Presidente Prudente, a melhor panceta que tem. Eu imagino a opinião do porco nesse momento sobre a gente. Olha lá eles falando da gente agora. Aí vai falar, e o animal sou eu, né? Mostra esse Porquinho pra gente aí, Everton Ramos. Entrevista o Porquinho aí, vai, Everton. Tadinho do Porquinho. Cadê o Everton com o Porquinho? Tá tomando um nó do porco. Cadê? O porco tá fugindo dele. O Everton não tá nem ouvindo. Será que o porco tomou banho pra ir pro jogo hoje? O Porquinho tem que tomar banho, Capri. Pô, sem dúvidas. Claro. Sabe que ele precisa estar sempre com a pele resfriada, né? Bem cortado o cabelo do Everton. Aí, ó. Valeu, Everton, tranquilo. Não, viu a constatação. Aí, ó o Porquinho aí, ó. A conexão no Allianz Parque é ruim, cara. Isso é complicado. Tá ouvindo? Lá isso é fato. A conexão na redondeza é ruim. Nós estamos vendo a cabeça do Everton. Muita gente concentrada. Mas nada do porco. O porco não, mas a cabeça do Everton não, Porquinho tá lá. De coleira, cara, é um charme, é um espetáculo, né? Acho que ele tá indo atrás do Porquinho lá agora. Tem mais um atrás do Everton. Todo mundo tá atrás do porco, velho. Mais um colega de profissão. Passa a mão no porco da sorte. Sério? Igual o touro lá de Wall Street? O touro de Nova York, que você passa a mão nos testículos dele, você fica rico no ano seguinte, né? Pô, então eu já até lambi lá, que negócio pra ver se sai dinheiro, mas não veio, Capri, eu já fiz de tudo, não veio. Com isso, João. Não veio, cara. A fila pra pôr a mão no saco do touro. Pera aí, pô. Testículos. Bolsa escrotal, né? Por favor. Pô, mas também, peraí. Ó, o que o Everton tá mostrando lá pra gente? Deixa eu ver lá. Ó, o Porquinho aí, o Porquinho achou! Ó o rabinho do Porquinho, que fofo! Que figura o Porquinho, hein? Ó, quem tá no YouTube com a gente tá vendo. E o Porquinho tá com calor, o Porquinho, ó lá. Tá desmaiado o Porquinho, tira a camisa tadinho. dele, tadinho. Porco rosa. Ó lá, tá abanando o rabo, ele tá feliz. Tá abanando o rabinho, ó lá. Tá feliz, não é, Vitória? Você entende de porquinho, Vitória? Você tá. Eu acho que ele tá feliz, ó lá. Eu não entendo de porco, mas. Dono do porco tá com sede, hein? Tá, o dono do porco tá mais feliz que ele, velho. O cara tá com sede, hein? Vai, Everton, fala com o porco e o dono do porco aí, vamos lá. Capri, mas olha a paz que ele tá na sombra, mais perto que todo mundo aqui, tranquilão. E sabe qual que é o nome deles? Tá na camisa. Evair da Guia. Camisa 19. Boa. E aqui eu tô com o dono do porco. Como que é seu nome mesmo? Leandro. Ô, Leandro, quanto tempo tem o Evair? 1 ano e 8 meses o Evair tem. O Evair da Guia, né? Nome de craque e sobrenome de craque. Não viu ainda o Palmeiras campeão da Libertadores, então? Não viu, vai ver hoje, né? Com certeza ele vai ver hoje. Com certeza? Com certeza vai ver hoje. E como que tá a animação do Evair pro jogo de daqui a pouco? Ele sempre vem aqui em jogos do Palmeiras, quando ele vem ele traz sorte pro Palmeiras, né? E sempre quando ele vem o Palmeiras ganha, e ganha bem, e ganha com confiança. E ele fez aqui uma porquice aqui no estádio do Palmeiras, aqui na frente da entrada, para dar sorte pro Palmeiras. Ele fez um cocôzão aqui na frente da entrada do estádio, para dar sorte. Aquele cocôzão tá lá, para dar sorte pro Verdão. E o Palmeiras vai ser campeão hoje! Ô Leandro, e da onde... Não, fique em paz. Da onde a ideia de ter um porco de estimação? É, muito fanatismo pelo Palmeiras, né?
Aí eu troquei minha mulher pelo porco. Eu troquei minha ex-mulher por um porco. Por isso. Ela vai ficar minha feliz. paixão pelo Palmeiras, entendeu? E o Palmeiras é minha vida. Esse porco é minha vida, meu filho. Eu amo de paixão. Como é que ele cria esse porco em casa, sobrenome de craque. E o palpite pro... Você sabe que Urubu! O porco vai ganhar no Urubu. Esse vai ser 2-0 Verdão. Gol de quem? Fraco Lopes e Breno Lopes. Como é que Agora ele pra cria finalizar, esse porco lá, posso dar uma... Posso mexer nele ou tem... Pode, ó. Só pra finalizar pra vocês, Porco ó. vai morder aí, ele, ó. né? Você vai morder. Tô dando um Ah, que bonito. Não sei se isso é sorte, se não é sorte, mas aí, ó. Tá aqui o Evair da Guia, um dos personagens que a gente encontra ao redor do Allianz Parque nesse dia decisivo Everton, pro Palmeiras. eu queria saber Diz como aí, é que é Capela. criar um porco em casa. Pergunta pra ele como é que é, onde fica o porco, o que o porco come. Quantas Dorme vezes na ele toma cama. banho por dia? Você dorme na cama com ele? Como é que é ter um porco em casa? Nossa. E grande ainda, porque o bicho é grande, olha lá. Ó. Quantos quilos pesa esse porco aí, o Evair da Guia? Quantos quilos pesa o Evair? O Evair tá com 35 quilos, né? Ele chega mais ou menos 50 quilos, né? É minha paixão, minha alegria. E como que é criar um porco desse em casa? Como que é criar um porco desse em casa? Alimentação, dorme com você na cama, já que você trocou a sua ex-mulher por ele? Com certeza, ele dorme comigo na minha cama. Ele tem um irmão que chama Valdívia, também dorme comigo na minha cama. Eu durmo com o ataque do Palmeiras, Evair da Guia e Valdívia. Dorme comigo, eu troquei a mulher pra esses caras, Evair da Guia e Valdívia, eu durmo com eles todo dia, entendeu? Eu sou um cara super feliz com esses caras, entendeu? São 2 porcos, então? Não, o outro é um cachorrinho que chama Valdívia. Ah, tá, ó, o cachorro é o Valdívia. E o Evair tá mais sortudo, você trouxe ele pra vir curtir aqui a final da Libertadores no Allianz. A final da Libertadores vai ser 2-0. E Fraco Lopes e Vitor Roque. Eu falei errado o nome, Fraco Lopes e Vitor Roque. Vai ser os gols dos caras e nós vamos ganhar. Porque ele veio aqui pra dar sorte. Ele fez um cocôzão lá em frente, ó. O Palmeiras ganha hoje. Já ele sempre entendemos. faz isso. E o Palmeiras ganha. Tá, pelo amor de Deus. Essa parte já tá bem explicada. Quero detalhes. Contar uma história, velho. Olha, Vamos deixa ele aproveitar, acabar de Leandro. cantar. Vou contar uma história de cocôzão que vocês não vão acreditar. Mas eu vou pedir cara. também, só pro Rafa, dar uma mostrada aqui que o torcedor tá, ó, fazendo festa ao redor do Allianz Parque. Boa. Daqui a pouco, faltam algumas horas, viu? Mas Cara, começa a lotar cada vez mais aqui o entorno do Allianz. Daqui a pouco eu trago personagens pra vocês que eu já encontrei aqui. Não vou revelar o que é, vou deixar a curiosidade, Boa. não tô achando eles por aqui, mas daqui a pouco a gente volta aqui direto do Allianz Parque, em torno do estádio do Palmeiras. Pessoal que não foi pra Lima vai curtir daqui. Boa, Em busca Everton. do Tetra pro Palmeiras. Eu só quero protestar aqui. Jamais uma mulher pode ser trocada por um porco. Jamais. Mas cada um troca aquilo que dá. Ele fez uma porcaria, velho. Fez uma porcaria. Eu imagino que ele foi naquele programa de televisão, cara, quer trocar a mulher pelo porco? Sim! Quer trocar o porco por um alfinete? Não! Deve Tem ser uma isso, história, mas Eu não trocaria meu cachorro por nada. Tem uma história de cocô, velho. Você vai pera adorar aí, isso. pera Não, é aí, sério. pô, na hora do almoço. Eu tava entrevistando, eu fui num circo. Sabe aquele circo que tem na Radial Leste, cara? Que fica direto ali na ponte, quando perto você tá do vendo Tatuapé. sentido A gente Band, tava na falando mesma de emissora, cedo. Capiota. A gente tava na outra emissora. Sei. E aí, velho, eu tô entrevistando os caras no circo, lá, época de Copa do Mundo. Eu fui entrevistar o domador de elefantes, tá o elefante lá. E eu tô ao vivo, velho. Tá, não E aconteceu falando, isso. O que, malandro? Ele soltou uma montanha, cara. Você tá brincando. Quase pegou no pé do tratador, cara, ao vivo, no ar. Um negócio surreal, velho. Eu dei um pulo. O Capelano que tá toda hora fazendo o link, sabe como é que a gente tá sujeito a isso. Um bom momento, porcaria em debate. Pô, que coisa. Foi tipo um porquinho aí, cara, que fez o cocô na porta do estádio. O cara, eu vivi essa história dentro de um circo, cara. Mas o senhor Leandro Quesada está circunspecto aqui. Eu não tô entendendo, porque o senhor não ouvimos a sua voz até agora, senhor Leandro Tem eu, Quesada. Pretzel, né? Estamos ouvindo aqui. Não, eu sei. Fala por ti, irmão.
É o seguinte, o que você quer que eu fale? Coice de porco, eu quero que o senhor... Ô, irmão, não tem culpa que o seu Inter vai ser rebaixado. Eu quero que o senhor participe deste debate esportivo chamado concentração. Estamos a 4 horas do jogo. O Quinto não acabou de marcar. 2 da tarde, daqui a 4 horas rola a bola. E o senhor, inclusive, será o comentarista do jogo. Você fez muitas perguntas, só que a gente deixou de responder algumas, Caprim. Então, né? Então respondam o que o senhor deixou de responder, por exemplo. Eu acho que o recorte da Libertadores, ele é muito curioso. O Palmeiras fez uma campanha absurdamente simples e fácil na primeira fase. Ele ganhou os 6 jogos. Mas num grupo paupérrimo. Olha o grupo do Palmeiras na primeira fase. Se fosse o Corinthians, o Internacional do Pretzel, o Santos, o São Paulo, fatalmente teriam perdido 3 desses jogos. Mas o Palmeiras venceu Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal. Altitude. Esse é um grupo paupérrimo. Só que, ao contrário dos outros, o Palmeiras vai e vence, né? Alguns ficam pelo caminho. Melhor campanha de novo. O Flamengo estava num grupo de Central Córdoba, ele conseguiu a proeza de perder para o Central Córdoba, que é um time que não tem história nenhuma na Argentina. E LDU, inclusive teve um empate triplo naquele grupo, né? LDU ficou com 11, o Flamengo em segundo com 11 e o Central Córdoba com 11 foi eliminado pelo saldo. Na última rodada o Flamengo, se não ganhasse, não classificava. Exato. E aí, o que veio pela frente? Me ajudem aí. Palmeiras enfrentou um River Plate que só tem camisa, mas é um time muito fraco, que fez água, inclusive, no Mundial de Clubes. É uma vergonha a participação do River Plate no Mundial, assim como o Boca. E venceu o LDU. Nas quartas de final. Tomando uma goleada lá e revertendo o jogo. Ganhou de quem nas oitavas? Nas quartas foi o River. Nas oitavas, Universitário do Peru. É isso? Universitário do Peru. Ou seja, 2 times também, vamos combinar, Fernandinho, relativamente fáceis. Do outro lado, eu acho que o Flamengo teve um enfrentamento com o Internacional, que foi, assim, a gente fez os jogos no agregado Internacional. Aí o Pretzel começou a falar, olha, esse time tem que ficar esperto no Brasileiro. Tanto é que a gente tá vendo agora o Internacional no Brasileiro muito mal. E pegou 2 argentinos, Estudiantes, e pegou o Racing. Então, assim, o caminho... muito forte. Muito forte. Eu acho que o caminho do Palmeiras, o Palmeiras deixou o caminho ser mais fácil. Então, se a gente olhar só o recorte da Libertadores da América, aí eu vou concordar com você, Fernandinho. O recorte da Libertadores. O recorte da Libertadores. Porque se você pegar os últimos 7 jogos pós-classificação na Libertadores de ambos, brasileiro, o Palmeiras venceu só 2 jogos. E o Flamengo venceu 4. Então, eu acho que se você olhar o brasileiro, Capriotti, o Palmeiras chega aí em baixa, com certeza. É muito em baixa. A campanha do Palmeiras, ela é, eu não vou dizer vexatória, porque o time ainda tem uma esperança de ganhar alguma coisa. Libertadores esvazia o brasileiro. Esse é um problema sério do calendário. Mas o momento do Palmeiras é ruim, gente, sinceramente. Acho que é um dos piores momentos do ano. Assim, a gente sabe que o Flamengo, individualmente falando, é um time melhor. Favorito. Essa semana eu falei, pra mim, 60-40 o favoritismo do Flamengo contra o Palmeiras. Mas a gente não pode esquecer que o Palmeiras tem aquele cara lá no banco de reservas, que é o sujeito que tem a capacidade de mudar isso, com os planos dele, com as questões que ele extrai ali. Que ele tem do time. Exatamente. E acho que o exemplo mais recente disso tudo é o jogo contra a LDU, né? Lá no Allianz. Tudo bem que foi no Allianz Parque, mas ele é o cara que tem a capacidade de mudar esse panorama de um favoritismo do Flamengo e com as questões ali de mente, que ele usa muito essa questão emocional, né? Tentar igualar isso e mudar. Até porque é um jogo só. Esse jogo pode terminar empatado e ir para os pênaltis. Nos pênaltis, o Palmeiras pode vencer. Se for para os pênaltis, o Palmeiras ganha fácil. Não vem falar do Carlos Miguel. O Carlos Miguel pega 2, pelo menos. Peraí, João. Porque lá tem um pegador de pênalti. O Rossi também é pegador de pênalti. Mais ou menos. O Rossi também é pegador de pênalti. Mas, claro, não é? Tem. Aí a coisa iguala. Então, tem a impressão que acho que todos nós aqui concordamos com isso. Que o Flamengo tem um time mais qualificado, individualmente falando. Mas, para equilibrar isso, talvez o Abel Ferreira seja o cara. Que ele é mais experiente que o Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, para mim, é uma gratíssima surpresa. Muito grata surpresa. Calma também. Eu acho que o Felipe Luiz... Mas calma também. Não, calma também. Já faz um ano que o cara tá aí. Capri, Mais de um ano. É o seguinte,
Eu sou um pouco mais conservador. Tem calma, sim. O cara Você já quis colocar o André Jardim na dele. seleção brasileira. Calma. Claro. Tá lá no México. Como claro? Como Nós não temos ninguém aqui, viu João. o Jardim trabalhar. Não temos ninguém Claro, aqui. estamos em cima dos resultados. Não tem treinador aqui. Do trabalho. Calma. Não tem treinador. Quando surge um, a gente tem que valorizar o cara que O resultado acredita um bom trabalho, cara. O resultado sim, eu não tô aqui, não é uma crítica. É inegável que o trabalho do Abel Ferreira, independentemente se ele vai conquistar algo na temporada, pode ser que não ganhe nada em 2025. Por isso, então, ele é um treinador fraco, burro, ignorante? Claro que não. É um baita de um treinador. Só que eu sou um cara um pouco mais pé no chão. As pessoas gostam de ir pro 8 ou 80. O Abel Ferreira, ele é um baita treinador no Palmeiras. O Felipe Luiz é um baita treinador no Flamengo. Mas eles têm um início, né, Capelão? O Felipe Luiz precisa de um início. Claro, o início dele é muito bom. Mas aí, Xandão, uma coisa, e eu não estou aqui minimizando o trabalho do Felipe Luiz e do Abel Ferreira. Só que há de concordar que uma coisa é você trabalhar em dois clubes que são potências financeiras, que pagam em dia, que têm estrutura, que têm o do bom e do melhor. Outra coisa é você tentar fazer um grande trabalho num clube que não paga em dia, que tem problema administrativo. Mas a culpa é do treinador? Claro que não. Né? Por isso que eu estou falando que eu não estou minimizando o trabalho deles. É que eu tenho um pouco mais de calma para cravar que os caras são baita treinadores, que são realidade, que tem que ir para a seleção brasileira, sendo que eles só estão em clubes, por enquanto, que fazem tudo certinho. Eles vão passar na carreira pro clubes que têm problemas Claro que sim. Tem que torcer pro futebol brasileiro melhorar, pra isso aí acabar, velho. Mas é algo tópico, infelizmente, entendeu? É algo tópico que, por sinal, os dois devem ir pra Europa depois dos contratos, como disse o Xandão. Vai ser difícil eles pegarem esses pepinos que a gente vê no futebol brasileiro. Bem, mas eles vão pegar pepinos. É que dificilmente você tem pepinos comandando Flamengo e Palmeiras, que se estruturaram enquanto os outros ficaram para trás. Então isso é mérito de cada clube, de Palmeiras e de Flamengo. Mas eu tenho um pouco mais de parcimônia, de calma aqui, para cravar que os caras não. São duas realidades, dois técnicos monstruosos que têm que comandar suas respectivas seleções. A gente não tem parâmetro. Calma, a realidade do futebol brasileiro, eles são diferentes. A gente não tem parâmetro nenhum antes desses dois trabalhos. O Abel trabalhou no Braga. E o grande resultado dele na carreira antes de chegar no Palmeiras foi ter eliminado o Benfica do Jorge Jesus numa Champions. E quando esse cara entrou na rota de interesse do Palmeiras, os palmeirenses começaram a xingar o presidente na época, que era o Gagliotti. Ele não era opção, sobrou ele, de onde você tirou isso? Não, era o Miguel Ángel. Miguel Ángel, que era lá do Del Valle, veio pro Internacional, não fez nada. E outra, e o Felipe Luiz, também, qual foi o trabalho do Felipe Luiz? Na base. Foi campeão mundial. Não conta, eu queria ver esses caras treinando o Santos. Treinando mas talvez Corinthians. Eu não queria. Esses caras não merecem essa zona São Paulo. Corinthians e Santos. Ninguém merece. Esses caras não merecem. Mas vamos lá, coloca o Crespo no Flamengo e vai, mais um cara aí, vai, no Palmeiras. Escolhe outro no Palmeiras. Ramon Dias, vai. Eu acho que esses caras fariam um trabalho bem melhor do que aqueles que eles fizeram nesses clubes. Eu concordo, mas acho que a gente tá tendo um viés equivocado. O viés é o seguinte, é aquela mesma coisa do cara achar que você ganha muito e eu ganho pouco, porque o jogador ganha muito e a população ganha pouco porque acorda às 5 da manhã e ganha um salário mínimo. Onde está o erro? O erro está em ganhar salário mínimo. O cara ganhar bem é uma contingência necessária. Mas nesse nível que tá, essa inflação, superinflação no futebol brasileiro, jogador que inqualificável, mas que a não minha pode comparação não é essa. Não, é o que eu digo, o problema, eu acho que não é avaliar a capacidade dos caras, botar eles num time ruim, sem dinheiro, sem administração. Eu acho que o que a gente tem que valorizar e ver que o cara tá num time bom com a administração, propiciou eles. Sim, mas eu tô defendendo aqueles que não tem, Fernando. Eu tô falando é totalmente diferente do que você tá falando. Eu tô dizendo o seguinte: dê as mesmas armas para todos os treinadores. Aí a gente vai ter um entendimento. Inclusive, só tem um técnico no Brasil que tem a chave do clube. Esse técnico é o senhor Abel Ferreira. Desde que o Abel chegou no fatídico ano de 2020 ao Palmeiras, o Flamengo, Capriotti, mudou 9 vezes de treinador.
Olha o Abel tá há 5 anos no clube, o Flamengo mudou 9 vezes de treinador. Também não vamos dizer que o projeto do Flamengo é ruim, porque o Flamengo, Fernandinho, venceu tanto quanto o Palmeiras com outro modelo. Né? A gente vai aplaudir o modelo do Palmeiras, porque um cara ficar 5 anos no clube, vamos combinar que não é um negócio. No Brasil, né, Preço? Quem foi o cara que ficou 5 anos aí? Voivoda, tava 4. Telê. Telê ficou. Telê Santana ficou. 90, 94. E o Voivoda ficou 4 anos. O Muricy ficou 3 anos e meio no São Paulo. Agora faz o time do Fortaleza. Marcelo Veiga, desculpa, ficou no Bragantino 5 anos de Cláudio Tencati, quase 5 anos no Londrina. A Série A. O Fortaleza, que era do Voivoda, e ele tá no Santos agora. Boa lembrança. É melhor? O time do Fortaleza é melhor que o do Santos? Aquele Fortaleza que eles fizeram ser o melhor time. Foi brigar pra Sul-Americana, foi vice-campeão. O Santos talvez o com Santos o mesmo de dinheiro. Hoje é igual aquele Fortaleza? O Santos de hoje? O Santos de hoje? É. Eu acho que o Santos de hoje é inferior àquele Fortaleza. Então agora a gente vai ver se o Voivoda é bom. A gente tá vendo que ele não é tão bom assim. Tá sendo muito criticado. Tem pouco tempo, pô. Não, tudo bem. Mas ele só tá fazendo... Criticado, Ô, Fernandinho, vem cá. A minha grande crítica ele fez algumas lambanças aí. A minha grande crítica aqui, e Zé estivemos Rafael juntos ontem no apito final. Ontem, o Tassiano, na última segunda-feira, foi titular no jogo mais importante da temporada do Santos, contra o Inter fora de casa. O Tassiano, preterido por todos os técnicos que passaram recentemente pelo Santos. Ele foi titular e, atenção, jogou o jogo inteiro, não foi substituído. E o Neymar, que é o melhor jogador, ficou fora. Ficou fora. Aí, beleza. Aí, 3 dias depois, o Tassiano, ele não é nem relacionado. E o que vendem pra imprensa? Opção técnica. Então, desculpa, o treinador tá mais perdido que não sei o quê. O cara não é escalado, aí de repente ele vira titular, não é substituído no momento mais importante da temporada, e aí no jogo também importante que o Santos precisa ganhar, o cara não é nem relacionado por opção técnica. Ah, gente, vocês estão de sacanagem. E outra rápida do Neymar, que eu sei que o Capriotti vai falar mais tarde, mas uma rápida sobre o Neymar. Ontem, como é que um jogador que tem um problema seríssimo não joga na segunda e depois aguenta quase aguentou os 90 minutos. Ele só saiu pra ser aplaudido ontem na vida. 3 dias depois. Então é o seguinte, tudo que é o Neymar é muita mentira. Eu gostaria de um esclarecimento. Não, mas não precisa ser médico. Não, desculpa, gente, ele não precisa ser médico. Aí é uma coisa da nossa experiência. Se o cara tem um problema seríssimo e que se aponta que ele não vai jogar mais a temporada, ele não joga contra o Internacional, que é o jogo mais difícil, e 3 dias depois o cara entra e joga os 90 minutos e decide o jogo. É um erro clínico aí? Não, é mentira. Não, isso é mentira. Então, qual que é o problema? Alguém tá mentindo nessa história. Olha como os clubes... Alguém tá mentindo aí. O erro foi da imprensa. A imprensa errou, a gente tem que olhar pra nós. A gente tem que olhar pra nós quando a gente faz bobagem pra imprensa inteira que cravou que o Neymar não jogaria mais em 2025. Cravado. Debatemos isso no Esporte Debate. Eu tô fora. Debatemos isso no Esporte Debate. Nós debatemos em cima da notícia dos outros. Gastamos meia hora debatendo que o Neymar não jogaria mais. Sim, mas agora... Ele tem razão ao reclamar ontem. De uma informação. Ele reclamou ontem. Ele tem razão. E outra coisa, o que tu tá dizendo aí, que sabe por que o Neymar jogou ontem? Porque ele quis. Simples. Eu vou jogar. E acabou a história. Você vê o tiro no pé que os clubes dão? Olha o barulho que criou no Santos. O tiro no pé que os clubes dão quando eles fecharam a porta. Porque se a gente tá no treino, a gente tá vendo. Se não tá vendo, a gente conversa com alguém que viu, que tava lá dentro, que tratou do cara. Então os clubes, olha como é incoerente, para teoricamente proteger o elenco, proteger as decisões, proteger algo que eles acham que conseguem esconder num treino, eles fecham e aí abrem margem para uma informação equivocada, como apontou bem o Pretzel, que criou um problema, um barulho no Santos, que nessa hora de decisão poderia ter prejudicado demais o Santos. Bem feito pro Santos. Mas aí o problema, bem feito pro Santos. Mas aí o problema é que os clubes, eles estão errando sistematicamente com a informação. Eles não informam. E aí não é informar a Rádio Bandeirantes, não é informar a TV Globo, é informar a torcida. Porque o nosso papel aqui é simplesmente repassar a informação para o torcedor, que é o objeto final disso tudo. E os clubes não estão nem aí para o torcedor, porque isso aí seria eliminado tranquilamente com um comunicado do departamento. Olha, não vou dar entrevista, eles não falam mais, não dão mais entrevista. Mas emite lá um comunicado, olha, a situação do Neymar é XYZ. Para eliminar qualquer especulação,
qualquer mentira, O popular boletim médico. qualquer coisa. E eu Perfeito, não tô dizendo que é mentira a informação que surgiu, não é isso. Mas é que aí fica essa Deu mais guerrinha pra- agora. e deu Igual mais pra vem o informação Neymar errada. e fala assim, ó, tá vendo? Vocês estavam mentindo, tá? Eu joguei. Vocês viram só? então eu é joguei. mentira, Por que Capri. não jogou contra o Internacional, então? Capri, teve Não é gente porque- aposentando o cara. Sim, teve então. gente cravando que ele não ia jogar Sim, mais. então, eu João, não sou um múltiplo de perfeito. jornalismo. Perfeito. Mas a partir do momento que você dá uma informação que nem o médico ainda emitiu um comunicado interno, Isso. é uma fake Então, news. e é o que eu tô dizendo Agora é aqui. todo O cara mundo jogou, todo pô. mundo indo no Responsabilidade. barco. Então, Me coloco junto. a Nós responsabilidade. fomos no barco. Não, É nós da não, falta- Fernandinho. Eu não tenho nada a ver é com da o que os outros falta dão de de notícia. comunicação. Deram notícia que o cara ia se aposentar. Eu nunca falei sobre Porque isso. não, também eu não vou ficar mas no balaio. é pra A não gente não vai ficar apontar no o dedo, balaio. pra não ser um budisman de jornalista. Sim, Então nós, como mas nos consideramos todos jornalistas, Foi o que eu estamos no acabei de dizer, barco. foi o que eu nós estamos acabei no de dizer. barco. Pois é, mas a galera depois joga todo mundo no pacote. Sim. Por exemplo, É, o Marcelo justo. Rosenberg tá ouvindo a gente aqui, um abraço pra ele, grande repórter, grande cara, e ele fala sobre a questão do Tassiano. Meu ídolo, grande Que o cara. Tassiano emitiu um comunicado oficial através da sua assessoria pessoal e o Santos também, desmentindo o Lucas Mussetti, que o Lucas Mussetti postou que ele não se sente bem pela pressão que sofre na Vila Belmiro, que se sente perseguido. Aí ele emite um comunicado oficial falando que não tem nada disso, que é mentira Mas do não jornalista. jogou. Mas não jogou. Não jogou. Então Ponto- tem ponto alguém pro mentindo Lucas aí. Mussetti. Eu fico com o Lucas Óbvio Mussetti que eu sempre. fico com o Eu também. Mussetti. Lógico. Entendeu? Porque é o Óbvio. seguinte, o cara jogou o jogo mais importante contra o Internacional. Isso. Foi recuperado das Não, cinzas. titular. Foi recuperado das cinzas. É um Isso, fênix. É o Fênix. É. Aí na sexta-feira, Não serve mais. nem no banco. Mas olha Nem no aqui, banco. ó, o Nilcinho Zanqueta, um abraço pra ele, tá sempre na nossa escuta em Arara, ele tá dizendo que o Tassiano não se dá com o Neymar. Isso é verdade. que eles o tiveram pai, quebrar que o pau, pai é. do Neymar mandou tirar o Tassiano do time. verdade. Pô, mas Então, mandou tirar? Eu acho que não é assim, Fernando, cara. coincidência. Segunda-feira joga Tassiano. Quem não jogou? Neymar. É coincidência. E ontem nem relacionado Nem relacionado. foi. Ah, Nem relacionado foi. é O cara muita foi titular na coincidência. Interpretação segunda. da nossa experiência Segunda de ele foi longa data. titular. Sexta ele não tá nem no banco de reserva. teve um Nem Então é o Entenderam? seguinte, Essa- então tá explicado onde o Santos tá. Porque o Santos tá Exato, onde tá. exato. Isso, Manda do Santos, isso que Fernando. eu falo, bem Neymar feito manda pro do Santos. Santos. Bem feito pro Santos. Eu não quero que o Santos caia. O Santos é E gigante. não vai cair, o Santos escapou. Tomara, eu acho que escapou, Não, escapou. também. Aliás, Mas quarta-feira. bem feito, pra que eles aprendam aí. Quarta-feira, Juventude 1, Santos 2, com requintes de amizade. Nenê versus Neymar, o jogo tá empacotado. Juventude 1, O Santos Neymar vai 2, jogar lá em quarta-feira. Caxias? Vai jogar Falou em que Caxias. vai, ele falou no Empacotado. final do Cravou, jogo que cravou. joga. Ele falou no Cravou que final vai do jogo, jogar em falou que vai. Caxias? Cravou. O Juventude Maravilha. perde pra derrubar o Inter com requintes de crueldade, viu? Certo? Inclusive com galeto com polenta na arquibancada. Eu discordo do Xandão. E o Capelete, O Internacional vai escapar. 5x1. Não, isso é outra coisa. Quem toma de 5x1. São coisas diferentes. A derrota ontem já era esperada e o Capelani sabe a minha de 5 É verdade, não, é né, verdade. Bretzel? Não, Vá de 5 5 não, mas não. eu falei, viu? Não pode tomar goleada até pelo saldo. Você lembra que eu falei? E E o perdeu o Santos saldo. passou Perdeu o o saldo. Santos É o passou. seguinte, a derrota de ontem era consumada. Ponto. Agora, vamos ao que vem pela frente. Atenção. O Corinthians vai entregar pro Fortaleza. Ah, mas peraí. Não, não, peraí, Capri. Não, peraí. Teoria da conspiração. Capri, deixa eu terminar, Capri. Não, mas. Quarta-feira, não. se o Fortaleza ganhar do Galo amanhã, ele vai a 40, certo? Quarta tem Fortaleza e Corinthians em Fortaleza. O Corinthians vai entregar. Não precisa Com entregar. O requintes de Corinthians não crueldade. precisa entregar, viu? Bretzel. Tudo bem. É a tua opinião, viu? É a tua opinião, não tem problema. Mas como Juventude e vai entregar? Santos. O Nenê tá no WhatsApp com o Neymar agora. E aí, parça, tu vem ou não vem? Eu vou. Aqui tá tudo pronto. Inclusive tem um galeto com polenta. Tem um capelete. Viu? Na terça-feira, tá tudo pronto aqui. Então, Juventude e Santos, mais 3 pontos pro Santos. Fechadaço. Fechadaço, tá? E Vitória e São Paulo, na última rodada, se precisar, o São Paulo vai olhar pra onde estão o Inter e pra onde estão o Santos, né? Sim. Quem é que eu vou derrubar aqui? Nem o... Bom, o Casares São já não Paulo vai. salvou o Corinthians, hein? São Fernando, Paulo salvou o Corinthians. o Casares já não vai, né? O Casares já não A vai. teoria do Pretzel, O vai. Luciano faz gol contra em Salvador. O Luciano Vem cá. KDC, ó, pá, Xandão. contra o Rafael. A sua teoria, ela bom. até tem fundamento, mas o Corinthians está lutando por vaga na pré-Libertadores. Vai entregar o quê pro Fortaleza? aí. Como? Peraí, você tá Vaga brigando com a onde? matemática. O Corinthians Onde? joga ruim naturalmente, Pretzel. Isso, mas o Corinthians está Essa brigando brincadeira, por vaga não na precisa entregar pré-Libertadores. Ah, nem tu acredita nisso, irmão. Você tá brigando com os números. Ah, mas tu acredita em números? Tu é o primeiro a duvidar também. Eu não sou muito. interpretar. Calma aí. Nós Quando dois, o nós número dois. é correto, se o Corinthians vencer todos os seus jogos, o Corinthians termina na fase pré-Libertadores. Ou eu estou mentindo aqui? Não, o Corinthians tem chance matemática. Ponto. É a minha... Então o Corinthians vai Mas há uma entregar pra poder. diferença Ah, entre pera chance aí, pô. matemática e futebol que tá sendo Chance do produzido. Corinthians é Copa do Brasil. Galeto olha lá. com pulete. Tem o Nenê aqui, o Nenê agora. Nenê, e aí, irmão? Tu vem
Vem ou não?
Não vou, acho que eu vou. Jogar um pokerzinho. De jatinho, não, eu vou quarta tarde. Não, pode vir. O jogo é às 7. Se tu chegar às 4 aqui, vai direto pro estádio. Acabou o jogo. É que tá tudo certo. Tem galeto, tá? E um pokerzinho depois do jogo. Viu lá no meu condomínio. E não dá pra decolar o avião que fecha. Polenta frita ou polenta assada? Polenta frita, isso é Nenê versus Neymar. Amigos do Nenê com amigos do Neymar. Galeteria Alvorada, que é a melhor que tem lá em Caxias. Se o Corinthians vencer amanhã por 1-0, resultado magro, goleada, o Botafogo. O Corinthians e Botafogo é o jogo da tristeza, né? O Corinthians entra na zona de classificação da Libertadores. Aí, eu tô falando, Xandão. Com detalhe, aí tem que ser campeão o Botafogo já está, Cruzeiro, né? para ele conseguir. O Botafogo já está na pré-Libertadores. Bom, mas também não é complicado. Vamos voltar lá para Lima. Atenção, daqui a pouquinho o Bruno Milhozzi vai trazer uma reportagem especial contando aí os bastidores dos dois times que chegam a essa final da Libertadores. Mas agora eu quero mais do Bruno Milhozzi lá na porta do Estádio Universitário de Lima, ao lado do povo, nos braços do povo. Eu quero ouvi-lo aí, Bruno Milhozzi. Vai lá, Bruninho. Capri, nesse momento eu tô aqui na barraquinha de chicharrón, que é o lanche tradicional peruano. Eu tô esperando o meu ficar pronto, viu? O lanche de carne de porco. O pessoal tá esperando por aqui. E ao fundo, a chegada do torcedor. Ó, vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui. Palmeirenses e flamenguistas chegando no estádio, o pessoal acenando. Tem casal junto ali, o pessoal já cantando. Ó, Capri, o pessoal por aí, ó. Flamengo 6-0. Que isso, calma, torcedor. 6-0. Bom de palmeirense. Aí, ó, o pessoal tá vibrando por aqui, chegando, Capri. Aí, tá chegando lá. E você tá na entrada do Flamengo aí. Não, tem palmeirense também lá, tá misturado. Eles chegam juntos, Capri, eles chegam juntos. Não, mas estão chegando em paz aí, né? Aí não. Oi, Capri. Estão em paz aí, né? Estão chegando em paz aí, né, Bruno? Não, numa boa, sem confusão. O pessoal tá tranquilo por aqui, acessando o estádio. E vamos parar pra comer um chicharrón aqui também. Ceará e Vitória vão cair. Mostra aí um chicharrón pra nós. Chicharrón aí, eu quero ver esse chicharrón aí. Estamos com fome. Ô, Capri, ó, acabou de sair aqui. Vou me aproximar da barraquinha, vou pegar o meu pra mostrar pra vocês. É um lanche tradicional de estádio aqui com carne de porco. É o pernilzão, pernilzão. É isso. O pernilzão de estádio. Pernil do estádio. Vamos ver como é que é por aqui, ó. Quanto morre aí, Bruno? Chicharrón aí, quanto custa? 18 soles, 18 soles. É mais ou menos quanto em real aí, 18 ó. soles aí, Bruno? Só pra... Né? Capri, é linguiça. 1,6, né? Então, a gente pode dizer aí que tá uns 20, 26, 27 reais por aí. Ó, aqui, ó, é um lanche com pernil, tem também uma cenourinha, uma cebolinha e muita pimenta, pelo que eles falaram que eles gostam por aqui. Muita pimenta. Dá uma mordida nesse chicharrón aí. Vamos ver, eu quero sua opinião sobre o sabor desse chicharrón aí, ao vivo hein, aqui Capri, no Concentração. Vamos lá e me conta. Morde, mastiga, que vontade, sente o sabor. E aí você vai beber uma Inca Cola depois. Vai me contar uma Inca Cola. Se é melhor o chicharrón ou o nosso pernilzão aqui do estádio. Aqui mostra pra quem não conhece, aqui. Bruno. Arruma uma Inca Cola aí, que ela tem uma cor toda especial, a Inca Cola. Só de olhar você fala, deve ser ruim. Olha, meus amigos, é bom, hein? O negócio é gostoso, é bom. O que tem aí, além do porquinho aí? Mas falta o nosso vinagrete, viu? Ah, o vinagrete. Muita cebola. Muita cebola e cenoura também tem no lanche. E aí? Ah, bom. E saudável. É o pernil deles lá, é o pernilzão deles. É o pernil. Saudável. O chicharrón é o pernil deles lá. Não fala de boca aberta, Bruno. Tá bom, Bruno. Então faz o seguinte, ó. Ó, Capri. Eu pedi aqui, Capri, uma Inca Cola pra mostrar. Então vai. Mostra a Inca Cola aí do Fernandinho também. E aí nós vamos deixar você almoçar. É um Guaraná Jesus, cara. É cor-de-rosa, né? Aqui, ó. Não é, ó. É um refrigerante amarelo. É amarelo a Inca Cola. Olha isso. Pô, parece aquele contraste quando você vai fazer tomografia, ressonância, você toma. É dessa cor. Parece o Maltandu. Ele tem sabor de tudo. Cor do Maltandu, né? Igual. Dá um gole aí, Milhozzi, pra gente ver se você sobrevive. Inca Cola, rapaz. Cara, eu tomei ontem, Fernandinho, e eu não gostei, cara. É muito doce. Tem gosto de chiclete, assim. Então eu vou evitar. Tem gosto então de devolve pra moça lá, senão ela vai querer cobrar 18 soles. Toma uma cusquenha, que é melhor. Uma cusquenha, que é a cerveja melhor. Opa, essa é boa. É horrível. Dr. Pepper é muito ruim. Tem gente que é apaixonada pela camisa, boné, Dr. Pepper não dá. Tá bom, Bruninho, já volto com você ao vivo aí, porque eu vou te chamar agora aqui no seu trabalho, mostrando como Palmeiras e Flamengo chegaram
a essa decisão, não é? Os bastidores ali dessa chegada importante dos dois times. Então, trabalho de Bruno Migliozzi nesse Concentração. Depois do trabalho do Bruninho, a gente vai ouvir os ouvintes aqui da Bandeirantes. Vamos voltar com Everton Ramos lá pro Allianz Parque. Tudo isso para você, mais opinião, mais análise aqui. O Leandro Quesada circunspecto. O Alexandre Pretzel que não dormiu hoje, incomodado pelas motosserras. Bem. Só acordei com esses sacanas aí, cara. Ah, tá bom. Vamos lá, fala aí, Bruno Migliozzi. A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo começou tem bastante tempo. Entre títulos para os dois lados, contratações badaladas e até uma conversa de espanholização do futebol brasileiro, os últimos anos consolidaram uma rivalidade quente entre as duas atuais potências do nosso futebol. A questão é que isso vai muito além das quatro linhas. Em 2025, Palmeiras e Flamengo parecem não competir apenas por taças, mas também por narrativas. Com alfinetadas dos dois lados e clima político tenso entre os dirigentes, todo o debate sobre o futebol brasileiro vira palco para mais uma batalha entre alviverdes e rubro-negros. Gramado sintético, arbitragem, STJD, fair play financeiro, direitos televisivos. Se o Palmeiras está de um lado, o Flamengo está do outro. E o aumento dessa discórdia entre os paulistas e cariocas passa principalmente por duas figuras ilustres, Leila Pereira e Luiz Eduardo Batista, o BAP. Se na época de Rodolfo Landim no comando do Flamengo a relação entre os clubes já não era muito amena, com o BAP desandou. Assim como a presidente palmeirense, o flamenguista tem personalidade forte, postura incisiva e principalmente a língua afiada. O estopim aconteceu em outubro, com um conflito relacionado à Libra. Naquele mês, o Flamengo conseguiu uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro que freou o repasse de 83 milhões de reais aos clubes que formam o grupo. O valor era referente a direitos televisivos, mas o Flamengo discordava da distribuição. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder, quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. A decisão da Justiça fez com que Leila Pereira se manifestasse, acusando o rubro-negro de tentar asfixiar financeiramente os adversários brasileiros. E nessa entrevista, Leila soltou o termo que define bem a impressão dos palmeirenses quanto aos cariocas: terraplanistas. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que bater, tem que
botar os pés no chão, não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe e o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. BAP não ouviu quieto e ironizou a presidente palmeirense, dando início a uma longa discussão. Com a Leila, era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa. Assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente, que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar e discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. É uma declaração infantil. Foi tentando colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo. Flamengo quer ficar na Libra. Flamengo nunca discutiu, Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante, que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, a trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são o que são. As coisas são como são. Essa história de que vai jogar sozinho. Como que vai jogar sozinho? Onde que tira essa ideia? A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, né? O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo. Maracanã, futebol, domingo. O clima esquentou ainda mais quando as equipes se enfrentaram no dia 19 de outubro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Na época, o Palmeiras era líder, mas a vitória do Flamengo por 3-2 iniciou uma remontada que hoje deixa o rubro-negro a poucos passos do título brasileiro. Para aquele jogo, o diretor de futebol do Mengão, José Boto, iniciou uma verdadeira força-tarefa de perseguição ao Palmeiras, fazendo acusações de beneficiamento da arbitragem ao Verdão ao longo do campeonato. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Até uma visita surpresa da equipe de antidoping ao CT dos clubes virou motivo para especulação. E a cereja do bolo foi uma campanha de torcedores do Flamengo dizendo que o Palmeiras queria levar o Brasileirão no grito. No grito, não. A Carminha, ela procurou isso, gente. Inferno!
Ela procurou esse inferno e ela vai ter um inferno. Rapaziada, no grito não. No grito não. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. No grito não. Futebol se joga no campo. No grito não. Com todo respeito, a favor da nação, no grito não. No grito. No grito, não. 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 No grito não. No grito não. Bom, em novembro, com a definição da final da Libertadores e os clubes ainda brigando pela liderança do Brasileirão, outros assuntos renderam troca de farpas. A absolvição do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, no STJD, envolvido em denúncia de manipulação de apostas esportivas, não desceu bem para o Alviverde. Ainda mais na mesma semana em que o mesmo STJD suspendeu o Meia Alan antes de uma partida importante e também marcou o julgamento para o caso do atacante Vitor Roque por publicação de cunho homofóbico nas redes sociais. Em nota oficial enviada à imprensa, Leila Pereira repudiou as decisões do tribunal e colocou mais lenha nessa rivalidade. Na semana seguinte, foi a vez do Flamengo criar um caso, quando sugeriu à CBF o banimento dos gramados sintéticos do Brasil. Em uma proposta de mudanças no processo de implementação do fair play financeiro, o clube carioca provocou, dizendo que os gramados de plástico devem ser extintos. E nesse ambiente carregado, com os dois lados disputando cada centímetro dentro e fora de campo, a final da Libertadores de 2025 não é apenas uma decisão continental. É o capítulo mais recente de uma disputa que mexe com o poder, com política do futebol brasileiro e principalmente com o orgulho de duas torcidas gigantescas. Nas arquibancadas, nas redes sociais, nas salas dos dirigentes, nas decisões da justiça desportiva, o que um defende, o outro contesta. O que um propõe, o outro resiste. Essa final não é só sobre quem vai levantar a taça, é sobre quem vai ter a caneta para escrever a próxima narrativa, o próximo movimento nessa guerra fria do futebol brasileiro. As ironias e provocações ajudaram a temperar o clima para essa grande decisão. Mas os dois lados sabem que quem ri por último, ri melhor. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Pela Avenida Rebouças, quem vai no caminho para o centro encontra trânsito lento desde o túnel Fernando Vieira de Mello até a passagem ali pela Rua Groenlândia. Depois tem lentidão da Avenida Brasil até Oscar Freire. Para o bairro, lentidão da Rua Lisboa até Henrique Schaumann e da Joaquim Antunes até a passagem pela Pedroso de Moraes. Depois dali, a condição melhora para quem segue pela Rebouças. A Black Friday da HBO Max veio com tudo. Aproveite 70% de desconto nos planos mensais pelos próximos 6 meses. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Apita o árbitro, começa a decisão. 29 de novembro, ao vivo no Disney Plus. Uma noite mágica. A história será escrita na Libertadores. O Brasil alcançará a Argentina em número de títulos e um brasileiro chegará onde nenhum outro chegou, ao Tetra da Liberta. Que roteiro! Essa final promete. Palmeiras e Flamengo, dia 29, 6 da tarde, ao vivo. O Gigante Max Atacadista faz a maior Black Friday do Brasil. É preço baixo de atacarejo com desconto de Black Friday. Não dá pra perder. Ovos com 20 unidades, 8,89. Arroz Camil, pacote 5 quilos, 15,75. Contra filé, 38,87 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max a partir de 3,38. Café 3 Corações, 500 gramas, 25,78. Isso sim é Black Friday gigante, vem! Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Trânsito. Já melhorou o sistema Anchieta Imigrantes, mas ainda tem alguns trechos com lentidão. No sentido da Baixada Santista, a Imigrantes tem lentidão ali do quilômetro 40 até o 41, depois do 43 até o 46. Pela Anchieta a condição é melhor e na subida de serra, a Imigrantes tem lentidão do 48 até o 46. ProAuto, a proteção para carro mais respeitada no país, preparou a Black de Respeito. Contrate e ganhe até 30% de desconto na entrada e na mensalidade por 6 meses. Acesse proauto.org.br. Concentração na Rádio Bandeirantes. 2h41, minha gente, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, 6 da tarde, vai rolar a bola lá no Universitário de Lima. Ulisses Costa na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, os comentários do Cláudio Zaidan, do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada. Estaremos juntos aí com todo o nosso timaço, Bruno Miliose nas reportagens e o Everton Ramos, hein, que já esteve ao lado do Porquinho lá no Allianz Parque, no entorno do Allianz Parque ali. Pô, o Porquinho fez sucesso aqui com os nossos ouvintes, viu? Olha ele aí. Olha aí a Vitória Vermelho. Caçando o Porquinho. Tá se coçando pra falar alguma debate, coisa. eu falaria, né? Mas o ouvinte imagina só o que eu Não, mas é o seguinte, falar. ó. Temos ouvintes aí já temos ouvintes aí, então eu quero ouvir o ouvinte Bandeirantes. Quero ouvir você que mandou mensagem pra gente no 999048756, mas atenção, hein? Os senhores vão tratar bem os nossos ouvintes aqui, hein? Depende. Eu vem sempre trato. No máximo é uma ironia. A Vika é minha testemunha. Não vem com patada no ouvinte, não, hein? Eu vou defender os nossos ouvintes aqui. Vamos lá, Vitória Vermelho. Põe o ouvinte Bandeirantes no ar. 11 999 048756. Capiote, Fernandinho, boa tarde, é Fábio Senegalha de Osasco. Fernandinho, Capiote, Palmeiras ganha hoje 3-1. Por quê? Só Deus sabe o porquê das coisas. Forte abraço, bom trabalho, boa transmissão. Vai, Palmeiras, como diria o saudoso Fiore Gerente. Vai, Palmeiras, que a nossa fé te empurra.
Alô, fala Capri. Eu sou um grande fã seu. Meu nome é Luiz Fernando Vettorazzo e que o Verdão ganhe hoje, hein? E avisa pro Capelanes que ele é um fanfarrão. Boa tarde aí, galera. Capri, Capelanes, né? O Pretzel, o Fernandinho. Hoje a programação tá nota 1 milhão. Sempre 1.000, hoje juntando todos vocês 1 milhão. Então, aqui é o Leandro do Itaim Paulista. O Mengão hoje vai fazer só o básico. Vai ganhar, 2-1. E dá-lhe Mengão. Um abraço para todos vocês. Boa tarde, galera. Mas que bela mesa aí hoje, hein? Só craque. Bom, eu sou corintiana. Eu vou torcer pro Palmeiras, porque eu tenho 2 filhos palmeirenses. E o meu caçula, inclusive, tá indo pro estado, o Aliança lá, pra torcer lá. E eu fiz de tudo pra ele não ir, mas ele quer ir. E é assim. Eu não quero ver meus filhos tristes. Então eu vou torcer pro Palmeiras assim, mais ou menos. Um beijo, Cláudia Rosana, São Bernardo do Campo. Fala, povo da Rádio Bandeirantes e equipe de esportes. Alô, Capri, alô, Pretzel e a todos. Tom de Pereira Barreto, São Paulo. Deixando o seu palpite, cara. 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E Flamengo nos pênaltis. Rossi é pegador de pênalti. E mostrou isso nessa Libertadores. Contra o Racing. Não, Racing não. Perdão, contra o Estudiantes. Flamengo nos pênaltis. Boa tarde, Capriotti. Fernandinho Fernandes, o nosso querido amigo de todos os sábados. E a grande equipe da Bandeirantes. Hoje estão as feras todas reunidas aí. Aqui é Geraldo Corintiano da Vila Mariana. Capriotti, é o seguinte, hoje o Abel vai entrar com o time como um carrossel holandês. Pela entrevista dele, hoje ele vai vir com uma nova versão 2.0 do carrossel holandês. Vai vir para cima do Flamengo, mas vai tomar uma piaba. É Flamengo 3-0 no Palmeiras hoje. Forte abraço. Bandeirantes, aqui é o Wagner do Dingo de São Vicente. O Capri, eu também fico sempre na sintonia da Band, você sabe disso. Hoje a mesa tá esperta, hein? Tá muito caprichada essa bancada aí, hein? Fernando Fernandes, Pretzel, que turma boa. Olha, o negócio é o seguinte, Capela também. Leandríssimo Quesada. Bom, quem vai ganhar é o seguinte, é o Palmeiras, é o Palestra. É o meu segundo time. O meu primeiro time é o Tricolor, mas como sou descendente de italiano, amanhã macarone para comemorar o Palestra. Um abraço, Bandeirantes. Wagner do Jingle. Salve, galera da Bandeirantes, Fernandinho, o pessoal aí. Peterson. Só craque na mesa aí, hein? Olha, sou corintiano aí, mas eu gosto de jogo bom, entendeu? Tô acompanhando aí vocês aqui das 13 horas. E ontem à noite cheguei em casa meia-noite do trampo. Trabalhar na segurança. É isso aí. Tô com a Band aí. E, pessoal, hoje vai dar Palmeiras, hein? Porque minha família, a maioria é palmeirense. E eu tô correndo junto com eles aí. Entendeu? E, em primeiro lugar, família. Não é verdade? Deixar a rivalidade pra lá, que aí é paulista versus carioca. Entendeu? No bom sentido, lógico. É nóis, valeu. Um abraço. Elmer Pessoa, treinador de tênis, aqui morador ao lado do Allianz. Hoje o Palmeiras ganha. Na visão técnica, tática e estratégia, nós temos Abel Ferreira, que é um pensador, não tem dúvidas. Questão física, Palmeiras melhor, não só pelos jogadores que tem descansados, mas pelo elenco que tem no banco. Então, fisicamente, o Palmeiras tem condições melhores. E mentalmente, temos toda o Abel Ferreira fazendo ali a mentalidade dos jogadores que são mais obedientes que os do Flamengo. Além disso, nós não teremos arbitragem brasileira e a torcida neutra. Então nós teremos ali um jogaço pró-Palmeiras, sem dúvida, Palmeiras favorito. Vocês viram só como os nossos ouvintes são espetaculares?
bem educados. Nos dão boa tarde, viu, senhor Leandro Quesada? Educadíssimos. Viu, senhor Alexandre Pretzel? Mais do que a gente. É aquilo que o canhão diz, né? Ouvinte é pra ouvir, mas eu não concordo. Nós não concordamos com isso. Tem que ter diálogo. A gente daqui, eles de lá, pô. Monólogo Paulo não Capelanes comeu um boi e tá dormindo já sentado. Nossa senhora, comi mesmo. Eu sou do Boi não, comi um tubarão. Comeu um tubarão e tá dormindo sentado agora. O que o senhor fez de madrugada? O senhor não dormiu e tá com sono agora? Eu fui dormir tarde, né? Graças a Deus, trabalhamos no apito final até de madrugada, né, Quessadinha? É. E aí acordei cedo pra caramba hoje, um monte de coisa pra resolver. Mas tem o Cortaram árvore lá também? Não. Olha o grilo, o João Paulo Capelanes. Não, é que eu falei bastante no programa já. E eu tenho um pouco de simancol. Agora tem que deixar um pouco pra galera também debater. Concorda comigo, Xandão? Não é um monólogo, é um debate, né? Até porque eu tô ouvindo. O teu almoço ali, que nutelagem, cara. Por quê? Comi um poker. Comeu um tubarão. Em homenagem ao integrante da equipe, não poderia ter comido uma baleia. Budum. Não é budum. Um negócio confuso ali, nem, sabe? Eu sei que o seu almoço passa longe desse do João Paulo Capelanes. O seu é bolachas recheadas, café com leite gelado. Né? O almoço é tradicional, não adianta. Qual que é o seu almoço tradicional? Arroz, contra filé grelhado, batata cozida, salada de palmito e alface. Você gosta de palmito na salada? Olha. A criança palmito é bom, palmito é bom, velho. Tem palmito você também, você dá mole, pô. Não entra, Fernandinho, não entra na primeira série. É quinta série? Não é quinta série, Fernandinho. Eu gosto de palmito, eu também gosto. Palmito na salada. Tem o pumpunha. Opa. Palmito com punha. Isso aí, quando você tá sozinho, é maravilhoso comer. Caramba. Para, gente. Isso aqui, para, por favor. Isso aqui não é quinta série, não. Eu tava quieto, aí vocês ficam me buzinando. Isso aqui não é quinta série, tá? Eu tava quietinho. Deixa o cara dormir, deixa o cara dormir. Sério. Vamos respeitar a Vermelho que tá aqui, vamos respeitar a Vermelho. Vitória Vermelho, que por sinal nunca tá aqui meio-dia pra me render no Domingo Esportivo. Já. Deixa eu mandar um abração ao Fernando Camargo. O Fernandão tá ouvindo a gente. Grande Fernandão. Fernandão. Acho que amanhã ele vai narrar alguma corrida, o nosso Fernandão Camargo. Aí, grande narrador de eventos esportivos também. Teve com a gente aqui por muito tempo, Fernando Camargo. Atenção, faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. 9 para as 3. Quem vai apitar o jogo? Eu tô preocupado com o árbitro. Tô preocupado. Parabéns a Comebol, estragou a final da Libertadores. Esse cara é horroroso. Por quê? Péssimo! Vocês vão ver. É um dos piores árbitros. Mas ele é FIFA. Dario fraco. Dario Herrera argentino é fraco. Mas ele é o melhor. O melhor é o Facundo Telo. O Facundo Telo. Que apitou ano passado. Valenzuela. Apitou ano passado. Você tem o próprio Vilmar Roldan. Isso. São árbitros bem melhores que esse. Esse é fraco. Deixa o Dario Herrera lá, rapaz. Ele é chato. Klaus, você não acha que o Klaus poderia ser o árbitro do jogo? É melhor que esse cara aí. Poderia ser um árbitro brasileiro. Não tem problema nenhum. Não teria problema nenhum ser um árbitro brasileiro. Claro. Tranquilamente. O Wilton Moutinho, não? Não, o Rafael Klaus, acho que aqui o Rafael, eles vão falar, mas o Rafael é de São Paulo, Rio e São Paulo. A Comebol tem bons árbitros no quadro, gente. A Comebol tem bons árbitros no seu quadro, isso é inegável. O problema é que ela pega e ela consegue ter, por exemplo, além dessa final única ser uma final única ainda, e eles acharem que é legal, que é um lixo. Final única é um lixo, é um desserviço ao futebol. Aliás, a do ano que vem já está definida, né? Montevidéu. De novo. Pois é, mas olha só como eles não têm repertório. Eles Montevidéu, Lima. Montevidéu, Lima. Brasil aqui, e só. Montevidéu, Lima. Aí na Sul-Americana, Paraguai. O ano passado foi no Monumental, né? Sim, foi na Sul-Americana está definido Barranquilla. Exato. No próximo ano. Estátua da Shakira lá. É um dos maiores lixos futebolísticos que eu já vi em toda a minha vida. Ponto. Dito isso, a Comebol, ela tem no seu quadro bons árbitros. Citamos aqui pelo menos 3, 4. Mas ela decide pegar o árbitro mais chato pra apitar uma final de Libertadores. Ele é ruim ou ele é chato? Vocês vão ver. Ele é ruim e chato. Pra ficar só aí. Mas eu gostaria de entender os motivos da Comebol de ter escalado o Dario Herrera. Né? É isso. O Dario Herrera esteve na última Copa do Mundo? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Também acho que não. Ele é novo ou é velho?
Ele é meio termo. Ele é médio. Não, Agora, o melhor é o Facundo Vai Telo. nessa, pode ir nessa agora, né? Sabe o que é? Eu vou explicar. Ouvinte, internauta, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, presta atenção. Depois vocês vão me cobrar quando eu terminar o jogo. Esse cara, ele é insuportável por quê? Porque ele pica o jogo o tempo inteiro. Ele é insuportável. Qualquer coisinha relou, principalmente no começo do jogo, por ele controlar a situação, relou é falta. E aí o pior de tudo, ele se escora no VAR. Ele não tem personalidade. Toda a arbitragem dele, ele pega, não marca nada quando é um lance polêmico. Ele espera. Aí ele vai no VAR e fica, e enrola. Os jogadores, ele pilha os jogadores. Mas o VAR é pra ele isso, é insuportável, esse cara. Eu não acreditei que a Conmebol escalou esse sujeito pra apitar. Vocês vão me cobrar depois do jogo. Não, eu não vou cobrar nada, não. Vou cobrar do árbitro se ele apitar mal. Aí é que é um problema. Mas olha, nós não tivemos nas últimas finais de Libertadores... Polêmica, né, Diário? Polêmicas, grandes problemas com a arbitragem, não. Tanto que Botafogo e Galo, o Facundo Telo expulsa o Gregory com 10 minutos de jogo. Então é o seguinte, não tem muita conversa. Então, eu acho que... Sabe por que eles não põem brasileiro? Pra não ficar ainda mais brasileiro, afinal. Ah, bom. Isso é um problema sério. É só por isso. Isso é um problema sério. É um problema sério porque eles não estão acreditando na diferença econômico-financeira, como ela está desviando o eixo do futebol. Ela está trazendo tudo para cá. Está trazendo porque a diferença econômica vai engolir todos os times, vai engolir os outros times. São só brasileiros, é isso? Pois é. 5 anos. 7ª final com brasileiro seguida. Sim. E faz uma conta rápida aí, ó. Sexta ou 7ª? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sexta. 2019 foi Flamengo e River. Não, com brasileiros. Então, não. 7ª com brasileiros, não só 7ª, finais só com brasileiros. 7ª com brasileiros. Sempre um brasileiro na final, Eu queria dar o crédito ao UOL aqui. A UOL fez uma matéria sobre esse árbitro aqui, o Dario, colocou várias informações, curiosidades, 40 anos, atenção. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento em jogos apitados por ele. 5-0 no Delfim em 2020, 4-0 no Deportivo Táchira em 22, venceu o Sporting Cristal por 3-2 nesta temporada. Todos os jogos foram válidos, óbvios, pela Libertadores. Quer dizer que ele vai favorecer o Palmeiras? Não, porque o Flamengo está invicto nos jogos comandados por Herrera também. Ah, então. Atenção, escolheram ele por isso. Só pra falar, 1-0 em cima do Olímpia em 23, 1-1, empate contra o Milionários em 2024 e vitória em cima do Inter 2025, jogos pela Libertadores também. Sobe o hino do Flamengo aí, Vitória Vermelho. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Eu já vou subir o hino do Palmeiras já, daqui a pouquinho. Mas eu vou lá pra Lima agora com o Bruno Migliozzi, que ele segue lá conosco. A gente vai ter um convidado já na sequência aqui também desse Concentração Especial. Mas primeiro o Bruno Migliozzi, porque você já acabou o seu lanchão de pernil aí na porta do estádio? Aí, Migliozzi, já dá pra falar ou tá com a boca cheia ainda? Acho que tava de boca cheia. Perdido. Ele provavelmente teve uma intoxicação alimentar. Foi transferido para o hospital lá de Lima. Isso é uma das piores coisas numa viagem. Ou entalou com a linguiça, né? Porque dependendo com a quantidade que você não mastiga, você fica entalado, né? Lá em Bragança Paulista, quando eu vou comer aqueles lanchões, você tem que mastigar, é bom pra caramba, velho. Qual é o seu lanche favorito lá em Bragança Paulista? Linguiça com vinagrete. Não, mas eu não gosto com queijo. É o Vanderlei Luxemburgo. Eu sei que a marca da linguiça, a fabricante lá é do Rosário, né? É a melhor que tem lá. Mas só linguiça e vinagrete, eu dispenso o queijo, uma pimenta que eles têm. Sem queijo é sem vinho. Cara, era demais, hein? Quando a gente ia fazer jogo lá, tinha aquela janelinha do lado do campo que dava pra cozinha, você abria a janelinha, tava terminando o primeiro tempo, falava, já faz o meu. Tirava intervalo, você entrevistava os caras, dava o tempo de você comer. O Capri acabou de falar no Luxemburgo. O Luxemburgo anunciou segunda-feira a aposentadoria. Pois é, que pena. Olha só, deixa eu só fazer um registro aqui muito triste. Nós falamos já hoje, desde manhãzinha, sobre a morte daquele torcedor do Palmeiras lá em Lima, o Cauê Brunelli Desotti, 38 anos. Ele infelizmente morreu ontem à noite lá em Lima, durante um passeio, né? Os torcedores estavam naqueles passeios que as cidades turísticas, tour, né? Aquele ônibus de 2 andares e aquele ônibus que não tem o teto, 2 andares, aqueles ônibus londrinos, né? Que ficam abertos. Ainda não está bem esclarecido como foi exatamente a maneira como esse rapaz morreu, mas infelizmente o Cauê Brunelli Desotti, enquanto participava desse passeio com outros torcedores ali, sofreu um acidente, chegou a ser levado para um hospital ali de Lima, mas infelizmente ele acabou
não resistindo, morreu ontem, 38 anos de idade, um médico que atuava no interior aqui de São Paulo, na região ali de Campinas, Limeira, e que infelizmente teve essa fatalidade lá em Lima. Já uma mobilização aí da Embaixada Brasileira no Peru, do próprio Palmeiras também, para repatriar o corpo desse jovem médico que infelizmente ontem sofreu esse acidente e morreu lá em Lima, Cauê Brunelli Desotti. Nossas condolências aí à família, aos amigos, a todos aqueles que conviviam. Ele era um apaixonado pelo Palmeiras, fez assim como tantos outros palmeirenses, né, uma via crucis para poder chegar lá a Lima e torcer pelo Palmeiras, mas infelizmente teve esse acidente, uma pena. E olha, Capriotti, trazer o corpo normalmente, o traslado é muito difícil. A gente não pode esquecer que o governo brasileiro mandou um jato para buscar a primeira-dama lá do Peru e trouxe ela para o Brasil, porque o marido dela acabou sendo preso, né? Tomara que mandem um jato também na Força Aérea Brasileira para resgatar um cidadão brasileiro que infelizmente morreu. É um bom ponto, é um bom ponto. Quem sabe, né? Então, a gente espera aí que a família possa ter paz, possa ter tranquilidade, porque é um golpe, né? Você vai perder alguém com 38 anos de idade e de uma maneira tão estúpida assim, numa festa, né? Você vai para uma celebração, para festejar o seu time do coração e acontece uma fatalidade como essa, né? Uma tragédia mesmo, infelizmente. Nossos sentimentos à família desse rapaz. Ó o Quintinal marcando 3 da tarde, aí hora oficial do Brasil. Tá chegando a hora, minha gente. Faltam 3 horas só, hein? 3 horinhas, mas pra quem já tá aí um tempão aguardando esse jogo, parece que o tempo não passa, né? O relógio não anda, mas nós estamos aqui exatamente pra isso, pra poder fazer aí o tempo ser seu parceiro. E já, Ulisses Costa, no comando da Jornada Esportiva Bandeirantes. É ele quem vai narrar esse jogaço. Pra vocês, é a final da década, a final do século, ou não é nada disso não, hein? Vocês estão exagerando nessa final aí de Palmeiras e Flamengo, que fizeram uma em 2021, né? Então, logo ali, né? Eu acho que a final é sempre aquela atual, né? A gente falou muito também da final da Copa do Mundo Argentina e França. Acho que ela tenha sido a maior. Ela foi uma das maiores. A maior foi 70. Pelo futebol, pela história. Então, não só porque nós ganhamos, pela história dos times, pelo que mas se foi, você a perguntar virada do se futebol. você perguntar para os ingleses, eles vão falar que foi 66 em Wembley e a vitória contra Mas a de 70 a Alemanha é reconhecida por boa parte do mundo como a maior. A final de 86, né? Argentina e Alemanha foi uma final maravilhosa. Em nível de futebol jogado, eu acho que a de 2022 dificilmente vai ser batida. Por causa dos gols, a quantidade, sim, até pelo que se tratava, velocidade, prorrogação, Mbappé, gols lá, Messi, Mbappé, Messi passando na artilharia. Agora, o Messi ainda daqui a pouquinho vai dar o pitaco dele. O lance é o seguinte, a gente tem as edições de Libertadores desde 1960. E eu acho que não é pretensão a gente pensar que essa final entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras é a maior de todos os tempos. Pelo nível que as equipes chegam, administrativos, em todos os sentidos, financeiros, técnicos, a qualidade de futebol jogado. Então acho que não é nenhum absurdo. Até pela diferença que eles abriram em relação aos adversários. Mas River e Boca foi um negócio espetacular. Que eu ia falar, mas eu acho que perdeu o brilho. Aquela situação lamentável. Então, é isso. Né? Eu acho que você perdeu o brilho dessa decisão a partir do momento que você tira essa final continental aqui no nosso território para a Europa, porque a gente não tem condição. Então, essa é a falência pública, né? E a gente copia, às vezes, o que não é bom. Nós temos dificuldade de deslocamentos. É diferente você estar em Madrid, a final em Barcelona. Você está em Madrid, a final é em Paris. Sim. 1h30 de avião, você está lá. Tem um monte de hotel para ficar. Se você quiser, vai de carro. Se você quiser, vai de trem. Aqui é um parto para viajar para América do Sul. Não tem hotéis suficientes. É complicado. Né? Deixa eu só dar uma boa tarde a Cláudio Zaidan, que já está conosco também. Grande Zaida. Alô, Manuel. Alô, Caboclinho. Boa tarde. Todos bem aí em Uberaba? Fala, Zaida. Todos. Oi, Capriotti. Boa tarde para você. Vou pela ordem aqui que eu estou vendo todo mundo de cabeça baixa, como sempre. Fernandinho, Alexandre Pretzel. Um abraço, mestre. Capelani. É reverência para você, Zaidan. Baixando a cabeça porque você merece a nossa celular reverência. Mesmo, né? É o celular, né? Os médicos estão preocupadíssimos. Mas é o seguinte, o Capelanes, essa história de maior final de todos os tempos é uma discussão legal, né? Porque
Acho que tem que considerar as circunstâncias, né? Por exemplo, nós tivemos uma final que tinha de um lado o Pelé, do outro o Pedro Rocha, né? Santos e Peñarol. Tivemos um Santos e Boca. O Santos ganhou do Boca 2-1 de virada, o São Felipe fez por Boca, Pelé e Coutinho. Pelé e Coutinho, hein? Meu Deus. Fizeram pro Santos. E o Boca ficou depois disso, até ele foi perder na Bombonera para um brasileiro, para o Paysandu, gol do Yarley, né? É que depois ele acabou vencendo em Belém. Aquela final, eu não sei se o Pretzel já tinha, que idade ele tinha na época, se ele se lembra, o Capriotti deve se lembrar, o Fernandinho também, não sei se o Quesada se lembra, o Capelanes não, claro, mas já viu milhões de vezes aí no computador. Aquela final Cruzeiro e River, são 3 jogos 76, monumentais, né? E aquele gol do Joãozinho, que é uma história de anedota, né? Porque o mundo inteiro, até o Papa sabia que o Nelinho ia bater aquela falta. Claro que o Nelinho iria bater aquela falta. E o Nelinho iria bater a falta. 2-2, 88 minutos de jogo. Quando o Nelinho vai bater, o Piazza chega para ele e fala assim: Nelinho, vamos fazer uma jogada ensaiada? E ele se vira, e o Nelinho conta isso que ele falou pro Piazza: você tá louco, cara? Eu vou bater essa falta direto, que jogada ensaiada. Enquanto eles estão conversando, o Joãozinho vai lá e pumba, no ângulo. Cruzeiro campeão. Chega no vestiário, o Aimoré Moreira, todo mundo comemorando alucinadamente, né? Primeira Libertadores do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2, né? Foi a primeira. O Aimoré, sério, fala: seu irresponsável, né? Então, a Libertadores tem histórias formidáveis, né? O Flamengo acho que não teve um oponente à altura em 81, porque em 81 o Flamengo tinha o melhor time do mundo. Como o Santos era o melhor do mundo em 62, 63, o Flamengo tinha o melhor time do mundo em 81. Tanto que atropelou o Liverpool, né? 3-0. Então, não sei, você tem um encontro de gerações, né, Quesada? Você que já conversou com o Bielsa, Tele e Bielsa, o Tele já veterano, o Bielsa um jovem treinador, então. Decisão que foi para os pênaltis, né? Então a Libertadores tem histórias formidáveis, né? Agora, o Capelanes cada um guarda a sua com carinho, né? Aquele Boca e Santos de 2003 foi muito legal também no Morumbi, né? Porque era um momento incrível daquele Boca e a reascensão do Santos. O Santos infelizmente parou naquele Boca, mas também uma final histórica. Como o Santos do Neymar contra o Peñarol. Corinthians e Boca, é isso aí. Corinthians e Boca, o Quesada estava atrás do gol lá. Foi gigantesco a primeira Libertadores do Corinthians em casa. E assim, em casa, eu concordo com o Capelanes. Imagine 2 jogos, um no Maracanã, um no Allianz Parque. Nossa, que coisa linda. Formidável seria. Eles estão tentando europeizar a nossa Libertadores da América, mas tinha que voltar a 2 jogos. Mas já é uma discussão essa daí dentro da Comebol. Mas viu? É para dar um verniz de coisa de uma final só. É para dar um verniz de organização, que a administração é bem feita, que tudo funciona direitinho, e acaba saindo um tiro pela culatra, porque a gente está apontando aqui situações que seriam extremamente favoráveis, como disse o Zaidan, tem uma final de jogo ida e volta. Pro europeu pode não funcionar, mas para nós funciona. Aqui porque é a gente bom tem demais. que administrar, porque a gente tem que absorver tudo que vem de fora. Claro. Não, né? Atenção, Vitória Vermelho. Suba o hino do Palestra Sociedade Esportiva Palmeiras. Abraço pra Vitória, hein? No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem. Nessa concentração especial, aqui, grande cobertura da Rádio Bandeirantes, estamos em todos os pontos, né? Já daqui a pouquinho vamos voltar lá para Lima, no Peru, já vamos voltar com o Everton Ramos lá nas redondezas, nas proximidades do Allianz Parque. Daqui a pouquinho mais ouvinte participando conosco também no 999048756, mas agora temos um convidado especialíssimo, um grande palmeirense e principalmente um grande produtor musical, um dos maiores produtores musicais desse país, o Rick Bonadil. Meu amigo Ricardo Bonadil tá com a gente aqui. Fala, Xará, boa tarde! Fala, Capriotti! Boa tarde, pessoal, todos os ouvintes, turma toda aí da mesa, um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu ver se você tá com a camisa aí do Palestra, Xará, tá de palestra já? Ainda não, que dá azar. Ah, como assim dá azar? Isso não dá, como assim? Só na hora do jogo.
Ah, o árbitro apita o começo do jogo e você põe a camisa. Na hora que eu sentar ali no sofá pra ver o jogo, meu, aí eu boto a camisa e é aquela força, aquela energia pra ver se a gente leva mais uma. Qual que é a camisa que você vai usar hoje aí? Pô, eu vou usar a nova da a verde, né? Boa. Mas tô vendo que você tá no seu estúdio aí. Você tá fazendo música pro Palmeiras aí, Xará? O que tá acontecendo? Você tá no estúdio, tem uma bateria ali atrás, olha lá. Pra vocês, eu tô no meu home studio, eu tô em casa, mas eu trabalho muito em casa, né? Não sei se dá pra ver aí, mas tem meus instrumentos aqui. Eu tô trabalhando aqui pra me eu tô nervoso pra caramba com esse jogo. Eu imagino, posso imaginar. E aí pra dar aquela relaxada, você faz um pouquinho de música aí, músicas novas aí, é isso? Aí, tô trabalhando um artista novo aqui e tô me distraindo, me concentrando no trabalho aqui pra passar o tempo, porque eu tô muito ansioso. O que você acha que vai acontecer lá, Xará? Me conta aí a sua expectativa para esse Flamengo e Palmeiras, que fizeram uma final em 2021 e voltam a se enfrentar agora. Puta, Capriotti, eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras tem uma força muito grande na Libertadores. Eu não sei o que acontece com o time, mas na Libertadores o Palmeiras parece outro time, parece um outro conjunto, parece uma outra mentalidade. O que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, eu tenho certeza que não vai acontecer. Agora, o Flamengo é um time casca, né? Tem ali o Arrascaeta, que é a chave. Eu tô rezando pro Arrascaeta cansar logo, cara, porque o Arrascaeta sai, o Flamengo também perde muita força, né? Então eu tô otimista, mas dentro daquela precaução natural de todo palmeirense da velha escola. E quem que você acha que no Palmeiras vai fazer a diferença? Se é o Arrascaeta pelo lado do Flamengo e no Palmeiras, quem que pode fazer a diferença hoje? Eu acho que a gente tem alguns que podem fazer a diferença, mas eu conto muito com o Vitor Roque, com o Andrés e também com o Flaco, né? Se o Flaco não tiver fominha, como ele estava nos últimos jogos, pelo amor de Deus, hein, Flaco? O Andrés, que foi o personagem da primeira decisão, da final lá em Montevidéu, né? Fez aquele gol que deu o título ao Palmeiras, evidentemente, que deu o título ao Palmeiras, né? Hoje, que ele seja protagonista pro Palmeiras então, né? Eu acho que ele tá mais maduro, acho que ele foi crucificado por ter errado aquela bola ali, né, esperando o gol do Daverson, mas ele joga muita bola, esse menino, ele é craque demais de bola, corre muito, eu no estádio algumas vezes vi ele jogando, ele tá em todo lugar do campo, ele é dedicado, super sério, eu acho que ele tá mais maduro para essa final. Alexandre Pretzel, Fernando Fernandes, João Paulo Capelanes, Leandro Quesada, Cláudio Zaidan, todo o nosso time tá aqui, tem pergunta pra você também, vamos lá, vai Pretzel. Eu tenho uma curiosidade, Rick, é um prazer falar contigo. Qual é a letra mais bonita, do hino do Palmeiras ou do Flamengo? E qual a melodia mais bonita, na tua opinião? Poxa, Pretzel, é difícil pra mim dar essa opinião sem o coração falar mais alto, né? Porque eu, pra ser sincero, eu nem conheço direito o hino do Flamengo. Claro que a gente já... Aquele começo, uma vez Flamengo, sempre fala... É meio isso. Todos os hinos, eu acho que dos grandes clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, até os grandes clubes do Brasil, né? Eu acho que são muito bonitos, mas eu tenho um carinho especial pelo lado clássico que tem no hino do Palmeiras. O hino do Palmeiras, ele é um pouco menos popular, porém, ele tem uma harmonia muito rebuscada que me pega bastante. Eu gosto muito, né? Mas eu acho que aí meu coração tá falando mais alto, Edson. Mas tirando do Palmeiras, tem algum que te chama atenção pelo Brasil, assim? A parte melódica, que casa bem com a letra ali? Algum te chama atenção, Xará? Eu gosto do hino do Grêmio também. Grêmio emocionante também, acho o Pretzel também. Não, até porque o compositor era ruim, né? Lupicínio Rodrigues. Ô, Rick. Aí o mesmo. Pois não, Zaidan. Vai, Fernando. Não, vai lá, Zaidan, por favor. Não, vai. Não, só é dizer que o mesmo vale pro compositor dos times cariocas, que é o Lamartine. Sim, exatamente, mestre. Babo, um monstro também, um monstro. Aliás, Bonadio, a letra do Flamengo, letra do hino do Flamengo, ela é interessante, porque ao contrário das demais, não é uma exaltação a si mesmo. Eu sou o maior, eu sou o campeão. Não.
é um hino que fala de sofrimento. Né? A letra do hino do Flamengo é muito interessante. É adequada, então, né? Hoje, pelo jeito, o Rick quer que eles sofram. Ô, Rick, boa tarde, é o Fernando Fernandes, prazer falar contigo. Você prefere no gol a volta do Everton ou a manutenção do Carlos Miguel? Caramba, Fernando, essa pergunta, olha, é difícil, viu? Porque o Everton, em forma, é imbatível. Eu acho que ele tem um lado que faltou muito pra gente nos últimos jogos, que é a saída de bola. E com certeza, o Miguel vai ser treinado para isso, melhorar esse fundamento que é tão importante pro nosso time. Mas eu... Rafinha, tô mandando no Axis. Ixi, peraí que tá... Eu acho ele muito... Com delay. Né? Eu acho ele muito seguro e muito ágil. Então cruzamento. Eu acho que vai... Eu acho que vamos de Carlos Miguel. Já tava jogando, eu acho mais seguro. Ô Rick, um abraço, é o Capelanes, prazer falar contigo. Ei. Eu não gosto de polêmica, não gosto de provocação, não gosto desse tipo de coisa. Mano, você tá voltando pra mim? Peraí, João, só, gente, pelo amor de Deus, eu preciso voltar o Daniel Xingote do ar, senão não tem como, né? Vamos, por favor, acho que agora saiu, vamos lá. Xingote tá feliz, é palmeirense também, cara, deixa o Xingote feliz da vida aí, ó. Olha lá. Olha lá, fala, Xingote. Para de falar, Xingote, tá vazando ar. Estão mixando errado aí, viu? Ô, Bonadinho, estão mixando errado. Botoneiro, o bagulho tá louco. Ô, Rick, mas é o seguinte, eu acompanho você bastante nas redes sociais e eu vi que recentemente você travou um duelo, um bom debate. E eu acho que é um debate assim, só para deixar bem claro. A gente tá passando por um novo momento, né? A gente tá buscando evolução. Hoje em dia, algumas brincadeiras elas não cabem mais, coisas que antes cabiam, antes era uma coisa que era tratada mais a brincadeira, e o apelido que o Palmeiras tem de porco era uma coisa pejorativa lá da década de 80, depois o Palmeiras adotou como mascote em 80, 80 e poucos, não vou lembrar exatamente a data, 85, 86, algo assim, e aí eu percebo que muitos apelidos que antes os torcedores se davam, eles pararam com isso, que agora é homofobia, agora é isso, agora aquilo, tá tudo certo. E eu vejo que você fica meio, não sei se é a palavra certa, mas fica meio bravo, chateado, quando alguns torcedores rivais falam do Palmeiras, se referem a porco, por mais que o palmeirense tenha adotado esse apelido. Como é que você está enxergando tudo isso e você que continua dando umas buzinadinhas, umas provocadas que eu sou favorável com apelidos e outros times também aqui da capital paulista, Rick? Um abraço. Um grande abraço. Sim, foi legal você ter falado isso. E fico feliz de você me acompanhar ali, porque eu uso muito as redes sociais para falar de futebol e para falar do Palmeiras, né? Porque eu, no meu lado aqui, profissional da música, eu não posso falar muita coisa. Então, eu no futebol posso falar o que eu penso. Assim, quando eu era garoto e ia nos jogos, principalmente Palmeiras e Corinthians, que os caras da torcida do Corinthians gritavam porco, eles não gritavam, eles falavam baixinho. Eles ficavam porco... Era extremamente ofensivo e irritante. Eu dava vontade de pular do outro lado e matar os caras. Então, quando foi feito essa jogada de marketing, de assumir o porco, eu acho que foi legal. Mas eu não posso apagar da minha memória e do meu sentimento que porco, quando eles nos chamam de porco, é extremamente ofensivo, xenófobo, preconceituoso e tudo mais. Então eu disse que eu vou continuar chamando o São Paulino de Bambi, sim. A não ser que eles parem de me chamar de porco. Então, assim, porque nós podemos nos auto-chamar de porco, mas como eles falam, é de uma maneira ofensiva. Então, assim, por que eles podem me ofender? Eu não posso ofendê-los? Muito bom, muito bem. Então, cada um entende da sua forma, né? É um debate, né? É um debate. Que como o palmeirense, ele adotou realmente o apelido e até um elogio, os porco é louco, é porco mesmo, não sei o quê, mas eu entendo que nas raízes históricas, para quem não sabe, foi um termo pejorativo. A origem é pejorativa, mas depois ela se transformou em algo bom. Você já teve apelido no colégio? Você reclamou, você tá morto. Você reclamou do apelido, ele pega. E o palmeirense foi esperto, abraçou o apelido e pararam, na teoria, hoje em dia, de se deu uma esvaziada, coisa que o São Paulo não fez com o apelido que o Vampeta colocou. Exatamente. Eu acho que eu também não assumiria, com todo respeito, nada contra o Bambizinho, que eu gosto pra caramba de animais, né? Pra deixar bem claro. Muito bom. Ô Xará, me diz uma coisa aí, qual é a música que você vai comemorar o eventual título do Palestra aí, quando o jogo terminar? Tem um som que você vai colocar aí pra comemorar o título?
Meu Deus, Capriotti, ó, eu vou te falar uma coisa, cara. Se o Palmeiras for campeão hoje, eu vou ficar tão louco, eu vou beber tanto, eu vou ficar tão maluco que eu vou ouvir pagode pra caramba, samba, apesar de eu ser um cara muito mais do rock, né? Mas hoje eu vou ficar muito louco, meu. Eu tô pensando aqui na possibilidade do Palmeiras dar uma goleada no Flamengo, cara. Seria o auge do futebolístico pra gente. Vai ter churrasco, espetinho de porco, não? Não, meu, vocês não sabem. Eu tô aqui com o flamenguista assistindo o jogo. Vai assistir o jogo com o flamenguista? Meu sogro, minha sogra e um sobrinho vieram do Rio pra ficar aqui em casa porque foi aniversário da minha filhinha, da Eva. E eles estão aqui em casa e eu vou assistir com os flamenguistas. Mas da outra vez, Palmeiras e Flamengo também estavam aqui e o Palmeiras ganhou. Então, de repente, eles vão me trazer mais sorte do que encheção de saco. Ah, então foi estratégia. Então foi estratégia. Repete a ação do primeiro jogo e repete tudo. Eu jamais conseguiria. Ô, Rick, uma última minha aqui. O Fernandinho acha que o Palmeiras é favorito, eu acho que o Flamengo é favorito. Cada um acha, alguns acham que não tem favorito. Sem clubismo, quem é favorito analisando momentos, times, tudo aquilo lá que você está acostumado a debater? Olha, eu acho que não tem favorito. Porque assim, se fosse o Campeonato Brasileiro, o Flamengo seria favorito. Porque o Palmeiras não veio jogando bem o Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo quando o Palmeiras estava mal no Brasileiro, jogar fora na Libertadores, eles faziam um jogaço. Então assim, eu acho que isso faz com que o Flamengo esteja muito preocupado, porque sabe que o Palmeiras tem uma energia diferente nessa competição. Então acho que está equilibrado, né? Esse tipo de final... Eu realmente, não é clubismo, eu realmente acho que não tem favorito. Assim como não dá pra cravar o Flamengo é favorito. Porque que quando chega na Libertadores, o Flamengo quase não se classifica, pô. Verdade. Foi mesmo. Muito bom. Eu tenho mais uma. Mais uma? Musicalmente. Como é que você vê a música hoje no Brasil? O funk tomou conta, os MCs também. O pessoal da MPB perdeu espaço. Playtune, aquilo que eles usam pra cantar, exatamente. Não é? Autotune. Você acha hoje que a música brasileira ela tá num nível péssimo ou não? Bom, eu acho que a gente tem um momento que a música tem importância e qualidade. As redes sociais são o maior problema porque concorre diretamente com a música. O que antes a gente só tinha a música para ouvir e as pessoas eram muito mais exigentes, hoje a pessoa ouve a música junto com outro contexto, né? Junto com imagem, junto com vídeo, com meme, com todas essas porcarias. E a música mais popular, de massa, ela acabou ficando também, de certa forma, uma espécie de meme musical. Isso é ruim, não tem qualidade, então eu procuro trabalhar num segmento diferente. Eu trabalho com a música ainda feito por artistas, por músicos, e eu também dei sorte, porque eu peguei uma fase muito boa da música brasileira, né? Eu comecei nos anos 80, mas eu consegui ter uma longevidade de ver todos os lados. Então hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar com música que eu acho que é mais artístico, mais... Mas assim, gosto não se discute. Então também eu acho que não dá pra gente ter preconceito. Agora, eternamente vai existir música boa e música ruim. E hoje a nossa música tá com uma baixa qualidade no geral, com algumas exceções. Você aceita o Elton John no Rock in Rio ou não? Zé Boretti. Com certeza. Não, é porque o debate aqui durante a semana foi que teve gente que o Elton John não poderia pisar no Rock in Rio, lembra, Capri? Não pode, não pode. Porque não é roqueiro. Porque não é Rock in Rio. Falei que não é roqueiro. Não. Eu não falei que o Elton John não é roqueiro. Não coloque palavras na minha boca. Não, o senhor falou que Rock in Rio é só pra roqueiro. Eu sou um cara conservador. Pra mim, o Rock in Rio nada a ver, nada contra. Tem lugar pra Anitta tocar e rebolar, tem lugar pra Isa, tem lugar pro Pablo Vittar, tem lugar pra todo mundo. Mas o Rock in Rio é cabelo comprido, Rick, e camiseta preta! Eu ouvi. Concorda, Rick? O João tava defendendo carreta furacão. Não. No Rock in Rio não tem espaço pra todo mundo. No Rock in Rio, vamos viver as raízes. Camiseta preta, cara de mal e cabelo comprido, Rick. Então, eu sempre defendo. Só... mas eu... Fala. Muito,
Acho que mudou muito. Mudou. Fala, Zaidan. Não, faz tempo que mudou, né? Mas o Bonadio, eu fiquei alguns minutos aqui sem conseguir ouvir. Então, não sei se já falaram sobre isso, mas são duas perguntas, mas muito rápidas, e que uma não tem a ver com a outra. Uma é sobre música, a outra é sobre o Palmeiras. Sobre música, é que com a morte do Lô Borges, os brasileiros foram percebendo que nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Rússia, o álbum Clube da Esquina é tido como um dos melhores álbuns da história. Inclusive, teve um intelectual americano que chegou a dizer, sabe aquela história de coisas que você não pode deixar de fazer antes de morrer, né? Uma delas ele colocou ouvir o Clube da Esquina. Elogiado, inclusive, por Miles Davis, né? Imagina. Então eu queria saber que impressão você tem, depois da morte do Lô, do trabalho do Clube da Esquina e do disco, Clube da Esquina 1 especificamente. A outra pergunta é sobre o Palmeiras, eu faço na sequência. Olha, o Lô Borges é um dos maiores artistas do Brasil, assim como todos os integrantes ali do Clube da Esquina e toda a geração, né, Flávio Venturini, toda a geração da MPB mineira. É muito rica musicalmente, uma melodia muito especial, uma forma muito emocionante de usar as notas e também as poesias, né? Então, assim, o triste é a gente chegar a esse ponto que a gente vê que os grandes nomes estão indo embora e não estamos tendo reposição à altura, né? Eu tô até com um disco aqui que eu ganhei de um amigo meu lá da Universal, do Paulo Lima, mandar um abraço para ele lá, o presidente. Ele mandou esse cara aqui que eu sou muito fã também, ó. É um disco Belchior. De vinil do Belchior, que é um disco maravilhoso, mas os caras estão indo, né? E a gente não tá tendo essa reposição. Tem muita gente talentosa surgindo, mas antes a gente tinha muito mais. Então, assim, eu sinto que o Clube da Esquina foi um fenômeno tão forte quanto a Bossa Nova. Talvez com menos marketing, né? E a outra pergunta, eu também não sei se vocês abordaram isso com o Bonadio, com o Rico Bonadio, mas é a do Palmeiras, né? O que você achou dessa declaração pública da Leila Pereira de que está pensando seriamente em tentar um terceiro mandato? Cara, Zaidan, eu vou te falar, meu. Eu sou muito fã da Leila Pereira. E tenho muitos amigos no Palmeiras, né? Amigos da situação e amigos da oposição. Amigos da minha geração que foram crescendo no Palmeiras e alguns estão lá e tal. Entre eles o Degon, o Ricardo Degon, que é o presidente do COF lá, que trabalhou comigo na Universal, ele era do departamento de vendas de discos. Enfim, tem muita gente lá e tem o Elinho também, que é da oposição. Eu vejo que a galera tá um pouco mordida com a Leila e não tá usando o racional para entender o que está acontecendo. Eu acho que se a Leila fizer essa alteração, não tem nada a ver com o que aconteceu na época do Mustafa. Não tem nada a ver com o que aconteceu em outros. Então, assim, eu sou favorável. Se me perguntar se eu sou a favor ou contra, eu vou dizer que eu sou a favor da Leila ficar pelo menos mais 2 mandatos. Eu acho o mandato de 2 anos muito. Mas o mandato é de 3. O mandato é de 3. 3. Não, de 3 anos, né? Isso, é isso mesmo. Você vê, pra você não nem aí pra política do Palmeiras, né? Bom, Xará, deixa eu te fazer pra gente liberar o Rick também, porque ele vai lá pra concentração agora, né? Pra assistir o jogo. No meio dos flamenguistas. Tá no meio dos rubro, tá no meio dos inimigos lá. Ô, Xará, só pra música agora, pra fechar. Inteligência artificial. O que te parece essa história da inteligência artificial na música? A gente tem visto já aí músicas sendo feitas por inteligência artificial. Isso vai dominar o segmento também? Como é que você enxerga isso? Olha, Capri, eu enxergo a inteligência artificial com muita tranquilidade, porque assim, eu já estou vivendo atualmente uma de absurdas. Então assim, os memes musicais que surgem, os artistas ruins que fazem sucesso, as porcarias que dominam as plataformas, isso tudo é muita gente. Vai ser só mais uma porcaria que vai surgir, entendeu? Uma porcaria a mais, uma a menos não faz diferença para mim.
Essa é a verdade. Eu acho que não vai funcionar, eu acho que não é arte, né? Eu acho que arte é tudo aquilo que a gente faz, que o ser humano faz com emoção. Quando você pinta uma tela com emoção e você coloca o seu sentimento naquilo, isso para mim é arte. Quando um computador faz matematicamente uma música ou uma imagem, não é arte. Então acho que a gente vai ter eternamente um monte de gente que vai consumir porcarias, como já consomem, e a gente vai ter nichos que são muito grandes e podem sustentar artistas, que vão ser pessoas mais exigentes, que não vão aceitar qualquer tipo de música feita automaticamente. Ô Rick, queria aproveitar, o futebol vive em constante evolução e os hinos dos clubes são centenários, praticamente surgiram com os clubes. Não caberia versões mais modernas dos hinos, não abrir mão dos antigos, mas criar algo novo, as novas gerações, aproximar, trazer algo de moderno? O que você acha? Fernando, você matou, cara. Eu penso exatamente isso. Não dá mais pra ouvir aqueles hinos, cara. A gravação é muito antiga, muito ruim. A qualidade é ruim. Não precisa deturpar. A gente pode manter as origens harmônicas, melódicas, mas podia regravar com qualidade boa. Eu já me ofereci para fazer no Palmeiras. Se algum palmeirense influente lá estiver ouvindo, eu gravo de graça. Eu quero dar isso pro Palmeiras. Porque não dá, inclusive, porque quem tá tocando o hino do Palmeiras é a banda do Flamengo, cara. Isso é um absurdo, os caras manterem a Flabanda tocando o hino do Palmeiras, que foi gravado lá não sei quando, 1900 e bolinha. Então não dá, cara, não dá. Tem que regravar isso urgentemente. Urgente. Você encampa aí a ideia de regravar o hino, Xará? Você organiza aí essa eventual regravação aí do hino do Palmeiras? E todos os clubes, né, deveria acontecer. Eu gravaria o do Palmeiras. Graça, cara. Se vocês me ajudarem, vocês que são clientes aí, puderem me ajudar a convencer as pessoas, que eu nem sei quem é que manda nisso, mas não dá pra ter o hino do Palmeiras tocado aquela qualidade e tocado pela banda do Flamengo, cara. Isso é absurdo, não pode ser. Certa vez a Placar fez uma roupagem nova dos hinos brasileiros, vocês lembram? Ficou um negócio maravilhoso. Queria perguntar, Capri, pro Rick sobre o Abel. O que será do Palmeiras depois do Abel? Eu acho assim, vai fazer falta, com certeza, porque o Abel é uma pessoa muito especial, né? A gente vê claramente, eu não conheço ele, mas a gente vê claramente que ele é um cara muito legal, que defende os jogadores, que ama o Palmeiras, que se encontrou aqui no nosso time, né? Então vai fazer falta, mas a estrutura que o Palmeiras montou, a forma profissional com que o Palmeiras é gerido hoje, eu acho que a gente vai arrumar um outro treinador muito bom, porém vamos continuar conseguindo bons resultados. Eu não acho que a gente dependa absurdamente do Abel. Eu acho que é melhor com o Abel, já tá lá, tá funcionando, não tem por que trocar. Mas se ele quiser sair, trocar e tiver um outro técnico, a gente vai continuar muito forte, eu tenho certeza. Ô Rick, é o que a Sara que tá falando aqui. Teria conquistado tudo se não fosse o Abel? Essa estrutura leva o técnico junto? Não, eu acho que é uma soma, né? Eu acho que tudo na vida, a gente valorizar as pessoas que realizaram. A história do se ganharia mais, ganharia menos. Eu acho que isso não importa muito. É a mesma coisa no meu trabalho. Os artistas que eu lancei, que eu produzo, fariam sucesso se fosse outro produtor? Cara, assim, o programa de vocês seria o sucesso que você, Quesada, em todo lugar que você vai, eu te escuto. Eu gosto dos seus comentários, a forma imparcial que você fala. Então, assim, é claro que ninguém é insubstituível, mas eu não tenho dúvidas de que a gente tem que enaltecer quem fez. O Veiga não pode ser xingado pela torcida do Palmeiras jamais. Não importa que ele erre hoje, se ele errar o pênalti lá, não importa. O cara já conquistou. O brasileiro precisa aprender, cara. E eu falo pra minha torcida, cara. A gente tem muitos jovens torcedores, eu tenho parentes jovens palmeirenses, que os caras não entendem isso, cara. A gente precisa valorizar os caras que realizaram, que conquistaram, né? E no Palmeiras a gente tem ali uma sequência de vitórias que nunca aconteceu na história, cara. Eu sou Palmeiras desde a época da fila, né? Eu sofri com isso. Então, assim, a gente tem que agradecer o que está vivendo hoje e valorizar os nossos ídolos.
Só de curiosidade, eu adoro esse tipo de coisa, ô Rick. O melhor cantor brasileiro da história e a melhor cantora, na tua opinião? Da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogão de bola pra você. Tem Palmeiras, tem Flamengo. E o primeiro destaque aqui na Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, é no time do Palmeiras, o verde. Como é que vem pro jogo? Um abraço, boa tarde pra você. Alô, alô, Bruno Migliozzi. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa tarde, abraço pra você. Todos os caminhos trouxeram o Palmeiras a Lima, no comando do técnico Abel Ferreira, Ulisses, que não fez mistério. Pro jogo de hoje já tinha praticamente anunciado. Tem seus escolhidos, seus definitivos, que vão ter que levar essa missão nas costas, buscar ser o primeiro tetracampeão da história da Copa Libertadores no Brasil. Paulinho, o Everton e também Lucas Evangelista nem no banco de reservas. O Palmeiras está definido com o time que vinha jogando para a grande final, Ulisses Costa. No momento de decisão da Libertadores da América, o microfone de Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro em campo. O destaque no futebol da Bandeirantes, mais um agora do Flamengo, Bruno Migliozzi. Como é que vem o Mengo? E também tem um técnico mais jovem, Felipe Luiz, ainda buscando seu primeiro título de Copa Libertadores. E hoje, com algumas dúvidas e, claro, surpresas na escalação. Léo Ortiz e Luiz Araújo ficam no banco, mesmo recuperados, com Pedro fora, com Plata suspenso. Tem novidade na escalação do Flamengo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que traz a decisão da Libertadores da América. Agora é pra valer, vale título, vale título, vale título. E vem emoção no rádio esportivo brasileiro. A imagem pode ser sua, mas o som é nosso, torcedor do Brasil. Eu quero mais informações do time do Palmeiras. Mais detalhes do verde. Vem Palmeiras, vem Verdão, vem Migliozzi. E é importante dizer, Ulisses, a importância que tem essa final a favor da equipe do Palmeiras em uma temporada que não começou do jeito que o Verdão esperava, após 700 milhões de investimento em reforços. Há 5 jogos sem vencer, tenta virar a página, mudar essa chavinha, porque hoje apenas a vitória interessa para a equipe de Abel Ferreira, que busca o seu terceiro título na carreira na Copa Libertadores. Lembrando que se tivermos empate no jogo, o jogo irá diretamente para penalidades máximas. Palmeiras e Flamengo vão jogar. Mais uma do time do Flamengo. Mengo vem aí, pois não, Migliozzi. Em um momento muito bom, claro, há um passo no título brasileiro, o Flamengo embalado pela sua torcida e comandado por um treinador que está em vias de renovar o seu contrato, Felipe Luiz, que busca ser inclusive apenas o segundo brasileiro na história a conquistar como jogador e agora tenta como técnico a maior competição da América Latina, a Copa Libertadores, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, é final, é decisão, é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras para você, nesse momento cobrindo todo o campo. Por esse nome, bandeira da Conmebol, com símbolos de Flamengo e Palmeiras, vai ser estendido no campo de jogo, ocupando todas as 4 linhas. Os torcedores vão observar a bandeira gigante da Conmebol de gol a gol para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Flamengo, daqui a pouquinho o campo de jogo vai ser coberto por essa bandeira. Mais um destaque no time do Palmeiras, mais Palmeiras no microfone da Bandeirantes, Migliozzi. Para falar um pouco dos personagens do jogo, aqueles que podem definir, serem decisivos nessa partida importante de logo mais. Vitor Roque e Flaco Lopes, dupla de ataque que juntos já foi para as redes 43 vezes nessa temporada. Esperança de gols, mas também tem alguém atrás, pensando no meio de campo. Rafael Veiga, que em 22 finais tem 12 gols com a camisa do Palmeiras, olha só, 5 em cima do Flamengo, ele conhece os caminhos dessa decisão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais um destaque no verde, mais do Palmeiras, fala do Palmeiras, Bruno, pra galera do verde. Para falar um pouco de Abel Ferreira, que tenta também marcar seu nome na história da competição e claro no Verdão, porque neste momento com 10 títulos conquistados, é já o maior técnico em termos de títulos da história do Verdão, mas pode se isolar. Busca o 11º, Abel Ferreira, para colocar o seu nome na história ainda mais com a camisa do Palmeiras, Ulisses. A bola vai rolar para Palmeiras e Flamengo, decisão Libertadores da América. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Antes de ir para os comentaristas Bandeirantes hoje, Alexandre Pretzel, Cláudio Zaidan, Leandro Quesada, os 3 comentaristas Bandeirantes destacados para o grande jogo. Nesse momento, a bandeira com o símbolo da Conmebol estendida de lado a lado no campo de jogo, de gol a gol no campo de jogo. Libertadores, a decisão 2025 que você vai conferir no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É jogão de bola para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola vai rolar, você vai se ligar. A Bandeirantes traz a emoção do jogo. Deixa eu dar uma passada no Allianz Parque. Everton Ramos está no Allianz Parque. Boa tarde para você, alô Everton.
Fala, Ulisses, um abração pra você e pro ouvinte ligado com a gente nessa jornada mais que especial na Rádio Bandeirantes. Torcedor do Palmeiras lota ruas e avenidas do entorno do Allianz Parque, milhares de torcedores para acompanhar juntos daqui das ruas a busca do Alviverde pelo tetracampeonato da Libertadores. Ruas tomadas, telões espalhados do lado externo de diversos bares para que o pessoal, mesmo na rua, consiga acompanhar. E há pouco comemorou com a entrada do time e o aquecimento no gramado em Lima. Torcedor convencido de que o Palmeiras será tetracampeão da Libertadores nesta tarde e noite de sábado em Lima. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. Nesse momento sendo montado um palco, verá um show antes da bola rolar para você. No microfone da Bandeirantes, a bola rola daqui a pouquinho. Tem jogão de bola, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Palmeiras para você, torcedor brasileiro. Vem na Bandeirantes. A imagem pode ser sua, mas o som é sempre nosso para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Libertadores da América para você, obrigado, torcedor brasileiro. A análise na decisão, a opinião na decisão, o ponto de vista na decisão deles. Alexandre Pretzel, Cláudio Zaidan, Leandro Quesada, um abraço para vocês, quase boa noite no Brasil. Aqui em Lima, ainda faltando 2 minutos para as 16 horas. A bola rola às 16h15, horário local, 18h15 no Brasil. O destaque da opinião Bandeirantes e de peso e de muita contundência, de muita análise. Pretzel, Zaidan, Quesada, na parada agora para a decisão da Libertadores da América. Um abraço, Ulisses, um abraço a toda a Ulisses Costa. Dale, Pretzel. Não, vai, mestre. Ulisses, uma multidão em todo mundo acompanhando essa transmissão. Já saudamos gente em tantas partes do mundo. E lá em Jaú, o grande José Maia, o Edson Pérez, Dr. João Ribeiro, um abraço para todos. O brasileiro não entra em campo em Lima. Acho até que o Palmeiras no Brasileiro se enrolou porque se ligou muito cedo na final da Libertadores. Ficou já muito ligado, obcecado por essa decisão, além de ter sido talvez o clube brasileiro mais prejudicado pela data FIFA, pelas circunstâncias, né, das convocações do Palmeiras. Então não entra em campo. O Flamengo está no momento melhor, já é campeão brasileiro, isso é óbvio, mas isso não vai ter peso nessa decisão. O Palmeiras já está, talvez até exageradamente, há um mês, ligado exclusivamente nessa decisão, meu caro Alexandre Pretzel. Perfeito, mestre Zaidan. Acho que vai ser um jogo parelho, as duas escalações muito bem encaminhadas, sem surpresas, pelo que os dois treinadores estavam indicando. Acho que no Flamengo as ausências do Pedro e do Plata realmente são um prejuízo grande, porque são dois jogadores ofensivos e de muita experiência em jogos grandes. E o Palmeiras com a sua força máxima em campo e tentando, é claro, abusar da força mental perante a má fase técnica do time, que não vence as 5 partidas, Quesada. Pois é, Pretzel e Zaidan, Ulisses, frente a frente hoje, duas das grandes gestões do futebol brasileiro, né? Não há dúvida nenhuma, se você fizer uma pesquisa nas ruas, até com torcedores que não são rubro-negros e nem palmeirenses, certamente muita gente, deixando o clubismo de lado, vai falar que essas duas são as duas grandes referências na gestão do nosso futebol. Não por acaso, de 19 para cá, esses dois times têm conquistado tudo em termos sul-americanos, são dois grandes vitoriosos, dois grandes representantes do futebol sul-americano, já fizeram decisão de Libertadores, vão fazer novamente outra aqui. Diferente, é verdade, na essência, mas no objetivo e no final da história muito parecidos, vitoriosos. O Palmeiras mantendo por 5 anos o mesmo treinador, enquanto que nesse período o Flamengo já mudou 9 vezes de treinador, mas o Flamengo dá certo mudando toda hora, o Palmeiras dá certo não mudando nunca nesses últimos 5 anos. Enfim, eu acho que não existiria, Ulisses, uma final tão maravilhosa, tão histórica e que toca no dedo, que toca com o dedo na ferida daquilo que está errado no futebol brasileiro. Um monte de gente fazendo futebol errado, Palmeiras e Flamengo fazendo tudo certo, e não à toa nesta grande decisão que você vai narrar já já em Lima, no Peru, de Flamengo e Palmeiras. Acho que não poderia e não deveria, né, ter outra decisão que não fosse essa envolvendo paulistas e cariocas na Libertadores da América. Ulisses Costa.
É o futebol da Bandeirantes, legal. Então os comentaristas da Bandeirantes trazendo a opinião. Cláudio Zaidan, Alexandre Précio, Leandro Quesada no futebol da Bandeirantes. Nesse momento, a camisa, o manto do Palmeiras estendido no campo de jogo com o manto do time do Flamengo. É Palmeiras e Flamengo, é Flamengo e Palmeiras. É decisão pra você no futebol da Bandeirantes. O destaque agora vem do jornalismo Bandeirantes. Alô Maria Eugênia Coitachi. Obrigado, alô Maria, boa tarde. Coitachi. O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixa a prisão em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e passa a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região também determinou a soltura de outros 4 sócios da empresa. Todos estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro e de manter contato com outros investigados. Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro ao tentar embarcar para o exterior em um jatinho particular. Segundo as investigações, o Banco Master concedia créditos falsos. As fraudes podem chegar a 17 bilhões de reais. Obrigado, Maria Eugênio Cotaiti, obrigado pelo carinho da sintonia, trazendo ligado você no microfone Bandeirantes para a decisão de Palmeiras e Flamengo para você. O futebol Bandeirantes traz o QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Cunha. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, Cunha, boa tarde. Fala, Ulisses, ótima tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes pra mais uma jornada esportiva. Acabou de acabar lá em Salvador, Vitória 2, Mirassol 0, ou seja, tem mudança na tabela do Campeonato Brasileiro. Já vamos passar por isso. Antes, às 8h30, tem Ceará e Cruzeiro. Agora sim, vamos lá, ó, mudança na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vitória sai da zona do rebaixamento, chega a 42 pontos e empurra o Internacional pra 17ª colocação. O Santos, que venceu ontem o Sport na Vila Belmiro, também agora é o 16º colocado do Brasileirão. O G4 segue com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. O Mengão tem 75 e o Palmeiras tem 70 pontos. O Cruzeiro, que entra em campo daqui a pouco às 8h30, pode ser o vice-líder até o final da noite deste sábado. O Mirassol tem 63 pontos, é o quarto, e o Fluminense é o 5º colocado, tem 58 pontos, mesma pontuação do Botafogo, sexto. O Bahia é o 7º com 57, o São Paulo vem logo atrás com 48, o Grêmio é o 9º, tem 46 pontos. Agora, Vasco da Gama 10º, Bragantino 11º, Corinthians 12º e Atlético Mineiro 13º, todos têm 45 pontos. O Ceará é o 14º com 42, o Vitória tem 42, acabou de vencer o Mirassol, e aí sim o Santos 16º, e aí o Z4 de Internacional que inclusive emitiu uma nota oficial na tarde deste sábado, oficializando o desligamento do técnico Ramon Dias. Ele que chegou ainda no segundo semestre de 2025 à equipe, não fez bons jogos com o Internacional e foi demitido, faltando 2 jogos então para o fim do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o 18º, tem 37 pontos, o Juventude é o 19º com 34 e o Sport Recife, já lanterna confirmado desse Brasileirão, tem 17 pontos. Hoje também foi dia de bola rolando na Europa. O Sunderland venceu o Bournemouth por 3-2 na Premier League, o Manchester City venceu o Leeds United por 3-2 e teve goleada do Newcastle para cima do Everton 4-1. Nesse momento o Fulham vai ganhando do Tottenham pelo placar de 2-0. E na Itália, o Milan vai vencendo a Lazio por 1-0 também. O Barcelona, por La Liga, entrou em campo e venceu o Alavés por 3-1. Outro time que venceu na tarde de hoje também, ou melhor, vai vencendo na tarde de hoje, é o Atlético de Madrid, que vai vencendo o Real Oviedo pelo placar de 2-0. Na Alemanha, o Bayern de Munique fez 3-1 no São Paulo e o Borussia Dortmund venceu o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-1, Ulisses. Obrigado. Tá aí o Pedro Cunha trazendo os detalhes para você do QG Bandeirantes de Esportes. Vitória importante do Vitória. A bola vai rolar. Tem Libertadores da América, tem a grande decisão. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. É jogão de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. Futebol Bandeirantes em campo na mesa de São Michel Lopes. Central técnica Beto Rebeque, Rafael Palmeira. Timaço de Eterna com Daniel Xingotti, o rei do agro. Nosso Daniel Xingotti, o rei do agro, Daniel Xingotti, comigo aqui no suíte, Alan Marcel, digital Alessandro Abad. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Tem jogão de bola, tem decisão, tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Palmeiras e Flamengo. Futebol da Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética.
Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Apita o árbitro, começa a decisão. 29 de novembro, ao vivo no Disney Plus. Uma noite mágica! A história será escrita na Libertadores. O Brasil alcançará a Argentina em número de títulos e um brasileiro chegará onde nenhum outro chegou, ao Tetra da Liberta. Que roteiro! Essa final promete! Palmeiras e Flamengo, dia 29, 6 da tarde, ao vivo no Disney Plus. A sua semana é agora! Entre os dias 24 e 30 de novembro, acontece a Semana das Estrelas na Estrela Bet. São dias de bônus, prêmios e recompensas para quem decide entrar no jogo de verdade. O jogo é seu, a premiação também pode ser. Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe agora o app disponível no Google Play. Estrela Bet, vai pra cima! Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. São Paulo tem as melhores rodovias do país e agora elas estão ainda mais modernas. Chegou o Siga Fácil, o sistema que está substituindo as praças de pedágio por pórticos com sensores de leitura que fazem a cobrança automática por tag ou direto pela placa do seu veículo. Sem filas, com muita tecnologia e tarifa justa, você paga apenas pelo trecho que percorrer. Siga Fácil, fácil de usar, justo para pagar. Saiba mais em sigafácil.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo são todos. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Também tem Black Friday no Aquário de São Paulo. Segundo lote promocional por apenas R$80. Aproveite e garanta sua diversão para as férias. É isso mesmo, só R$80 no ingresso para adulto ou criança, em até 5 vezes sem juros. Compre, agende e utilize até final de janeiro. Venda somente na internet até amanhã. Acesse aquariodesp.com.br e compre já. Black Friday no Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar.
Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone, ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro, esquadrilha da fumaça, não é brasileira, não, é peruana. Aqui sobre o estádio Monumental em Lima, no Peru. Na decisão da Libertadores da América, vamos escalar os times, começando pelo Palmeiras. Escalhe o Palmeiras, Milhose. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em calor. Escalando a equipe do Palmeiras, tricampeã da Copa Libertadores 99, 2020, 2021. O Verdão em busca do teto do campeonato manda campo. Carlos Miguel no gol, na direita 12, Kelvin. Zaga de 15, o capitão Gustavo Gomes. Ao lado do 26, Murilo. Pela esquerda, Piquerez veste a 22. Meio de campo de 3, Bruno Fux. 8, Andreas Pereira. 23, Rafael Veiga. Ataque de 40, Lan. 42, Flaco Lopes. O Tigrinho Vitor Roque veste a 9. São os 11 escolhidos do Verdão, Ulisses. Opções para Abel Ferreira, Lomba, Giai, Micael Benedetti, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Jefté, Maurício, Felipe Anderson, Facundo Torres, Ramon Sousa e Bruno Rodrigues. A Bandeirantes vem para escalar o Flamengo para você. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E quer ser o primeiro tetracampeão da história do futebol brasileiro. 81, 2019 e 2022 estão pra história. E hoje buscam o tetra, escalados com um passe no gol, 2 da direita Varela. Linha de zaga de 13, Danilo, 4, Léo Pereira e pela esquerda, Alexandro veste a 26. Meio de campo de 5, Pulgar, 21, Jorginho e 10. De Arrascaeta. Ataque de 15, Carrascal, 16, Samuel Lino. Bruno Henrique, o BH veste a 27, Ulisses. O futebol da Bandeirantes escala o banco do Flamengo. Opções para Felipe Luiz, Matheus Cunha, Emerson Royal, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e Everton Araújo. Saúl de la Cruz, Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinha, Juninho e Wallace. É decisão é no microfone da Bandeirantes, a arbitragem do jogo. Arbitragem argentina experiente, Darío Herrera é o dono do apito, auxiliado por Cristian Navarro e José Miguel Savorani. O quarto árbitro é Maximiliano Ramírez. Quem cuida do VAR é Héctor Paleta. Análise e opinião antes da bola rolar. Quesada, Pretzel. Alô, Zaidan. Vai lá, Zaidan. Meu caro Ulisses, o Flamengo tem uma qualidade um pouco superior em termos de jogadores, né, individualmente. E tem, na minha opinião, o único craque em campo, craque, que é o Arrascaeta. O Palmeiras deve, claro, dedicar uma marcação muito especial sobre o Arrascaeta. Não pode ser marcado como qualquer outro. Se você consegue anular pelo menos 70% do jogo do Arrascaeta, você compromete todo o jogo do Flamengo. E o Carrascal, que é um cara que é rápido, tem qualidade técnica, mas eu acho a defesa do Flamengo uma defesa com muitos problemas, sem o Léo Ortiz. Ele é disparado o melhor zagueiro do Flamengo. 2 laterais comuns. Então, apesar dessa diferença técnica individual, o Palmeiras faz jogo igual. E se tiver bem organizado, se fizer jogo muito acima do que andou fazendo no Campeonato Brasileiro nas últimas 2 semanas, é jogo pau a pau. E vou palpitar aqui o chute. Pode ir na arquibancada, no ângulo. 3-2 Verdão com prorrogação, Quesada. É isso aí, Zaidan. E o Pretzel, jogo para dobrar aí a marcação pelas alas. Varela, Carrascal de um lado, Piquerez, Vitor Roque, o Flaco do outro. Do mesmo lado aqui do Flamengo, Alexandro com o Lino batendo com o Alan e Kelvin. E acho, viu, Zaidan, Pretzel, que vai passar muito esse jogo pelo meio-campo da equipe do Flamengo, como tem acontecido nos últimos jogos, passando pelo Pulgar, pelo Jorginho, pelo Arrascaeta. Vamos ver aí, o Pretzel, o tamanho desse meio-campo do Palmeiras para combater toda essa inteligência do outro lado, representando a equipe do Rubro Negro. A presença do Bruno Fux como o primeiro homem de meio e quem sabe até fazendo o terceiro zagueiro se o Flamengo atacar bastante ou se o Palmeiras largar na frente para ele recuar. Para mim o Flamengo é mais time, é um time mais técnico, mas o Palmeiras tem a questão do mental muito forte também. Tudo contigo, Ulisses, boa transmissão, abraço. Vai começar a decisão da Libertadores, sai daqui, pertence ao time do Flamengo, vai começar o jogo. Apito o árbitro, Carrascal, toca na bola, na rola, se ela rola, deixa ela rolar.
Vem comigo, torcedor brasileiro, no microfone de mais uma tradição do rádio esportivo do Brasil. Do time do Palmeiras tenta descer para a direita do campo de ataque, vem pro toque de bola, aperta, tem que ganhar a jogada. Ganhou Alan na esquerda, direita de ataque, vai pra finta, entrou na área, balançou, cortou, saiu dela, ficou no chão. O árbitro manda ele levantar e jogar. A bola volta com o time do Palmeiras, o árbitro para o jogo. Marcou falta pro time do Flamengo, bater do campo de defesa numa boa pontada do Verdão. Chega bem pela direita depois do toque de Flaco Lopes. E aí? Com menos de 30 segundos de bola rolando, já dá as cartas o time do Palmeiras. Alan sai pela direita e deixa na saudade a marcação. Na sequência, Samuel Lino puxava contra-ataque, sofre a falta. O Flamengo tem a posse no campo de defesa. Direito do campo de defesa, vem com Varela domina para o time do Flamengo, tenta o toque de bola frente, vem Gustavo Gomes de cabeça, vem para tirar do perigo dali. Canta a torcida verde! Vem pra Lima com a Bandeirantes! Vem pra Lima com a Bandeirantes, sinta o clima! E vem pro jogo o time do Flamengo, bola foi solta pela direita do campo de ataque, recolhe com o time Bruno Henrique, tentou cruzamento no gol, afasta dali, vem pra tirar de qualquer maneira Kelvin. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Flamengo para ser jogando. Começo quente de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Recolhe no campo de defesa do time do Flamengo, sai jogando. Abertura do campo de retaguarda, vai pro toque de bola com o time Danilo prende para a direita do toque de bola para Varela. Varela recolhe para o time do Flamengo, vem pro toque curto pelo setor intermediário, abre a jogada com o Pulgar para Varela pelo direito do campo de defesa, recolheu Varela, Varela vem para Danilo prende na zaga central, sai jogando com Rossi fora da sua grande área, tenta o toque de bola, chegou Palmeiras, já chegou Flamengo, um de cada lado, abertura veio do toque contigo na intermediária, recolhe Léo Pereira, prende para o time do Flamengo, solta a jogada na sua zaga central para Rossi, ele domina para sair jogando pelo seu campo de defesa, é bola no campo de retaguarda, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, SU, você pode confiar, a bola volta no toque de bola de Alan, cochilou, perdeu para a volta para a direita com Fux lançou pro Tigrinho no meio do zagueiro, subiu de cabeça, vem pra tirar Léo Pereira, ele tira a jogada contigo no campo de defesa, sai jogando para Alexandre domina pro time do Flamengo, vem pro toque de bola para Samuel Lino, volta no campo de defesa para Rossi, domina o goleiro do Flamengo para ser jogando pelo seu campo de defesa, é bola pro time do Flamengo tocar no campo de retaguarda, Léo Pereira já domina no campo de defesa para ser jogando pro time do Flamengo, 0-0, é início de jogo para você, chegamos quase a 3 minutos de bola rolando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Bruno Henrique tentou escapar da esquerda, a bola escapa dele, vai para a linha de lado, no lateral pro time do Palmeiras bater. Manuel pro time do Palmeiras cobrar, você ligado na Bandeirantes. Descobra jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. É para o campo de defesa, lateral pro time do Palmeiras bater pelo direito do campo de defesa, vem para a cobrança Kelvin para bater lateral, Flamengo marca a pressão. Só tem opção com o Danilo mais atrás, mas Kelvin vai bater lateral à frente do comando de ataque para Flaco Lopes, subir de cabeça, o zagueiro corta, tira. A bola volta novamente, tenta o toque de bola do time do Palmeiras, lançamento pro Tigrinho. Ele corre atrás da marcação, apertou, atrapalhou-se o Flamengo. Rossi vem pra tirar, dá um bico na bola, tira. Em lateral pro time do Palmeiras, bater na esquerda, campo de ataque. O Palmeiras cresce, o Palmeiras sobe, a torcida do Verdão vem junto. Com postura de predador, a equipe do Palmeiras realmente esperando um vacilo do Flamengo para dar o bote, como quase fez agora o Vitor Roque na sequência. O Palmeiras aperta no campo de ataque, Ulisses. Lateral pela esquerda, Piquerez volta para Murilo domina para o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, ligado no microfone Bandeirantes, José Luiz e Washington curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe, domina novamente, vem pro toque o time do Palmeiras, a abertura do comando de retaguarda, vai tentar o toque contigo no meio, Fux domina, recolhe pro Verdão e sai jogando no campo de defesa com Carlos Miguel, ele prende para o time do Palmeiras no campo de defesa, rasga a frente, tenta o levantamento à frente, vem pro toque de cabeça, tenta ganhar, Flaco Lopes não consegue, a bola volta na intermediária, tenta descer o time do Palmeiras, toque no meio de Andregas Pereira, ele sobe de cabeça, ganha o lance pela direita, Kelvin aperta, tentou ganhar, a bola foi junta para a ponta esquerda, campo de ataque, já domina novamente Samuel Lino, prendeu para o time do Flamengo pelo setor de esquerda em cima do Fux, balançou, cortou, passou, cruzou, Fux vem para travar na recuperação, ele põe para fora e escanteio para o time do Flamengo bater. Em lance que envolve as duas novidades da equipe, o Samuel Lino que não era cotado para começar e o Fux que a princípio está na zaga, hein? Vale destacar, não está como volante, sim como zagueiro. Primeiro escanteio do Flamengo nos pés de Arrascaeta. Pode contar com alta performance e segurança.
cobrança pode contar com amortecedor HG Nakata. Este é o microfone Bandeirantes, o microfone de Bago, a tradição do rádio brasileiro. Escanteio para o time do Flamengo bater, vem levantamento dentro da grande área, escanteio para o time do Flamengo, Arrascaeta vem para a cobrança, é pelo setor de esquerda, primeiro escanteio do jogo, vai se posicionando para a cobrança para o time do Flamengo, bola batida fechada demais, vai embora para a linha de fundo, em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Buscou, quem sabe, o gol olímpico, né? A bola muito fechada no Arrascaeta, que aliás é o artilheiro do Flamengo na temporada, 23 gols, temporada mais artilheira do uruguaio, desde que chegou ao Mengão. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples de um instante, o tempo não para, Bandeirantes marca. Aqui Lima, Peru, girando o placar da final da Libertadores da América 2025. Vale o tetracampeonato para Palmeiras e Flamengo. Continua para você, Palmeiras e Flamengo 0-0 é o placar do jogo na Bandeirantes. Quem fala é você, Coen. Amanhã tem mais jogo do Campeonato Brasileiro, 2 partidas. Às 4 horas tem Corinthians e Botafogo em São Paulo e às 6h30 o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. É o futebol da Bandeirantes para você. Lateral para o setor de esquerda, campo de defesa para o time do Palmeiras. Ser jogando, se posiciona, pequeno espaço. O lateral levantou, tenta o toque de bola, Coutinho Flaco. Ele foi empurrado, o árbitro mandou seguir a bola. Volta no meio de campo. Recomeça o time do Flamengo no campo de defesa. Vem com o toque de bola, Coutinho de Léo Pereira. Léo Pereira domina para o time do Flamengo. Tenta o toque curto pelo setor de direito no campo de ataque para Varela. Subiu o Piqueires, tocou de cabeça, bola volta de calcanhar. Tenta o toque de bola, recolhe Bruno Henrique. Tentou passar, não consegue. Voltou para Gomes. Gomes liga a jogada para o Tigrinho. Dominou Vitor Roque pelo setor de esquerda. Campo de ataque, 1, 2, 3 para marcar. Ele tenta, finta, vem para tirar Varela dele. Domina no campo de defesa para sair jogando. Já recolhe novamente, tenta vir para o toque de bola. E o Tigrinho reclama com o Flaco Lopes para se posicionar, para trabalhar a bola. O Tigrinho ficou sozinho no meio de 4 jogadores do Flamengo. A bola volta no toque de bola. Recolhe novamente o time do Flamengo. Prende no campo de defesa. Domina com o Léo Pereira. Ele prende o lance 0-0 para placar do jogo. Estamos com 6 minutos de bola rolando. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio www.com.br, consulte condições. A bola volta no toque de bola, já domina contigo no setor intermediário, prende o lance curto pela direita, Varela prende o lance no campo de defesa, sai jogando aqui atrás com Rossi domina para o time do Palmeiras, por toque de bola novamente, o time do Palmeiras vai para cima, apertou Alan toca na bola, na saída de bola vai embora para a linha de fundo, ganha tiro de meta o time do Flamengo. E é normalmente o que vem acontecendo, Ulisses, nos duelos entre Flamengo e Palmeiras, posse de bola é rubro-negra, mas tenta espetar o Verdão, que está com o time todo no campo de ataque, pressionando a saída de bola do time carioca. 7 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, decisão, Libertadores da América, a Rádio Bandeirantes marcando presença aqui em Lima, no Peru. Opinião Bandeirantes, Zaidan, Pretzel, Quesada. Flamengo muito cadenciado, Palmeiras muito mais rápido, mas ninguém consegue finalizar, né? E o Vitor Roque não pode ficar no loteamento ali pela esquerda, precisa se aproximar mais do Flaco Lopes, Quesada. É um jogo de muito estudo nesse início, né? Marcação forte na saída de ambos os times, enfim. Se conhecem muito, né? O Abel conhece tudo do Palmeiras, do Flamengo, e o Felipe conhece tudo do adversário, né, Pretzel? Gostei da imposição até agora, forte física do Palmeiras, marcando demais o time do Flamengo. Ulisses. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Agora o brasileiro, Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já. A bola volta do toque de bola, contigo na intermediária para o toque de Fux domina pelo setor de ponta, vem para a finta. Kelvin tentou passar, brincou, perdeu, Alan recuperou. Ele ganha para o time do Palmeiras, liga a jogada para Flaco Lopes domina, toma a pancada. Alexandro vem para fazer a falta, é falta na direita para o time do Palmeiras bater campo de defesa. E apenas a segunda no jogo, o Alexandro foi a caça do Flaco Lopes lá no campo de defesa da equipe do Palmeiras. E aí, falta foi marcada, o Verdão que põe a bola 0-0 na grande final em Lima. E domínio do toque de bola contigo novamente, Roger Palme também tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, bola tocada, cascada de cabeça pelo Flaco Lopes. O Flaco tá ganhando todas de cabeça da zaga do time do Flamengo. Se o Tigrinho se ligar, vai ficar na cara do gol a qualquer momento, hein? A bola volta no toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo pelo setor de direito do campo de defesa, domina novamente o time do Flamengo. Abertura Varela prende o toque de bola, tentou tocar à frente, Bruno Henrique tenta o levantamento no campo de ataque, Murilo vem para marcação, afasta de cabeça, vem para tirar novamente o time do Palmeiras, tira Mal Gomes, era a volta, Coutinho, Veiga aperta na marcação, tentou ganhar o lance, ouviu o toque de mão de Veiga, tá parado o jogo, marcada a falta pela direita para o time do Flamengo bater. Ainda discreto no jogo, Rafael Veiga, que é o grande nome do Palmeiras em finais, são 12 gols em decisões e por isso conta com ele Abel Ferreira, agora vacilou, mão na bola,
O Flamengo tem a bola no campo de ataque. Mandar um abraço pro Brito. O Britão tá aposentando lá em Jales. Forte abraço de toda a família ligada no microfone. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Roger Palme. Domínio do campo de defesa. Tenta descer pela direita. Varela. Ele prende para o time do Flamengo. Tenta descer da cama de ataque. Piqueires vem para sua marcação. Ele tenta o toque. Ele bola, levanta a frente. Murilo sobe. Gomes sobe mais que ele. Corta, tira para a volta do setor intermediário. É para Bruno Henrique. Bruno Henrique arredonda a jogada curtinha para Jorginho. Jorginho prende para o setor de esquerda. Câmara de ataque para sua Maurílio. Prendeu, soltou para Alexandre. Alexandre tentou descer. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Domínio Sérgio Vinde. Abertura vem do toque. Ele para curtinha na intermediária. Andregas Pereira. Escapou do primeiro lindo lance do Andregas. Prendeu para a ponta. Soltou. Boa jogada. Abriu para Flaco. Ele balança a quarta. Vai tentar o toque. Ele para a volta. Curtinha do campo de defesa. Atingido o Flaco. A bola volta. Curtinha. Alexandre tá com sangue no olho. Lateral esquerdo do time do Flamengo. A bola volta do toque. Ele para o domínio novamente do campo de defesa. Murilo prende para o time do Palmeiras. Gira a jogada no campo de ataque para Veiga errado. Vem Piqueires. Tenta ganhar o lance. Não consegue. Murilo conserta a jogada. Ele rasga a frente. Levanta para o campo de ataque. Afasta novamente o time do Flamengo. Era a volta curtinha no setor intermediário pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Toca para no comando. Aperta o time do Flamengo de primeira. Rasga. Tenta o toque de bola curtinho à frente. Vem do toque de bola em cabeça. Piqueires vem para tirar. Bola volta no meio. Ouviu o toque na mão e puxado pelo Pulgar. O Veiga partia. Pulgar meteu a mão na bola. Ainda puxou. Fez falta. Além da linha que divide o gramado pelo ataque próximo à circunferência central para o time do Palmeiras bater. E era a chance de contra-ataque do Palmeiras. O Veiga dominaria essa bola com liberdade. Espaço para quem sabe achar alguma coisa. O Pulgar também percebeu. Puxa o meio-campista do Palmeiras, que vai criando espaço no campo de jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. E domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de defesa. A abertura vem do toque de bola contigo no setor intermediário. Já prende a esquerda. Recorde no toque de bola. Toca muito mal Murilo. Murilo tem que se ligar do jogo. Aperta na marcação. Tentou ganhar Piqueires. Houve a falta feia do Veiga. Recorde no campo de ataque. Tenta descer o time do Flamengo. Abertura pelo comando de ataque. Fux vem. Mergulhou, não achou. Voltou a Arrascaeta. Bateu. Ela vai embora do desvio. Vai embora para a linha de fundo, escanteio para o time do Flamengo bater. E o Veiga deu uma pegada forte ali, tá parado o jogo, o Carrascal tá caído. É isso, Ulisses, teve vantagem no lance porque a bola continuou com a equipe do Flamengo, que aliás teve a primeira finalização do jogo com a Arrascaeta, desvio, agora tem escanteio. Mas segue no chão o Carrascal, preocupação com o colombiano, sente o tornozelo. O Flamengo por pouco não leva perigo ao gol de Carlos Miguel. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos SU, você pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da decisão da Libertadores. Palmeiras 0, Flamengo também 0 com rapidinho. Hoje tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Às 4, o Vitória venceu o Mirassol por 2-0 e às 9 horas tem Ceará e Cruzeiro. Escanteio para o time do Flamengo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, começo de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Partiu o levantamento na grande área, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem Alain, dá um bico na bola, corta certinho, tira para o time do Palmeiras, bola volta com o Flamengo que sai dominando. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tenta tirar Flaco, lápis, toca de cabeça, mas a bola volta para Alexandre, tentou cruzamento no meio do gol, pega. Tranquilo, Carlos Miguel sai para fazer a firme e boa defesa. Zaidan e o jogo, como é que tá o jogo, Zaidan? Não tô gostando da maneira como o Palmeiras está jogando agora. A marcação forte é importante, mas muito afobado. E o Flaco Lopes muito longe do Vitor Roque. E aí, Pretzel? Olha, um jogo muito intenso. Acho que o Flamengo, quando chega com a Arrascaeta e com o Lino, o time do Palmeiras está tendo uma dificuldade de encaixar essa marcação. Mas um jogo muito equilibrado, como a gente esperava na decisão desses. Quesada. É um jogo de muito respeito, né? Porque os dois técnicos têm esse conceito também defensivo. Felipe Luiz foi um dos maiores marcadores da história e o Abel traz essa coisa europeia também do baliza 0. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Flamengo 0-0, decisão Libertadores 2025. Domina pelo campo de defesa, o time do Flamengo sai jogando com Jorginho. Jorginho recolhe pelo campo de retaguarda, abre para Léo Pereira domina pelo time do Flamengo, abre a jogada na esquerda para Alexandre. Alexandre volta para Pulgar. Ele recolhe, domina no campo de defesa, sai jogando novamente o time do Flamengo. Danilo já pede do outro lado tem pela direita aberto aqui Varela, mas o Flamengo incide a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola Jorginho. Ele arma o lance, tenta o toque de bola Pulgar, pede no meio, abertura, vem pelo comando de ataque, tenta descer o time do Flamengo. Domina Varela, escapa da marcação do Piqueires, leva 1, 2, 3 para a marcação, abriu na ponta, boa, bola na boca do gol, vai sair, bateu, Bruno Henrique para fora,
Ele meteu o pé na bola, a bola subiu, foi embora para a linha de fundo. O Flamengo assusta, erra o time do Palmeiras. A marcação abriu um buraco. Piqueires foi o primeiro a errar. Quase o Flamengo abriu o placar do jogo. E o responsável por abrir esse buraco foi o Varela, Ulisses. Pelo lado direito ele fez fila, deixou na saudade os marcadores e colocou justamente no Bruno Henrique, que vive grande fase. Últimos 6 jogos, 6 gols, dessa vez passou longe. Mas tá acordado o atacante do Flamengo no jogo. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para bater o tiro de meta. Tiro de meta para o time do Palmeiras, bateu do campo de retaguarda, decisão Libertadores. É na Bandeirantes, torcedor brasileiro, lançamento à frente do campo de ataque, aperta novamente, tenta ganhar o time do Palmeiras, não consegue. Toca de forma errada, a bola volta sempre, bola aérea do time do Palmeiras, não tá funcionando. Domínio do campo de defesa, o time do Flamengo sai jogando no campo de defesa, se levanta a torcida do Palmeiras aqui no mundo, aqui na cidade de Lima. Levantamento foi feito à frente, tenta o toque de bola monumental, balança, vem pro toque, Arrascaeta. Ele prende o lance pro time do Flamengo, já parte livre de marcação, vem pra marcação, prendeu pra esquerda, câmara ataque para Alexandre, dominou, recolheu, jogar pra Samuel Nino, prendeu, recolheu, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora pra linha de fundo. Palmeiras dando mole na marcação, quase o Flamengo lá de novo. E agora um absurdo o espaço que teve o Arrascaeta, dominou pra pensar, olhou pra trás, não tinha ninguém, nem Andrés, nem o Veiga, ele corre campo aberto, dá no Samuel Nino. O Flamengo tá assustando bastante o Verdão no campo de defesa. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É tiro de meta para o time do Palmeiras bater, se posiciona para bater, tiro de meta, vem pro toque, de bola, recorde com o Carlos Miguel. Ele bate à frente, bola alçada, de cabeça, ganha o time do Flamengo no peito, Danilo prende. Ele abre da esquerda para Varela, Varela domina do campo de defesa, sai jogando novamente para o time do Flamengo. Abre a jogada do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vai para finta, vem pro toque de bola curto no setor de meio de campo. Domina novamente o time do Flamengo com Varela no campo de defesa. Alô, Wendel, dos grandes laterais do Brasil, ligado no microfone Bandeirantes. Grande Wendel, Palumbo. A bola volta no toque de bola, já ganha contigo no setor de esquerda. Aperta o time do Flamengo, tentando ser tranquilo. Carlos Miguel sai do gol para pegar. É o goleirão do Palmeiras que pouco tocou na bola até aqui. Apenas 12 jogos com essa camisa, mas desses aí, 6 sem sofrer gols. Um bom momento pro camisa 1, tá substituindo o Everton lesionado. É futebol da Bandeirantes, vem pro jogo. Piqueires domina pro time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola, escapa para a marcação do primeiro, escapou do segundo. Vem pra fazer a falta o Pulgar. Tá parada, marcada a falta, esquerda, ataque pro time do Palmeiras bater. E o Pulgar já fez 2 faltas, hein? Sempre soltando o braço. Agora no drible do Piqueires, a bola parada é uma arma do Palmeiras, nos pés de Rafael Veiga. Vai mandar essa bola pra área, Ulisses. A bola volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já domina novamente a Laura Cruz, tá lá no digital da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de ataque, a falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento na grande área. José Luiz em Washington, nos Estados Unidos, ligado na Bandeirantes, se posiciona para a cobrança. Levantamento é falta, Palmeiras pelo setor de esquerda. Na bola tem Andréas Pereira, na bola para a cobrança de falta em frente ao banco de reservas do time do Flamengo. Se posiciona Veiga para bater escanteio, falta para o time do Palmeiras bater, falta para o Palmeiras cobrar. Andréas Pereira para Veiga, Veiga para Andréas Pereira, Veiga cruzou na boca do gol, vem para tirar Rossi no chute. Ele tira, a bola volta para a ponta, tenta o domínio, Kelvin vai sair jogando aqui atrás do campo de defesa para Carlos Miguel. Domina o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. A abertura vem para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras, vai tentar o giro de bola, tenta o levantamento à frente, desvio, o zagueiro tira, vem para o toque de bola, Flaco Lopes tentou ganhar, não consegue. No toque de cabeça, ganha o lance o time do Palmeiras, mas com falta do Veiga. O árbitro está marcando falta do Veiga em cima do jogador Arrascaeta. Falta para o time do Flamengo bater no seu campo de defesa. Duelo de armadores, né? O Veiga que tá tendo função dobrada, já que atua como volante um pouco também. Vai em cima do Arrascaeta, dá nas costas do camisa 10 uruguaio. O Mengão tem a posse e muito mais posse do que o Palmeiras no jogo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Domina do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando, prende o time do Flamengo no campo de retaguarda. Recolhe pelo setor de esquerdo no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Recolhe no campo de defesa, vem pro toque contigo pela ponta, aperta na marcação, tentou lançamento à frente. O toque de primeira, completamente equivocado e errado do Samuel Nino. Tranquilo no gol, Carlos Miguel sai para fazer a firme boa defesa. Recolhe no campo de retaguarda, Curtimina novamente no campo de defesa, vem pro toque de bola curto novamente, recolheu novamente no toque de bola. Recolhe o time do Flamengo, levantamento à frente do campo de defesa. O Flamengo tenta o Palmeiras
não consegue para a volta. Danilo domina, abre a jogada para a direita para Varela. Varela recolhe para o time do Flamengo, desce o morro, domina para a direita do campo de ataque, vai para a finta. Escapou da marcação do primeiro, Murilo vem para cima da marcação, levantamento na linha de fundo, aperta o time do Flamengo, vem para o toque de bola. Andreas Pereira domina para o time do Palmeiras e sai jogando no campo de defesa. Ele rasga a frente, levantou para o Tigrinho domina, abre para Flaco Lopes, prende o lance, Alan já partiu pelo setor de direita, lançamento para o Tigrinho, Danilo vem para tirar. E o Rossi sai, tá indo no campo de jogo, tocando no campo de defesa aí. Só com 2 jogadores, mas que se entendem bem demais, o Palmeiras tenta atacar. O Flaco Lopes por pouco não encontra um passe incrível pro Vitor Roque. Vem trocando muitas assistências na Libertadores, por pouco não sai mais uma. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata, pode contar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da final da Libertadores 2025. Continua pra você, Palmeiras 0, Flamengo também 0 na Bandeirantes, é você, Quen. Bola rolando também na Europa, o Tottenham vai perdendo em casa para o Fulham por 2-1 e o Milan vai vencendo a Lazio pelo placar de 1-0. Alô, Zaidan, e o jogo? O Palmeiras fica menos com a bola porque erra mais passes, né? O Palmeiras está errando 4 de cada 10 passes, é muita coisa. É um percentual muito alto de erros. Por isso o Flamengo já finalizou 2 vezes e o Palmeiras nenhuma, Ulisses. E vem pro jogo o time do Palmeiras, ganha a jogada Murilo. Murilo prendeu pro Verdão, Alan partiu pela direita do campo de ataque, bom lance à frente, abriu boa jogada, passou o Kelvin, pediu abertura para ele, da grande área, cruzamento do Kelvin, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora! Vitor Roque cabeceou pra fora, cabeceou pro chão, a bola quicou no chão e encobriu o goleirão Rossi. O gol do Rossi também foi pra linha de fundo. Quase o Palmeiras chega aí. Pra arrancar suspiros, os torcedores nas arquibancadas flamenguistas estavam tensos, porque tava sozinho o Vitor Roque. O Kelvin achou o cruzamento ideal. Na cabeça do Tigrinho, a bola quica no chão, encobre o gol defendido por Rossi. Quesada! Pois é, a bola tá passando muito pelo meio-campo do Flamengo e pouco pelo meio-campo do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras sacar o que tá acontecendo, vai perceber que só tá correndo atrás do Flamengo. O Andreas Pereira tem que entrar um pouco mais no jogo, tá escondidaço no jogo, a principal figura dessa armação, imagino eu, do time do Palmeiras. Pretzel. Olha, o Murilo roubou essa bola agora, foi a melhor coisa do Palmeiras no jogo, ocasionando esse cruzamento e o cabeceio do Vitor Roque. No mais, o meio-campo do Flamengo joga mais. É futebol da Bandeirantes, Danilo domina 0-0 na decisão da Libertadores, aperta em cima da marcação. O Tigrinho toca na bola e põe pra fora. É lateral pro time do Flamengo, bateu pela direita, Varela vem pra cobrança pro time do Flamengo. Agora o Brasileirão, Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 22 minutos de bola rolando, 22. É o primeiro tempo de jogo da decisão da Libertadores, girando o placar da decisão. Continua para você, Palmeiras 0, Flamengo também 0 no futebol da Bandeirantes. A bola volta, tenta o toque de bola, Alan. Ganhou, perdeu, recuperou, apertou Alan, vem para tocar a bola. Alexandre ganhou lance em lateral para o Flamengo bater. E a torcida do Flamengo vibra. Na Bandeirantes, quem fala é você, Quen. O Internacional anunciou hoje o desligamento do técnico Ramon Dias. A nota oficial do clube diz que ele e o filho Emiliano Dias saem juntamente de Osmar Ferreira e Bruno Uribari. Preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi também deixam o Esporte Clube Internacional. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo. A abertura vem para Léo Pereira, ele prende o lance no campo de defesa para ser jogando na decisão da Libertadores para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa, Tigrinho vem para cima, Danilo vem para o toque de bola, já recolhe a jogada contigo no campo de defesa, domina novamente, prende o toque de bola contigo novamente, Varela domina para o time do Flamengo, ele abre a jogada, tentou levantamento à frente, Gomes vem na marcação, tenta o toque de bola, a bola bateu no braço do Bruno Henrique, mas o Bandeira já marcava falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa, toque de mão de Bruno Henrique. Que tenta dominar em cima de 2 marcadores, Ulisses. Piquerez e Gomes dobraram para cima dele, inclusive se cumprimentaram, né? Disputa leal entre os 2 capitães da noite de hoje, da tarde de hoje, Bruno Henrique e Gustavo Gomes. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater no campo de defesa. Vamos chegando a 23, quase 24
4 minutos de bola rolando 0-0. É decisão da Libertadores da América. Vale título, vale o tetracampeonato para Flamengo ou Palmeiras. A bola volta no toque de bola, Coutinho. Vem pro toque de bola, o time do Palmeiras tenta chegar da bola, não consegue. Bola volta para Andréas Pereira, mata no peito. Domina errado, volta para ele, recolheu com pequeneza. A bola passa. Linha de lado, lateral para o time do Flamengo. Bater pela direita do campo de ataque. Arrascaeta vem para a cobrança de lateral para o time do Flamengo. Manual para o time do Flamengo cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Milton Reis está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lucas Dantas também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Tatiana também está ligado no Only. A bola volta no toque de bola que eu digo novamente. Alô, Luiz Filho, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Luiz Andrés também curtindo o som da Bandeirantes na grande final. A bola volta no toque de bola que eu digo novamente. Grande Zé Luiz. A bola volta no toque de bola. Recolhe curto no campo de ataque. Tenta descer o time do Flamengo. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para fora. Em lateral para o time do Flamengo. Bateu pelo direito do campo de ataque. Vem Varela para a cobrança. Lateral para o time do Flamengo cobrar. Ative Fita Estrela. Acesse o site. Abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Dominou Vitor Roque. Arrascaeta pegou ele por baixo. No carrinho e vai tomar o primeiro amarelo do jogo. Imprudente agora a camisa 10 do Flamengo, mas como foi inteligente o Vitor Roque, porque ele corre lá do campo de ataque para disputar essa bola, ganha e provoca o primeiro cartão amarelo do jogo. Para o camisa 10, Arrascaeta, certamente uma marcação pesada. Bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Pretzel Zaidan. E Quesada, merecido amarelo. Merecidíssimo Arrascaeta saindo da sua origem para fazer falta de carrinho. Sim, merecido. É o futebol da Bandeirantes para você. E domínio do toque de bola, curtindo pela direita. Vem Fux dentro do toque de bola, sai jogando errado pro Veiga. Merecido cartão, Zaidan. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Já domina bem pelo toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe o time do Flamengo para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Placar de 0-0. Na decisão, vale o tetra campeonato da Libertadores para você ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Domínio do campo de defesa. O Thales está ligado no microfone Bandeirantes. Sempre vivo, sempre ligado, Thales. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe o time do Palmeiras. Abertura vem para Fux domina para o time do Palmeiras, é para jogar para Veiga. Veiga domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, perde o lance, aperta na marcação, Fux deu bobeiro, Veiga, recolheu o time do Flamengo, tentou descer com a Arrascaeta, Fux vem para tirar, ele está jogando para Alain, Alain domina novamente para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola, frente do vídeo do campo de ataque, recolhe a jogada novamente, curtinha, Flaco Lopes derrubado, Alexandro está na pressão, faz falta novamente para o time do Palmeiras, bater do campo de defesa. E Luiz para destacar que há pouco, Abel Ferreira esperneou, ficou muito irritado com o Andréas Pereira, fez orientações cobrando que ele apareça para receber o passe. Tem que ajudar na saída de bola o camisa 8. O Abel tá nervoso no campo de jogo. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. E domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de defesa. Vem para o toque de bola com Gomes. Gomes domina no campo de retaguarda para jogar a curtinha na zaga central. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras. Tenta o levantamento pela direita do campo de ataque para Fux. O Palmeiras abre o jogo. Lançamento à frente do campo de ataque. Aperta, vem para o toque de bola. Tenta ganhar novamente. Recupera com muito mais vontade. Jorginho. Ele prende o lance. Faz o giro em cima da marcação com a Carrascal. Carrascal domina para o time do Flamengo. Já partiu para o setor de esquerda. Varela está livre na direita. Abriu para Varela. Ele domina em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras. Vai para o toque de bola. Curtinho para Pulgar. Pulgar dominou para Arrascaeta. Ele tentou o toque de bola. Deixou passar. Curtinho para Carrascal. Carrascal domina. Cochilou. Perdeu. Vem Veiga. Ganha o lance para o time do Palmeiras. Vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Tentou partir. Houve a falta. Tá parado o jogo, falta pro time do Palmeiras bater, Jorginho faz falta, tá parado o jogo. E reclamam os jogadores do Flamengo, principalmente o Léo Pereira, porque achavam que a falta era em cima do Jorginho, que caiu primeiro. E olha, o Felipe Luiz tá revoltado, já falando com o quarto árbitro, acusando o toque de mão no lance. Os dois técnicos agitados na beirada do campo. Se posiciona para sair jogando, é para do campo de ataque, é falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa, vem Gomes para a cobrança, solta no toque, ele bola contigo na intermediária para Andréas Pereira. Ele prende o lance lá atrás no campo de defesa para Carlos, recolhe Carlos Miguel, o goleirão do time do Palmeiras para ser jogando. Ele tenta o toque de bola, já levanta para o comando de ataque, busca a jogada para a ponta, sobe Flaco Lopes de cabeça, ganha. O Tigrinho vem para apertar, tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta, Andréas Pereira vem, toca na bola, vem para tirar. Gomes levanta, frente, o árbitro para e marcou a falta, tá parado o jogo. E a reclamação da torcida é cobrando um amarelo, né? Em cima do Bruno Henrique, que segue caído no chão com a mão no tornozelo, porque já tem amarelo na equipe do Flamengo. A Arrascaeta levou. Dessa vez pro Gomes sai barato.
Merecia o amarelo, o Andrés Pereira ou não? Ou o Gomes? Na minha opinião, não. Pra mim também não. Não, nada. Foi na disputa. É o choque normal. É falta para o time do Flamengo bater no campo de defesa. A abertura vem pela direita no campo de defesa. Varela prende o seu recorde no campo de retaguarda. Zaidan juntamente com o Pretzel com Quesada. Os comentaristas bandeirantes da decisão da Libertadores da América. Prende o lance, vem para o toque de bola. Coutinho na intermediária, Samuel Lino. Ele prende, aperta na marcação. O time do Palmeiras tenta ganhar o Janga. Recolhe Coutinho, Rascaeta. Vem para o toque de bola, aperta o time do Palmeiras. O árbitro marca. E na sequência pegar o Fux. Na sequência, depois da falta marcada para o Flamengo pegar o Fux. E tive impressão de ser o Pulgar. Depois do árbitro marcar a falta, ele pega o Fux que está caído no campo de jogo. E pelo que eu vi, mostra amarelo, viu, Ulisses? Amarelo para o Eric Pulgar, meio-campista chileno. Já são 2 amarelos para o Flamengo. Imprudente, de novo o Pulgar que pisou no Fux caído no gramado. Fux caído no campo de jogo. Zaidan, Quesada, Pretzel, jogo parado. Bom, houve a falta do Fux, não há dúvida, mas o que o Pulgar fez não foi disputa de lance, né? O lance já estava resolvido, já havia uma falta marcada, ele chega para agredir o Fux. Então por isso o Abel reclamou, porque achou que o amarelo foi muito pouco para o que fez o Pulgar, né? Olha, eu achei a falta normal em cima do Arrascaeta. Depois, na sequência, o Pulgar realmente ele acaba esquecendo a bola. Mas não sei se pegou tanto assim o Fux para todo esse drama, né? Sentido demais o jogador do Palmeiras. Chegou junto o Fux, foi uma falta claríssima, né? Ali preocupa, tal. Os jogadores continuam se empurrando, tal. Agora o Pulgar tá demarcando o território ali, né? Acho que não precisa, início de jogo, é bom evitar amarelo, porque é um jogo que pode ir pra prorrogação, inclusive, né, Ulisses? É verdade, e uma coisa que é bom dizer, hein? O Pulgar é o normal dele, gente. Desculpa. O torcedor do Flamengo tinha uns comentários, os caras falando, não, o Pulgar toma amarelo porque ele marca, é função dele. Não, mas ele sempre faz isso, ele bate, ele pega por trás, aquela coisa toda. Ô Ulisses, ele deu um pontapé, não é disputa de bola, não é nada. Ele se irritou porque o Arrascaeta estava caído, e aí o Fux fica tentando tirar a bola ali que estava entre as pernas do Arrascaeta. E sai com ela. A falta já estava marcada. Ele chegou e deu um pontapé na perna do Fux. Foi isso que ele fez. O VAR não pode decidir nada, mas deveria dizer pro árbitro: olha, dá uma olhadinha nesse lance, vê se não é para vermelho. Ficou a marca na canela do Fux. Irresponsável Pulgar, né? No mínimo irresponsável. O VAR é o Hector, não é? É o Hector que é o VAR. Ele tem que chamar para ver o lance. Ou estou completamente errado aqui, por gentileza. Vocês que estão na TV, eu estou totalmente olho nu. Assim. É isso aí. Se ele não vir, ele tem que chamar o VAR, lógico. Aqui no Brasil ele ia ser expulso. Só para resumir, a canela do Fux com 2 arranhões gigantescos. Não, eu acho que se fosse no Brasil ia dar vermelho pro Fux no lance do Arrascaeta e depois o Pulgar na chegada ao Fux. Eu não duvido. Porque os caras... ou dava amarelo só, porque os caras são tudo maluco na arbitragem brasileira. Olha, tem 2 vergões, Ulisses. Como era de Oswaldo Cruz, vergões, parece um buraco na canela do Fux. Que chegada o Pulgar do Fux, eu não sei não, hein? E ninguém se manifesta em relação a VAR. E o banco do Palmeiras pressiona o quarto árbitro e o Bandeira. Jogadores do banco do Palmeiras, todos eles na arbitragem aqui à beira do campo. Que pegada o Pulgar deu no Fux. Que chegada, ficou de graça para o Pulgar, hein? Para você ligado na Bandeirantes, só tomou a cartão amarelo. E nenhuma manifestação de VAR aqui. Eu tô observando, o Fux sai mantonando, sentindo ali o Fux. E vaias do torcedor, não chama o VAR, não funciona. O árbitro mandou esperar para a cobrança de falta. Fux lentamente vai voltando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, aí parado o jogo, se posiciona para sair jogando novamente. É para do campo de defesa para sair jogando novamente. Recolhe novamente o time do Flamengo para tocar do campo de defesa. Recolheu Coutinho novamente no campo de retaguarda. Danilo para Léo Pereira, abriu jogada para Rossi. Rossi domina para Varela. Varela prende para a direita no campo de defesa. Tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Vem para subir de cabeça. Bruno Henrique tentou ganhar a jogada. Coutinho no setor
intermediário, vai pro toque de bola, aperta Pulgar, ele tenta o levantamento, bola desvia, vem para cortar dali, toca na bola de qualquer maneira, Andréas Pereiras, perigo, toque de bola, Andréas Pereira, recolheu bola, volta contigo no toque de bola com Samuel Nino, ele prende para o time do Flamengo que tenta descer do campo de defesa e sai tocando 31 jogados. Se tivermos empate, prorrogação e pênalti da Libertadores, se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser sim a mais premiada do Brasil, se assim você pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando Pulgar, domina no campo de defesa, abriu jogada para Danilo, prende o toque de bola para Léo Pereira, ele recolhe pela esquerda, campo de ataque para Alexandre tentou o passe, ouviu o desvio, a bola sai, é lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita de defesa. Já aumenta a tensão no estádio, né, Ulisses? Se o clima era de festa há pouco no Monumental de Lima, agora os torcedores apreensivos dos dois lados, até cantam um pouco mais baixo, o jogo vai ganhando contornos de tensão na capital peruana. Alô, Dona Ivone, um beijo, minha mamãe tá ligada no microfone da Bandeirantes, alô, Dona Ivone, alô, Jô, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, a bola volta no toque de bola, tenta descer, Coutinho recolhe novamente o time com Varela domina do campo de defesa, aperta, vem pro toque de bola, tenta ganhar o lance. Piquerez e o árbitro tá marcando a falta. Por excesso de agressividade, né? O Piquerez chega para roubar essa bola do Varela, vai com os dois braços e acaba machucando o conterrâneo. O Flamengo tem a bola, 0-0, persiste na grande final em Lima. A Thaís Freitas também tá ligada, nossa diretora do microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer da ponta, aperta novamente o time do Palmeiras, vem pro toque de bola, Coutinho na direita, Kelvin domina Rio pro toque de bola, Coutinho pro setor de ponta, adianta jogar a Kelvin, passa mal, era falta com o time do Flamengo que tenta descer bem na marcação. Chega Andréas Pereira, dá um pico na bola, corta, vem pro toque de bola, Flaco Lopes tentou a garta dividida, não consegue, era falta para Andréas Pereira de cabeça, recolheu, soltou, jogada para Alain, tenta o levantamento pro toque de bola do Tigrinho, tentou chegar da bola, vem pro toque de bola, curtinho aqui atrás, recomeça, Léo Pereira, sai jogando novamente para o time do Flamengo, ele prende a jogada no campo de defesa, apertou, vem para ganhar a jogada do time do Palmeiras no peito, recolheu, tentou o toque de bola, Flaco Lopes ganha o lance, vem Léo Pereira na recuperação depois de perder a bola e põe para fora, é lateral para o time do Palmeiras, bater lateral, vencendo o campeonato no comando de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura do campo de ataque, vem pro toque de bola, contigo novamente no setor intermediário, obrigado torcedor pelo carinho da sintonia, Natália Vieira, também tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado Natália Vieira pelo carinho da sintonia, aperta na marcação, já recolhe no campo de ataque, aperta, tenta o toque de bola, contigo no meio de campo, recolhe novamente Rossi domina no campo de defesa e sai jogando pro time do Flamengo, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, a bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Flamengo, prende o lance no campo de defesa com Jorginho articula a jogada no campo de defesa, ele liga a jogada para a direita para Léo Pereira recolhe para o time do Flamengo e sai jogando no campo de ataque, enfia a jogada no meio, vem para a marcação, aperta o time do Palmeiras, recolhe a jogada com o Tia Murilo, ele vem para o toque de bola para Piquerez parte com a bola dominada, recolheu, tem um toque de bola para o Tigrinho, vai ser obrigado para Veiga, mas vai chegar a marcação do Arrascaeta, Veiga domina, inverteu da direita no campo de ataque, lindo lance do Veiga no peito, já domina Alain, prendeu para o time do Palmeiras, vai para a finta, girou, Andréas Pereira pede, ele toca mais atrás para Fux para Andréas Pereira vem para o toque de bola para Fux domina novamente, recolhe com Gomes domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para a linha esquerda, campo de ataque, chutou para Murilo prendeu para Piquerez prendeu para o setor de esquerda, campo de defesa, volta para Murilo recolhe para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, a abertura vem para Gomes tenta o levantamento no comando de ataque para Kelvin, ele tentou subir de cabeça, foi deslocado, a bola está saindo para a linha de lado em lateral para o time do Flamengo bater, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, Flavinho Cirino tá ligado no futebol Bandeirantes em Marília, obrigado pelo carinho da sua sintonia, é na volta do toque de bola com o time do Flamengo, Pulgar sai jogando no campo de defesa, abriu, recolheu para Léo Pereira para Alexandre prende para Léo Pereira domina para o time do Flamengo pelo seu campo de defesa, gira a jogada, campo de retaguarda para Varela domina no campo de defesa para sair para o jogo, ele prende a jogada, ameaça o levantamento à frente, faz o break em cima da marcação, recolhe Varela, solta pelo meio de campo para Jorginho para Varela domina novamente pela ponta, abre para o toque de bola de Arrascaeta domina do campo de defesa, sai jogando o time do Flamengo, descambra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, é o futebol da Bandeirantes para você, a Mafre trouxe você para assistir a final da Libertadores da América, Mafre, o tempo não para, Bandeirantes marca 37 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da final da Libertadores da América. E vem pro jogo, ganhou, Tigrinho soltou, jogada na esquerda, recolheu, balançou, Veiga, tomou a falta!
E tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Palmeiras bater e tem mais amarelo, Veiga no chão. Pegaram o Veiga, tive impressão de ser o Jorginho. Jorginho, terceiro amarelado do lado do Flamengo. Atenção, hein, torcedor rubro-negro, já são 3. E vale destacar o mérito do Vitor Roque, ele vem lá de trás pra roubar essa bola. Na sequência, o Jorginho tenta recuperar e acaba acertando o Veiga. 3 amarelos no jogo, os 3 pro Mengão. É o futebol da Bandeirantes pra você. Merecido, Zaidão, amarelo. Merecido, o Flamengo caiu demais. O Palmeiras encontra espaço para jogar agora, mas o jogo tá fraco tecnicamente. Pretzel, merecido. Merecido, e o Palmeiras rouba a bola na intermediária e abre um clarão daí para atacar. E vem pro jogo o time do Palmeiras. Quesada, ok, o cartão Quesada. Ok, e os 3 do meio-campo do Flamengo pendurados: Arrasca, Jorginho e o Pulgar. Isso é ruim, hein? A bola volta no toque de bola do time do Palmeiras para ser jogando, porque só estamos no primeiro tempo. Quesada, 37 minutos de bola rolando. Se persistir empate, teremos prorrogação e penalidades máximas para você. Ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. É só o primeiro tempo do jogo, 37 de bola rolando. Domínio do campo de defesa, o time do Flamengo está jogando com Léo Pereira. Ele prende Danilo, mandou inverter para Varela. Varela domina no campo de defesa para o time do Flamengo em frente ao banco de reservas do Mengo. Ele prende a jogada 0-0. É o placar do jogo, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras para você. Decisão da Libertadores. O Tigrinho vem para a marcação, aperta, tenta ganhar a jogada, não consegue, bola volta para Danilo. Danilo atravessa uma bola perigosa, tenta chegar Alain para ganhar a jogada de Alexandre. Alexandre vem para o toque de bola, Alain aperta em cima da marcação, tentou o toque curtinho, Samuel Lino abriu novamente para Alexandre, tentou o lançamento à frente, tranquilo do gol. Sai do gol para fazer a defesa, Carlos Miguel para o time do Palmeiras e ser jogando no campo de retaguarda. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. 30, 38, vamos chegando a 40 minutos de bola rolando. Placar do jogo continua de 0-0, decisão da Libertadores. A abertura vem pro toque de bola, Andréas Pereira. Ele levanta no comando de ataque, vem pro toque de bola, tentando descer o time do Palmeiras. Calvin domina mal. Sai, cobra de tudo para a linha de lado, em lateral pro time do Flamengo, bater do seu campo de defesa. De novo, né? Um erro do Kelvin pelo lado direito. A bola foi muito alta, talvez olhou pro sol ali, acabou tendo uma dificuldade para dominar. Coloca pra lateral e mesmo quando tenta sair com a bola não consegue o Verdão. O Flamengo segue com a posse em Lima, no Peru. Nesse momento, 95% do gramado na sombra. É bola na decisão da Libertadores. Domínio do campo de ataque, tentou o domínio Veiga. Veiga lança a jogada pro Tigrinho. Ele mata na coxa, domina. Escapou da marcação! Toma a falta! Tá parado o jogo, Léo Pereira vem pra matar a jogada, faz falta pro Palmeiras bater na esquerda, campo de ataque. Mestre em provocar amarelos, hein? O Vitor Roque sofrendo muitas faltas nessa partida e essa é muito próxima na área. Dessa vez não pintou mais o amarelinho, mas tem a posse o Palmeiras na bola parada com Andréas Pereira ou Rafael Veiga. E vem pra cobrança de falta pro time do Palmeiras. Levanta a torcida do Palmeiras. Falta pro Verdão bater. Se posiciona para a cobrança pelo setor de esquerda. Eu transporto você através do som da sua imaginação. Aqui para Lima, no Peru, no Monumental de Lima. É falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque vem para a cobrança. Ele falta o time do Verde. Se posiciona Veiga para bater falta pelo setor de esquerda. Placar do jogo 0-0. Veiga na bola, partiu, levantou na boca do gol. Subiu o zagueirão, vem para cortar. A bola quica na intermediária. Tenta levar contra-golpe. Aperta Andréas Pereira. Tenta ganhar pro time do Palmeiras. Não consegue. Arrascaeta partiu. Lançamento à frente. Kelvin vem na marcação, dominou, Arrascaeta aperta, vem pra marcação, tentou o toque de bola, soltou muito forte na linha de fundo, tentou chegar, o Flamengo, bola vai embora, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem pra tirar, Tigrinho briga, em cima do Varela, tenta ganhar o lance, não consegue, vem pro toque de bola, Flaco Lopes deixa, a bola volta, Coutinho novamente, aperta Tigrinho, ele tenta ganhar a jogada com muita vontade, recolheu, toque de cabeça do Veiga, errado, no ponto futuro errado, a bola volta com o time do Flamengo, domínio do campo de ataque, Carrascal, ele prende o lance, vem pro toque pra Pulgar, domina pelo campo de defesa para sair jogando. Domina no campo de retaguarda o time do Flamengo para sair pro jogo. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já e vem pro jogo. Bruno Henrique passou, vai fazer o gol, dominou, escapou, vem pra tirar de qualquer maneira, Piquerez. E o Bruno Henrique se choca com o goleiro Carlos Miguel. Lateral pro time do Flamengo bater na esquerda, chega com perigo o Flamengo, Piquerez, o pé da salvação. E o Bruno Henrique especialista em encontrar brechas no sistema da defesa do Palmeiras. Mais uma vez, ele ataca o espaço e o Palmeiras se vê desorganizado, tem que afastar de qualquer forma. O Flamengo segue no campo de ataque.
Dessa vez, Carlos Miguel e a defesa do Palmeiras salvam a pátria. No futebol da Bandeirantes pra você. Domina, vem pro toque, leva o time do Palmeiras. Tentou ganhar novamente, vem pra finta. Sai a bola pra fora, tentava o domínio. Flávio Lopes ganha lateral pro bom Palmeiras. Manual, Palmeiras pela direita do campo de defesa. Zaidan e o jogo 0-0, final da Libertadores. 43 jogados no primeiro tempo. Se o Arrascaeta está bem marcado, está visível no jogo, é preciso também fazer uma marcação adequada em cima do Carrascal. Ele não pode encontrar o espaço para dar um passe como esse. O jogo tecnicamente está pobre, né? Mas às vezes os times dão umas vaciladas. O Palmeiras já 2 vezes deixou o Flamengo chegar na cara do gol. Finalizaram mal. E aí, Quesada? O Ceni recentemente falou que o estilo Abel Bola, né, não é muito legal porque ele estica muito. A bola sai da defesa para o ataque sem passar pelo meio-campo. E isso está acontecendo a todo instante. A bola não passa pelo meio-campo da equipe do Palmeiras, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você ir lá no morro, lá em cima, né, nas montanhas. Aqui não é um morro, é uma montanha, né? Em que está aqui em Lima, torcedores lá em cima no morro assistindo ao jogo. Só para você ter uma ideia, é impressionante o torcedor assistindo o jogo aqui em Lima, no Peru, lá na montanha, lá no alto, no topo. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É para o campo de ataque para ser jogando. Já recolhe a jogada contigo no setor intermediário, prende o lance Rossi domina para o time do Flamengo, abriu para Alexandre domina, já estamos com 45, vamos chegar a 45. É para o toque de bola contigo novamente, recolheu Alexandre, tentou passar, Alan vem para tirar e recebe a falta. É falta para o Palmeiras bater do campo de defesa. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Mais 3. 45, vamos para mais 3 minutos de bola rolando para você ligado no microfone Bandeirantes, mais 3 minutos de bola rolando. Já dominando o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo seu campo de defesa para sair para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. 0-0 é o placar do jogo, Palmeiras e Flamengo. Vale o tetracampeonato da Libertadores para o futebol brasileiro. Quem ganhar leva. Lançamento à frente, Flaco Lopes vem para a jogada, Tigrinho aperta, vem para tirar da sola, Pulgar, ele tira. A bola volta para Murilo, sobe de cabeça, ganha o lance, levanta para Veiga. Veiga tenta o domínio, toma o tranco nas costas, recolhe contigo no setor intermediário, tenta apertar novamente o Murilo, recolhe para o time do Palmeiras, levanta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque em velocidade, tenta ganhar o lance, a bola volta com o time do Palmeiras, ganhou jogada, Tigrinho balançou, bandeira parou, marcou saída de bola em lateral para o Palmeiras, hein? E por isso até tinha parado a defesa do Flamengo, o Varela ficou reclamando, mas a bola ainda é palmeirense. Piquerez vai para a cobrança, o Verdão no campo de ataque. E Piquerez cobra, levantou, tentou, Veiga o cruzamento, a bola desvia, Rossi sai do gol para fazer a defesa. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir um novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Mais 2 minutos de jogo, você ouviu o toque na Bandeirantes já aí na mesa de som com Michelzão Lopes. 46 minutos de bola rolando, iremos a 48 do primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola já volta com o time do Flamengo. Domina o Flamengo para ser jogando pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente, aperta, falha, Pulgar, ela volta com toque de bola contigo na intermediária, já recolhe Flaco, domina, levanta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, tentou buscar o Tigrinho, ele aperta, tenta ganhar o lance, vem pra ganhar o Tigrinho, ganhou pro time do Palmeiras, tomou a pancada do Danilo, o Danilo perdeu, depois bateu, o Danilo perdeu, depois bateu, o Danilo perdeu, depois bateu, falta pro time do Palmeiras bater da esquerda. E hoje só dá pra parar o homem com falta, Ulisses. O camisa 9, Vitor Roque, é o terror da defesa do Flamengo e também no meio de campo, já provocou vários amarelos, agora de novo foi caçado. Bola parada, 23 Veiga, 8 Andreas Pereira. As esperanças do palmeirense em Lima. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, se posiciona para cobrança. É falta pro time do Palmeiras bater na esquerda. É falta pro time do Verde cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Estamos aí com 2:20 mais 40 segundos com os acréscimos aqui em Lima, no Peru, para você na decisão da Libertadores. É falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Veiga
Veiga, ele pede passagem para cobrança de falta para o time do Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes, é Bandeirantes com você, é falta para o time do Verde bater. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia, só da Bandeirantes em todo o Brasil, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. É falta para o time do Palmeiras bater em frente ao banco de reservas do Flamengo, é falta na esquerda de ataque, próxima linha lateral do gramado. Veiga, ele partiu para a bola, levantou no banco do gol, vem para tirar, afasta a zaga, a bola voltou para Piquerez, bateu, para desvia, vai para escanteio. Ela toca no Léo Pereira, escanteio, Palmeiras, esquerda na pressão do Verdão, quando ergue o braço o árbitro. Termina o primeiro tempo em Lima, no Peru, não deixou o time do Palmeiras bater escanteio. Palmeiras 0, Flamengo também 0, fica tudo pro segundo tempo, é quente o jogo aqui, intervalo de jogo, na decisão da Libertadores da América, tem gente no topo da montanha assistindo o jogo, ô Capriotti, tem um monte de lhama lá, pô! E tá cheio mesmo, então a galera lá assistindo o jogo no alto da montanha aí que circunda o estádio da partida. Mas vamos lá então, porque é intervalo inteligente Bandeirantes. E ó, tá barato pro Flamengo, hein? Era pro Flamengo já tá com 10 em campo aí. O VAR não chamou. E o Flamengo vai empatando com o Palmeiras 0-0. Alô, Bruno Milhozzi, o que é que você tá vendo? Me conta aí, Milhozzi. Capri, agora o princípio de confusão. Algum dirigente do Flamengo falou alguma coisa e o Gustavo Gomes tá indo pra cima. O Flaco Lopes segura, o departamento do Palmeiras também. Mas eu tô vendo aqui o Anderson Barros, também o João Martins indo pra lá responder. Não consegui ver o figura, que falou alguma coisa em direção ao Gustavo Gomes. Uma irritação na saída do gramado e um primeiro tempo que a princípio era tranquilo, controlado. O João Martins foi um dos que mais se irritou do lado palmeirense. Já é o clima em Capri pro segundo tempo, por enquanto 0-0 no Estádio Monumental. É, mas o jogo é nervoso. O jogo é pegado, é jogo estudado, é final de Libertadores, é jogo grande, é jogo gigante. 0-0, é hora de ouvir os comentaristas Bandeirantes. Hoje nós temos um trio de craques. Um trio, porque o jogo é grande e nós temos que ter aqui um trio de craques. Então aqui estão Leandro Quesada, Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan, que vão explicar agora, detalhe por detalhe, como foi esse primeiro tempo e por enquanto o empate por 0-0. Começo com você, vamos lá, Zaidan! Ô, Capriotti, antes de mais nada aqui, um abração pro amigo Moacir Bombig, o filho dele, Paulo Vitor Bombig, também o Vinícius Lopretti. Todos nós já ouvimos, já lemos, aquela história de que não, final, decisão, o jogo provavelmente será ruim, porque é muito nervoso. Olha, o jogo é nervoso, é uma decisão, mas nós já vimos inúmeras decisões, inúmeras finais com jogos formidáveis, né? Então não é isso que explica a pobreza desse primeiro tempo. Foi um primeiro tempo pobre, tecnicamente. Que grande lance tivemos. O Bruno Henrique chegando livre ali, mas quando divide com o goleiro acaba tocando sem direção na bola. 2 chutes do Flamengo para fora da área. Uma cabeçada mal feita, mal executada pelo Vitor Roque. E só, é muito pouco. Porque os dois times são bons. Então a gente tem de esperar mais. O primeiro tempo foi tecnicamente pobre. Tudo bem, a decisão, os caras estão nervosos, muita falta, segura um pouco a onda, porque sabe que pode ter prorrogação. Mas eu espero um segundo tempo muito melhor, Capriotti, porque o primeiro não foi bom. Não, foi ruim mesmo. Vamos lá, Pretzel, me conta aí o que é que você viu desse jogo no primeiro tempo. Não, eu também acho, até esperava mesmo que a decisão fosse mais intensa do que técnica. Acredito que o Flamengo até os 20 minutos tenha dominado o meio de campo, com a Arrascaeta trabalhando muito bem a bola e solto, com o Andréas Pereira um pouco perdido na marcação, Samuel Lino ganhando em cima do Kelvin. Então o Flamengo teve algumas finalizações perigosas, mas só uma em direção ao gol, que a bola acabou desviando também no Bruno Fux. Depois que passou dos 20 minutos e o Palmeiras adiantou a marcação e começou a bloquear a saída do Flamengo lá no campo do Flamengo, foram 2 roubadas muito interessantes, uma do Murilo, outra do Vitor Roque, e aí o Palmeiras começou a chegar mais perto da área e a incomodar um pouco mais a defesa flamenguista. Tanto é que os jogadores começaram a bater em rodízio em cima do Vitor Roque, exatamente por essas vitórias dentro do campo do Flamengo. Um 0-0 acho que acredito normal, pelo peso e pelo tamanho dos dois times e também pela falta de competência nas finalizações. Tomara que o segundo tempo seja bem melhor, Capri.
Fala aí, Quesada, quero te ouvir também. Primeiro tempo 0-0 em Lima para Palmeiras e Flamengo. Eu compartilho tudo daquilo que o Pretzel disse há pouco e o Messi Zaidan também. Agora, são dois técnicos europeus, né, Capri? O Abel construiu a identidade dele trabalhando na Europa e o Felipe Luiz, embora brasileiro, não é? Embora o Abel também seja um pouquinho brasileiro, mas o Felipe Luiz construiu a carreira dele inteira trabalhando na Europa, na Espanha, na Inglaterra. Então, o conceito desses caras numa decisão, obviamente, que é impedir que o adversário jogue. Então, por isso que o jogo está tão ruim, né? O Flamengo, ele tem mais qualidade técnica ali no meio-campo, mas ele se fecha bem. E, curiosamente, os três caras pendurados no time do Flamengo são os caras deste meio-campo. O Pulgar, o Jorginho e o Arrascaeta. O que não me agrada no jogo do Palmeiras é essa esticada de bola, né? Bola sai da defesa e a tal da ligação direta para o ataque, sem passar pelo meio-campo. Eu fiz uma crítica aqui ao Andréas Pereira e esse foi até o motivo de uma informação trazida pelo Miliose no primeiro tempo, né? O Andréas é chamado pelo Abel Ferreira e certamente essa deve ter sido a conversa. Vamos segurar um pouco mais essa bola, vamos trabalhar um pouco mais com essa bola no meio-campo, porque o Palmeiras passou a maior parte do tempo, quase 70% de posse de bola do Flamengo, a maior parte do tempo do jogo, o Palmeiras correu atrás do Flamengo. Com todo o respeito, acho o Flamengo um timaço, mas o Palmeiras também tem um timaço, né? Tem que ficar um pouco mais com essa posse de bola. Não me agradou o primeiro tempo, assim como o Zaidan e o Pretzel, eu acho que a gente, e você, e a torcida do Palmeiras, e a torcida do Flamengo, todo mundo espera algo mais vistoso para a segunda etapa dessa grande final, Capri. Valeu, já volto com vocês aí, vou agora com Everton Ramos lá na Rua Palestra Itália, ao lado do torcedor palmeirense. Como é que tá o clima aí, o ambiente aí no entorno do Allianz Parque? Fala aí, Everton Ramos. Capri, com o pessoal agora se dispersando por aqui pela Rua Palestra Itália, o pessoal que reclamou bastante no primeiro tempo, principalmente em relação a uma possível expulsão ali do Pulgar. Vou chegar ao lado desse casal aqui, inclusive, vou perguntar ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes como que passou o primeiro tempo e o que esperar do segundo. Boa noite, como você se chama? Boa noite, Igor. E aí, Igor, fala pra gente. Cara, o pênalti, não, hoje tô maluco. O vermelho, aquilo aí, uma maldade, você é louco, não dá. Mas o Palmeiras melhorou no final final do primeiro tempo. E se continuar melhorando assim no segundo, é nosso, com certeza. Qual que é a sua aposta de placar ainda hoje? Acho que vai uns 2-0. Ó, 2-0, tá confiante pro segundo tempo. Obrigado, viu? Tá aí, Capri, o torcedor que lota as ruas agora se dispersando. Pessoal indo no banheiro, pegar ali uma outra bebida para voltar e acompanhar daqui a pouco a segunda etapa por aqui. Valeu, Everton Ramos continua ao lado do torcedor do Verdão e a gente já volta aqui no intervalo inteligente. Bandeirantes de 0 pro Palmeiras, 0 pro Flamengo. Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Tricampeão Gabriel Casagrande recebeu um grande impulso para seguir com chances de título na Stock Car depois que o STJD rejeitou o recurso de Rafael Suzuki e da TMG Racing em razão da desclassificação da corrida principal na 8ª etapa da temporada, disputada em 5 de outubro no Autódromo Velocitar. O paulista e a equipe baseada em Americana perderam o triunfo que foi herdado por Casagrande. Após liminar que concedeu efeito suspensivo, piloto e equipe recuperaram momentaneamente a vitória, mas a decisão no tribunal foi de manter a punição, o que por consequência elevou Casagrande à condição de vencedor da prova. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado, é hora de mudar.
confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. O Gigante Max Atacadista faz a maior Black Friday do Brasil. É preço baixo de atacarejo com desconto de Black Friday. Não dá pra perder. Ovos com 20 unidades, R$ 8,89. Arroz Camil, pacote 5 quilos, R$ 15,75. Contra filé, R$ 38,87 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max a partir de R$ 3,38. Café 3 Corações, 500 gramas, R$ 25,78. Isso sim é Black Friday gigante. Vem! Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. A sua semana é agora! Entre os dias 24 e 30 de novembro, acontece a Semana das Estrelas na Estrela Bet. São dias de bônus, prêmios e recompensas para quem decide entrar no jogo de verdade. O jogo é seu, a premiação também pode ser. Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe agora o app disponível no Google Play. Estrela Bet, vai pra cima! Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes.
7h18, 14 de intervalo em Lima. 0 pro Palmeiras, 0 pro Flamengo. Já tem todo o segundo tempo. Atenção, Pedro Coin. Teve jogo do Brasileirão hoje, vai ter mais um agora à noite. Confirma pra gente aí, Pedro. É isso aí, Capri. 2 jogos do Campeonato Brasileiro nesse sábado, às 4 horas. O Vitória venceu o Mirassol pelo placar de 2-0. Resultado que tira o Vitória da zona do rebaixamento e empurra o Internacional. Notícia importante envolvendo o Internacional, eu já falo. Só confirmar antes, às 9 horas, tem Ceará e Cruzeiro. O Internacional anunciou hoje a demissão do técnico Ramon Dias, após os maus resultados que ele e o Emiliano vinham conseguindo no Campeonato Brasileiro. E anunciou agora há pouco a volta de Abel Braga. O técnico Abel Braga, então, é o novo treinador do Internacional para a sequência do Campeonato Brasileiro. Só confirmando o Z4 do campeonato agora, Capri. O Vitória que venceu saiu, foi a 15ª posição. O Santos foi a 16º e o Z4 tem Internacional na 17ª com 41, Fortaleza com 37, o Juventude, já rebaixado o Juventude na 19ª posição, já lá no Campeonato Esporte com 17 pontos. Bruno Milhose, os times estão voltando aí, Bruno? Ainda não, Capri, campo de jogo vazio e festa nas arquibancadas dos dois lados, hein? Aumentou a confiança, as duas torcidas animadas para o segundo tempo. Bom, Pretzel, Quesada e Zaidan. Deveria ter sido expulso o Pulgar, Zaidan. Sim, aquilo é uma agressão. É uma agressão. Para mim, o cartão vermelho pro Pulgar seria o mais adequado. Também acho. Acho que o mínimo. Poderia ter mostrado sem dó, né? Cumprindo a regra. Aqui no Brasil também. Ele não quis expulsar porque é uma decisão, porque é uma final, mas o VAR poderia ter chamado pelo menos para ele fazer a análise do lance. O VAR errou completamente, né? E o árbitro viu a canela do Bruno Fux rasgada lá com duas marcas profundas. É um prejuízo aí pro Palmeiras, certamente. Voltou. Né? Ô Zaidan, você me chamou, você queria falar alguma coisa, Zaidan? Não, só mandar um alô pro grande Marcelo Mendes, palestrino, achou o primeiro tempo fraco, mas ligadão na Bandeirantes, esperando coisa melhor, com os times já de volta, Capriotes. Boa, alguma mudança aí, Bruno? Voltam todos, Capri, sem mudanças para a segunda etapa, pelo menos a princípio. E nós vamos voltar também sem mudanças para todo o segundo tempo. Confirmando, se terminar empatado é prorrogação. Se a prorrogação terminar empatada é pênalti. Mas vai ter muita emoção. E para contar essa emoção, ele está de volta, o melhor narrador de futebol do Brasil. É com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Saída que pertence ao time do Palmeiras. Veiga vai tocar na bola. A torcida do Palmeiras com bandeiras em verde e branco. A torcida do Flamengo com balões em vermelho e preto. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. 0-0. É decisão de Libertadores da América e decisão é no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Nesse momento, nesse instante, o árbitro está ali zerando o seu cronômetro. Vai começar o segundo tempo do jogo. Você ligado na Bandeirantes. Tudo pronto para falar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Apita o árbitro. Toca na bola, Veiga, ela rola, se ela rola. Deixa ela rolar. Ulisses Costa. Começa o segundo tempo da decisão da Libertadores. Vale tetra, vale tetra, vale tetra. Campeonato Palmeiras e Flamengo 0-0. Domina o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. Parte para a bola, Carlos Miguel. Ele levanta para o comando de ataque. Vem para tirar novamente. Alan tentou brigar para ganhar a jogada. A bola volta contigo no setor intermediário. Passa pelo Alan. Domina contigo no meio de campo. Recolhe a jogada curta. Jorginho. Jorginho domina pela direita no campo de ataque. Abriu o bom lance à frente. Vem para o toque de bola. Varela. Recolheu, tentou a finta em cima da marcação, driblou, recolhe no comando de ataque, vem pra finta, cruzamento, no gol, Carrascal bateu, afasta de qualquer maneira, Kelvin foi pra linha de fundo. Já é pressão do Flamengo, Ulisses, começo do segundo tempo, cruzamento no afobado Kelvin, hein? Coloca essa bola pra fora, o Arrascaeta vinha por trás pra buscar a finalização. Já é o terceiro escanteio a favor do Flamengo no jogo, Carrascal vem pra cobrança. Vem pra cobrança de escanteio, Carrascal pro time do Flamengo, pra você ligado na Bandeirantes, e o Kelvin tá caído, hein? Antes desse lance, Ulisses, ele se machucou numa trombada com a Arrascaeta, sentindo até agora, tá descansando, já tá de pé. Escanteio a favor do Mengão. Escanteio pro time do Flamengo, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança de escanteio, novamente a Arrascaeta. Ele vem para bater escanteio pro time do Flamengo. 0-0 é o placar do jogo. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar o zagueiro, voltou de primeira, bate à frente, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira Dari Murilo.
Bola volta tranquila para o time do Flamengo, que domina no campo de defesa para ser jogando, recolhe Rossi. Rossi bate, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vem Piqueires de cabeça, ganha a jogada, tenta chegar a bola novamente. O time do Palmeiras recolhe no campo de defesa. O time do Flamengo para ser jogando com Rossi. Rossi domina, o árbitro não vai dar qualquer tipo de falta, hein? É isso mesmo, Ulisses. Agora deixou claro porque teve essa trombada entre o camisa 10 de Arrascaeta e o Kelvin. O Kelvin ficou sentindo, o árbitro fechou os olhos. Claro, deu cartões amarelos, já foram 3 para a equipe do Flamengo no primeiro tempo, mas deixa rolar muita coisa também. O jogo tende a ficar mais pegado na segunda etapa. A bola domina no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Flamengo. A abertura vem pelo campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo na sua zaga central, Danilo. Danilo domina, faz o giro em cima da marcação, recolhe para Pulgar. Pulgar recolhe para o time do Flamengo para ser jogando com Léo Pereira. Ele prende pelo campo de defesa, Léo Pereira. Recolhe para o time do Flamengo, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vai tentar a finta, tenta o toque de bola lá atrás para começar. Domina novamente no toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe no campo de defesa, Danilo. Danilo prende para o time do Flamengo, abre a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Já solta a jogada contigo pelo comando de ataque. Aperta na marcação, você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo a decisão da Libertadores. Lançamento à frente do comando de ataque. Aperta na marcação, recolhe novamente o time do Flamengo para sair jogando. É bola para o Flamengo tocar no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E vem Palmeiras domina no campo de ataque. Lançamento do Veiga para o Flaco Lopes, mas estava impedido. A bola volta com o time do Flamengo para ser jogando com Rossi pelo seu campo de defesa. Você curtindo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Vai tentar o levantamento. Lançamento à frente no campo de ataque. Vem para o toque de bola. Murilo tira para o time do Palmeiras. Afasta. A bola volta contigo novamente com Veiga. Veiga tenta ganhar. Recolhe a jogada. Andreas Pereira ganha com vontade. Lançamento no campo de defesa, Jorginho abre para Rossi. Rossi domina para o Flamengo para ser jogando no campo de defesa. Ulisses, só para destacar, agora há pouco o Flaco nem foi pro lance porque estava impedido, tem impedimento semiautomático nessa partida, hein? E vem pro jogo, tem impedimento semiautomático, sim, a bola volta no campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, vem Gomes de cabeça, sobe, corta, tiro, perigo, bola volta, contigo na intermediária para Alain. Alain dominou, já partiu, escapou do primeiro, pode soltar pelo setor de ponta, enfiou jogada para Flaco. Lindo lance, partiu o Tigrinho, é boa, a bola na esquerda, capricha que sai o gol, balançou, cortou pro lado errado e perdeu, recuperou, abriu para Andreas Pereira, prendeu na ponta para Alain. Alain dominou pro time do Palmeiras, vai pro drible, limpou, vai fazer o gol, bateu em cima da marcação, recolheu, Flaco Lopes bateu em cima do Danilo. A bola volta com o time do Palmeiras, domina no campo de ataque, tentou descer, o árbitro para o jogo. Marcou falta do time do Palmeiras pela direita, tá parado o jogo, o Kelvin fez falta, tá parado, caído no campo de jogo, sentindo também o Samuel Lino. Mas as armas... E também o Léo Pereira que tomou uma bolada na altura do estômago. É verdade, na boca do estômago, dói demais na finalização do Flaco Lopes. O Palmeiras, Ulisses, mostra suas armas. O Alain de novo no drible e o Flamengo se defende com pelo menos 6 jogadores na área. Trocação franca no segundo tempo. A bola é do Mengão no campo de defesa. E aí? Alô, Zaidan, alô, Quesada, alô, Pretzel. Bom, antes de mais nada, o Kelvin não fez falta. O árbitro se confunde muito, para todos os lados. Ele errou contra os dois times porque se confunde nesse tipo de lance. Ele está tomando decisões erradas desde o começo do jogo. E são lances ali, marginais, nada decisivo, mas há um acúmulo de erros do árbitro nesse tipo de lance. Quem fez a falta foi o Lino. Vem pro jogo, tenta descer na esquerda, balançou Bruno Henrique em cima do Fux, que vem para tirar. A bola vai embora para a linha de fundo, ganhou do jogo de corpo, tiro de meta para o time do Palmeiras bater, pois não, Quesada. Desculpa, Ulisses, quem fez a falta foi o Lino. A falta foi feita pelo flamenguista no palmeirense, e não o contrário. Pretzel. O time do Palmeiras agora, de novo, marca a saída de bola do Flamengo. Não deixa o Flamengo passar a bola pelo meio, que é o principal setor do time rubro-negro. Então, já dá uma equilibrada nesse início do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, aperta o time do Flamengo. Tentou descer na cara do gol, pode sair o gol, bateu, gol! Estrava Arrascaeta! O Gustavo Gomes travou a Arrascaeta, meteu pra linha de fundo, o Flamengo ia fazer o gol. Impressionante, com 6 minutos de jogo.
E o Bruno Henrique achou o uruguaio com muita liberdade dentro da área. Grande passe no 27, Gustavo Gomes. Capitão também, herói do Palmeiras neste lance, coloca pra fora. O Flamengo vem pra cima, tem escanteio nos pés de Carrascal. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Tá paralisado o jogo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento à frente, volta com Pulgar domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa, Danilo. Ele prende o lance pra Pulgar, André Gasperini vem pra marcação, bola foi solta, já à frente no comando de ataque, fecha a porta, Kelvin. Tá parado o jogo, tá marcado, bola pro time do Palmeiras, bater no campo de defesa. E rende aplausos ali ao Kelvin, foi bem na marcação, Abel Ferreira gostou. O time do Palmeiras se defende e o Flamengo estica as bolas tentando surpreender. 0-0 persiste na grande final em Lima. Você ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Luca Amantini ligado na Bandeirantes, ligado. Alô, Fabián, grande Sabiá, Altair ligado no microfone Bandeirantes, curtindo o sonsaço. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, vem pro toque, contigo no setor intermediário. 7h30 de bola rolando, domina o time do Palmeiras em lateral para o direito, campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Dominou, Tigrinho, balançou, vai pra grande área, se atropela todo com o Varela. E o árbitro tá marcando bola normal, sai do gol Ross pra fazer defesa. Méritos pro Varela, o uruguaio ganha na corrida do Vitor Roque, se coloca à frente e fecha a porta pro camisa 9, sempre na bola esticada, sempre no lançamento, o Palmeiras tenta assustar com o Tigrinho. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe novamente no toque de bola contigo, novamente aperta na marcação, já tenta descer curto novamente, domina o time do Palmeiras, abriu jogada pelo setor de esquerda, já domina no comando de ataque, apertou o time do Flamengo, lançamento à frente, balançou, dominou, cruzamento, não gol, Murilo de cabeça tira, a bola volta, Alan tentou ganhar a jogada, não consegue, Fux sobe de cabeça, tira a jogada, a bola volta contigo novamente com o time do Flamengo, que domina no campo de defesa, curtindo com o Jorginho domina para Pulgar domina no campo de defesa, vem pro toque de bola pelo setor de direita, na direita do campo de defesa, já domina novamente, aperta o time do Palmeiras, vem pra ganhar a jogada com Veiga domina pelo setor de ponta, abriu pra Rascaeta, dá o tapa na bola, passa pelo Varela, ele domina no campo de ataque, vai pro break, tenta o toque, contigo na intermediária, volta com o toque de bola de Murilo domina novamente, recolhe pro toque de bola, contigo na intermediária de Piquerez lança pelo setor de esquerda para o Tigrinho perde na dividida para o Danilo, aperta em cima da marcação, vem pro toque de bola, o Tigrinho faz falta, em cima de Varela, direita, defesa pro time do Flamengo bater, Sempre correndo muito, né? Sempre muito disposto o Vitor Roque, que aliás tem 20 gols na temporada, jogador importante e tá assumindo protagonismo devido à seca do Flaco Lopes, que já tá 10 jogos sem marcar. O ataque do Palmeiras precisando reverter esse histórico para sair daqui com o tetracampeonato. 0-0 é o placar do jogo, vale o tetracampeonato da Libertadores da América, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Vamos chegando a 10 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da final da Libertadores 2025, Lima, Peru. Girando o placar da decisão, Palmeiras 0-0 também pro Flamengo na Bandeirantes, é você com, hein? Oscar Piastri vai bem na qualificação e largará na pole position no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Qatar, que acontece nesse domingo. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente no campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Flamengo, a abertura vem para Jorginho domina pelo comando de ataque, abre a jogada Arrascaeta, ele tentou chegar, a bola vem Piquerez para sua marcação, dá um tapa na bola e cai o Arrascaeta. E o Bandeira deu saída de bola pro Flamengo bater pela direita. O José Miguel Savorani estava muito próximo do lance, Ulisses, mas sequer cogitou. Ah não, pois é, pintou amarelo, deu amarelo, Piquerez, com a ajuda do auxílio do Bandeirinha, a arbitragem dá o primeiro amarelo pro Palmeiras no jogo, pro camisa 22. Merecido, Zaidan? Não, claro que não, isso não é lance para amarelo. Pô, se ele deu do Pulgar amarelo, isso não é lance para amarelo, presta ou quesada? Foi nada, absolutamente nada. Isso foi um carinho perto do que a gente viu, nada? Eu vou ficar atento aqui, se foi pro Gomes ou foi pro Perez, porque o Gomes partiu para cima do Bandeira. Vamos ver para quem foi o amarelo, já a gente confirma para você. No lance estava o Piquerez, mas o Gomes, depois da marcação, partiu para cima do Bandeira. É falta para o time do Flamengo, bateu ele pela direita no campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, placar de 0-0, vai partir para a bola, falta, cobrada pela direita, levantou no gol, no alto, saiu, pegou, largou, afasta, pega de novo o goleiro Carlos Miguel. E ele tenta lançar a jogada para o comando de ataque, dá um bico na bola para cima. É na volta, curtindo no setor intermediário. Houve a falta, o árbitro não deu do Varela. Houve a falta do Varela nas costas do Vitor Roque.
Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, pode contar. A bola volta no toque de bola, domina o time do Flamengo, pressão jogando pelo seu campo de defesa, recolhe o time do Flamengo, abertura vem pro toque de bola para Léo Pereira. Ele prende para a esquerda, estica demais, a bola vem na marcação, aperta Kelvin, tenta ganhar o lance, já ficou Fux. Bruno Henrique ganhou, ele é muito rápido, mas adiantou demais. Gomes vem na marcação, cruzamento, Gomes! Perfeito na cobertura, o Gomes põe para a linha de fundo, escanteio pro time do Flamengo bater. Que partida do capitão, camisa 15, que mais uma vez corta o cruzamento na equipe do Flamengo, que abusa da bola pelas laterais. Bruno Henrique na velocidade consegue o quinto escanteio do Mengão no jogo. Carrascal vem para a cobrança. E vem para a cobrança, Carrascal, escanteio pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai partir para a bola, escanteio para o time do Flamengo bater, escanteio para o time do Flamengo cobrar, na bola Carrascal, placar do jogo 0-0, decisão da Libertadores, 12 segundo tempo, escanteio para o time do Flamengo bater, escanteio cobrado, levantamento do boca do gol, toque de cabeça, vem para tirar dali, afasta Flaco Lopes, bola volta, curtinho com Varela já domina pelo seu campo de defesa para ser jogando, ele prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o lançamento do boca do gol, não saiu do gol, afasta a zaga, vem para tirar, vem pro toque de bola, aperta dali, vem pro dar um bico na bola, entrega as Pereira, curto, ela quica na intermediária, pega efeito, vem pra ganhar a jogada novamente, o time do Palmeiras bateu, bandeira marcava, impedimento pro time do Palmeiras bater no campo de defesa. Lembrando, Ulisses, a gente comentou há pouco, o impedimento semiautomático que foi implementado já na última final da Copa Libertadores. Não, é que pegou na câmera que estava em cima da bola. É verdade. A bola, eu vi que o Alan, ele foi estranho para a bola, parecia fácil, mas ela pega na câmera, acertou a câmera que fica sobrevoando ali com um cabo de aço em cima do gramado para ter imagem aérea. A bola volta no toque de bola, domina novamente, vem para o toque de bola, Tigrinho domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque, Jorge Lu, lançamento vem na direita do toque de bola de Kelvin domina, tem Alan vai no talento, o garoto vai no talento, Alan, ele balança a quarta, escapa na marcação do primeiro, escapou do segundo, lindo lance, cruzou errado na boca do gol, muito baixo, cruzamento dele, mas o lance foi bonito do Alan, aperta, tenta descer novamente o time do Flamengo, ganha lateral, o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. E gera reclamações, Ulisses. Agora o Samuel Lino conversa com a arbitragem, tenta acalmar a situação. O Jorginho também irritado. Banco do Palmeiras, marcações confusas. Vai esquentando o clima do jogo no Monumental. Muito bem, tá parado o jogo. O árbitro deu falta do Jorginho pela direita para o time do Palmeiras bater. Foi isso? Isso, ou só lateral, deu lateral só para o time do Palmeiras cobrar. Irritadinho o Jorginho, hein? A bola volta no toque de bola, já domina novamente no toque de bola, novamente o time do Palmeiras tenta descer. Canta a torcida do Verde. Tentou levantamento à frente, cruzamento errado, lançamento na boca do gol errado, a bola sai para a linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras bater, do time do Flamengo bater no campo de defesa, lateral para o time do Flamengo cobrar, domina Varela, tenta descer, vem o Tigrinho para a marcação dele, tentou o toque de bola, toque em cima do Tigrinho, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado novamente, tá marcado lateral para o time do Flamengo bater, para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, já domina do toque de bola, contigo novamente no setor intermediário, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples de num instante. Domina o time do Flamengo brasileiro, jogando pelo campo de defesa, abertura para Jorginho prende para Varela recolhe pelo meio de campo para Pulgar domina do campo de defesa, ultrapassa naquele vídeo gramado, abre a jogada para a direita para Varela domina novamente para o time do Flamengo, tenta o toque de bola, vem para tirar, perde a jogada novamente, a Rascaeta, a bola volta com Veiga lento, domina para o time do Palmeiras, tomou a pancada por trás, o árbitro para. Chegada forte do Carrascal, hein? É o colombiano que dá pra dizer, Ulisses, é o único cara de meio de campo do Flamengo ainda não amarelado, por isso tem que tomar cuidado e existe já um revezamento de faltas. Felipe Luiz está nesse momento no banco de reservas, estudando opções para o segundo tempo. Segundo tempo, tá pegando fogo, a decisão, lançamento é pro Flaco Lopes, Rossi sai do gol, pegou, largou, pega Rossi. Não vacila, agora o goleirão do Flamengo. O argentino não deixa essa bola cair. É muito alto o Flaco Lopes. Se errar, o argentino estará lá para conferir. A bola volta com o time do Flamengo que domina no meio de campo com o Pulgar domina pelo seu campo de defesa. Ele ergue a cabeça, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda. Abre o lance no comando de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente do comando de ataque. Alan vem para a marcação em cima do Samuel Lino. Ele prende o lance, Samuel Lino recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Soltou a jogada da esquerda, vem Alexandre. Ele tenta o cruzamento, toque de cabeça, vai para fora. Vai para a linha de fundo, toca na bola. Rascaeta, tira
tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Ganhar pelo alto, né? O Murilo erra dessa vez no posicionamento e o Flamengo vai ganhando campo, né? Vai ganhando corpo. O time do Mengão ocupando o campo de ataque. Carlos Miguel vai repor a bola. 0-0. Bora de consórcio Volkswagen, bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Zaidan, Prétio, Quesada e o jogo 0-0, 16, segundo tempo. Ulisses, o Quesada apontou há pouco um problema no time do Palmeiras, que é a insistência em bola longa. Pode sair um gol assim, mas não pode o time viver só disso. No melhor momento do Palmeiras na temporada, nós tivemos uma fartura das tabelas Flaco Lopes e Vitor Roque. Por que isso não acontece hoje? O Palmeiras marca com linhas, então na linha mais à frente, atrás do Flaco Lopes. O Vitor Roque abre para marcar a saída do Varela. E como o Palmeiras sai muito rápido pro ataque quando toma a bola, não dá nem tempo dele se aproximar do Flaco Lopes. Tá errando o Palmeiras nisso. O meio campo precisa trabalhar mais jogadas de ataque. A bola volta com o time do Flamengo. Varela domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Flamengo, desceu com perigo. Lançamento às costas do Piquerez, que vem para proteção, vem para tirar Murilo. Pois não, Quesada. Não, e o mais absurdo, né? Os dois melhores ataques do futebol brasileiro. O Flamengo fez 133 gols na temporada, o Palmeiras 125. E não conseguiram dar um chute com uma certa eficiência até o momento do jogo. Realmente é incompreensível essa postura sem ofensividade das duas equipes, Ulisses. E aí, o Prétio? Na hora de mexer, né? Mexer nos dois times. Tem o Everton Cebolinha pelo lado do Flamengo. No time do Palmeiras, talvez o Sousa, para abrir um pouco mais em cima do Varela. São duas opções que podem aparecer, já que os dois times começam a mostrar um sinal de cansaço. Pra você ligado na Bandeirantes, lateral pro time do Flamengo bater. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de disputa pelo acesso. Assine já. A bola volta com o time do Flamengo, tenta o toque de bola. Gomes vem pra rasgar. E foi atingido o Gomes por baixo, cara. O Bruno Henrique chegou no Gomes. Tá parado o jogo, tá marcado falta pro time do Palmeiras, bater no seu campo de defesa, Bruno Henrique em Gomes. Já é a segunda vez, Ulisses, que os dois se trombam e a segunda vez que se cumprimentam. Levam na boa os dois capitães, não se estressam como outros em campo. Só que é posição pro Carlos Miguel dentro da área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Decisão da Libertadores no microfone da Bandeirantes. Impedimento para Carlos Miguel bater. Impedimento para o time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança novamente Carlos Miguel. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É bola no setor de direito do campo de defesa. Falta é impedimento para o time do Palmeiras bater. Impedimento, Carlos Miguel vem para a bola, bate perto da direita, da bola bate, tenta o levantamento para o comando de ataque. Aperta Flaco Lopes de cabeça, ganha o lance, mas de pouco adianta. Era volta para Veiga, Veiga domina de cabeça, toca errado, toca para o time do Flamengo. Domina o time do Palmeiras para ser jogando com Fulques no campo de defesa. Já domina novamente para Alain. Ele domina para o time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola, lançamento vem errado com Kelvin, mas ele ganha a jogada novamente pela direita, abriu para Alain. Alain domina pela direita do campo de ataque, é puro talento do futebol do Brasil. Alain Garoto domina, ele vem para o cruzamento, levantou para o Vitor Roque de cabeça, Rossi no alto, pega. Tenta de novo o time do Palmeiras, no campo de ataque veio o cruzamento, confirmando Cebolinha se preparando. Daqui a pouco é novidade na equipe de Felipe Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona o time do Flamengo para ser jogador no campo de defesa, pois não. Deve sobrar para o Samuel Lino, que está jogando mal, né? Nada. E o Cebolinha ficou brabo e não saiu jogando. Ele vinha jogando, e eu sei porque eu tenho amigos que são amigos dele, eles me falaram, tá irritadíssimo o Cebolinha pelo fato de não sair jogando. A bola volta, tenta o toque de bola, Bruno Henrique recolhe novamente no campo de ataque, vem para tocar da bola, Fulks põe para fora. E o Bruno Henrique não passa pelo Fulks, hein? Realmente, mais uma vez está bem o zagueirão do Palmeiras, camisa 3. Olha o Cis confirmando, já são 6 escanteios para o Flamengo, apenas 1 para o Palmeiras. Nisso o Mengão leva melhor, mas o segundo tempo trocou. É o Carrascal quem está cobrando e vem para mais um. Carrascal vem para a cobrança de escanteio para o time do Flamengo, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Decisão da Libertadores para você. Carrascal partiu perto da direita, na bola bateu, levantou na segunda trave, o toque de cabeça do Fulks. Tentou tocar a bola, afasta dali, Léo Pereira tocou. Linha de fundo, tiro de meta novamente para o time do Palmeiras. Bater, não, o árbitro está dando escanteio. Como se fosse o Fulks tocado na bola, é isso? É, mas tive a impressão mesmo que nessa disputa de cabeça foi o Fulks o último a relar nessa bola. O Arrascaeta vai cobrar do outro lado e é o Flamengo pressionando no Monumental. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Escanteio para o time do Flamengo bater pela direita do campo de ataque, vem levantamento na grande área, escanteio cobrado, toque! Danilo! Gol
cobrança de escanteio pelo setor de direita, no campo de ataque, levantamento na mão do a zaga do Palmeiras, parou, deu bobeira no cobrança de escanteio no Arrascaeta, ele subiu livre, mais que todo mundo, ninguém marcou, ele cabeceou, a bola tocou na trave direita e morreu no fundo da rede. O Flamengo abre o placar do jogo, agora Flamengo 1-0 para a equipe do Palmeiras, como eu disse, Danilo para o Flamengo. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Danilo, que você proporciona à torcida do Flamengo. O detalhe do gol é todo o seu design. Miliazzi. Foram tantos escanteios, tantas bolas alçadas, que uma hora o Flamengo levaria melhor. E foi com o camisa 13, aos 34 anos, experiente jogador, nível europeu. Com o Flamengo passa a segurança e agora, livre dentro da área, cabeceia no canto, faz explodir o Monumental de Lima. Danilo, camisa 13 no Mengão. O Flamengo sai na frente na decisão, 1-0. Mexe o time do Flamengo. Sai Samuel Lino, número 16, vem Everton Cebolinha, 11. Aplaudido sob festa rubro-negra no estádio na capital peruana. Flamengo na frente, vamos ver a postura do Palmeiras a partir de agora na Bandeirantes. É você, Zaidan, Précio, Quesada, 1-0 Flamengo. É um jogo equilibrado, né? Mas como acabou de dizer o Miliozzi, o Flamengo teve uma sequência de escanteios. E aí foi muito eficiente. Os dois melhores cabeceadores do Palmeiras estavam no lance, Gustavo Gomes e o Fux. Mas ninguém conseguiu evitar a subida perfeita, cabeceio perfeito do Danilo. O Palmeiras agora tem de mudar, como disse o Prétio, né? Abre alguém na esquerda lá, coloca o Facundo Torres, o Sousa, mas tem de mexer. É o futebol da Bandeirantes para você. E do time do Palmeiras no campo de defesa. Fux cochila, perde a jogada. Ele vem para ganhar o lance. Domínio do campo de ataque. Tenta descer o Fux. Lançamento à frente. Toca de cabeça. Curtinho. Flaco Lopes. Varela de cabeça para Rossi que pega. Segura o goleiro do time do Flamengo. E o trabalho do Flamengo agora é esse: deixar o tempo passar, se defender. Não tem pressa, o Rossi já toma uma bronca do Dario Herrera. É o Mengão com a vantagem no placar em Lima. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Précio Quesada. Olha, o gol do Danilo é um gol de grande jogador, porque ele subiu muito, é verdade, sozinho. Agora, eu não sei se daria para o Carlos Miguel sair, mas nesse tipo de bola de escanteio, o goleiro brasileiro tem que sair em todas, na minha opinião, e os nossos goleiros estão ficando atrás, Quesada. O goleiro diferente sai e evita o gol, né? Agora, uma jogada manjada do Flamengo, no meio dos dois zagueiros palmeirenses, o Gomes e o Murilo, e o outro zagueiro, Danilo, que tem uma presença forte de área defensiva e ofensiva, mandou para o fundo da rede. É o detalhe que decide. Olha, o Palmeiras ganhou, o Tigrinho voltou, Flaco Lopes vai bater, trava, Pulgar! Ele manda pra linha de fundo, escanteio pro Palmeiras bater pela direita. O Andreas Pereira foi demais agora, né? Um carrinho colocou o Flaco em condição de finalização, mas o Pulgar, que leitura da jogada, bloqueia o chute, quem sabe repetindo a dose. Agora escanteio a favor do Palmeiras, nos pés de Andreas. Levanta a torcida do Palmeiras, escanteio cobrado, escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, 1-0 é o placar do jogo. O Palmeiras vem para o gol de empate, se posiciona para a cobrança do escanteio, escanteio na direita, partiu para a bola, Andreas levantou no gol, bola voltou para a direita do campo de ataque, soltou Kelvin, ele prende para o time do Palmeiras, girou para Piquerez, ele abre o compasso, vai para o cruzamento, partiu para a bola, levantou no gol, Flaco Lopes de cabeça, deu para trás, girou, Murilo bateu, trava, o zagueiro vai embora para a linha de fundo, o árbitro está dando tiro de meta. O árbitro tá dando tiro de meta, tive impressão de desvio. O Palmeiras quase empata o jogo. E você vem cantando a bola, Ulisses. O Flaco ganha de cabeça em muitos lances. Dessa vez sobrou pro Murilo. Demorou, armou, bate e chuta pra fora, confirmando Facundo Torres e Felipe Anderson as mudanças de Abel. Pô, Facundo Torres, velho. Que Abel tem com esse cara, velho? Pode até fazer o gol de título, hein, mas ele é ruim, hein? Ele tá mal, ele vai tirar o Veiga, hein? Indicou, tem que escalar, entendeu? Não pode. Mas não assim. Pode ser assim, é final de Libertadores. Não é tem possível. O nome de um filme, Amor Incondicional. Que coisa, hein, Zaidan? E mexeu, deixa eu ver as mexidas aqui. Tirou quem? Nossa. Meu Deus. Ulisses, sai o 40, Alan, entra o 17, Facundo Torres. Outra mudança, Rafael Veiga vai descansar e vem o 7, Felipe Anderson. Que coisa, hein, meu? E aí, Prédio? Deveria ter tirado o Kelvin.
Poderia, né? Deveria ter tirado o Kelvin. O Veiga não jogou nada. Jamais o Alan. O técnico diferente tem que ser arrojado, né? Faltando 20 minutos vai pro tudo ou nada. Claro. Concordo plenamente com o mestre Zaidan. Arrisca, tá perdido o jogo já. Arrisca. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre não para dar tudo certo. Aqui tá parado o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Palmeiras perdendo, o Flamengo tem um gol dele, Danilo, 0 pro time do Palmeiras da Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Quem? Substituição no comando técnico do Internacional. Ramon e Emiliano Dias foram desligados do clube na tarde deste sábado e Abel Braga, ídolo do Colorado, foi anunciado no início da noite de hoje. A bola volta no toque para o domínio do time do Flamengo. Tenta o toque de qualquer bola. Volta para Gomes. Gomes vai rasgar a frente. Arrascaeta chega, toca na bola, põe para fora. Lateral para o time do Palmeiras. Bater isso aí, chegando. A Mafre trouxe você para a final da Libertadores da América. Quem Lima foi o Mafre. Motopeças de qualidade. Nakata, conte com desempenho. A confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças. Nakata pode contar. A bola foi solta. Frente Bruno Henrique. Não desiste do lance. Vem Fux para marcação. Bruno Henrique domina. Vai tentar a finta. Fux ganha a jogada dele. Ele tenta ser jogando pelo comando de ataque. Flávio Lopes vem, ataca a bola, vai tentar o toque de bola, Coutinho à frente, tentou buscar Vitor Roque, não consegue, ela volta para Andréas Pereira, recolheu novamente para o toque de bola, cochilou, ele perde o lance, mas sofre a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta cometida pelo Alexandro, que já mereceu amarelo no jogo, hein? E não levou de novo, Ulisses, Facundo Torres sentindo dores e o Palmeiras tem pressa, né? Pede para que levante logo o uruguaio, Jorginho reclamando, mas realmente parece sentir bastante o camisa 17 que acabou de entrar no jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Marcada a falta para o time do Palmeiras bater. 1-0 para o time do Flamengo. É falta para o time do Palmeiras cobrar. Vem para a cobrança, Andréas Pereira. Ele parte para a bola chuveira para dentro da grande área. Vem para subir o Murilo de cabeça, subiu, ajeitou. Tentou, Tigrinho. Tentou pegar de primeira, pegou muito mal na bola no giro, mandou para a linha de fundo. Tiro de meta para o Flamengo bater. O espaço é pouco, né, Ulisses? E tem que fazer o que consegue o Vitor Roque. Quando recebe essa bola, vira sem pulo, mas manda por cima, é com chute. O Flamengo tá levando para casa o tetracampeonato, vence 1-0. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Tiro de meta, Ross faz o que quer para bater o tiro de meta, faz a cera. Na Bandeirantes vem para falar Zaidan, Quesada e Pretzel, e aí? Palmeiras quer, precisa do gol. Mas não pode ficar nessa só de chuveirinho na área, né? Isso aí tá sendo uma moleza para a defesa do Flamengo. O Palmeiras até tem alto aproveitamento nesse tipo de lance, mas isso aí já virou desespero. Colocou dois caras rápidos pelos lados, trabalha isso. Errou em tirar o ala, mas tem de voltar a jogar pelo chão. E o meio-campo aparecer, né? Cadê o Andréas? Paga pela covardia, né? Tem que ser arrojado nesse momento. Infelizmente hoje o Abel, pelo menos até o momento, está sendo vencido pelo colega Felipe Luiz. Tá na hora de tirar o Bruno Fux também. Tira o Bruno Fux e vai pra cima. Não adianta, tá perdendo o título. É bola no campo de ataque do Tigrinho. Ele vem pra finta, escapa o primeiro rolo pra Andréas Pereira, entrada da área, abriu na esquerda, campo de ataque. Felipe Anderson vai pra finta, driblou, cruzou, levantou na Bogrogol. Tigrinho dominou, girou na Bogrogol, afasta o zagueiro. Felipe Anderson briga, ganha do primeiro, ganha do segundo, recolheu. Outro lindo drible, vai fazer um golaço, deu pra trás, afasta o zagueiro, põe pra linha de fundo, escanteio. A torcida do Palmeiras e os jogadores pedem pênalti. Foi o Pulgar, hein? Mais uma vez, herói o chileno, que afasta essa bola, coloca pra fora, tem escanteio, o Verdão prepara mais duas mexidas, o Abel, atenção, Giai e Ramon Sosa foram chamados pelo português. Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, 30 jogados para você conferir, escanteio para o time do Palmeiras, bater na esquerda, partiu para a bola, Andréas Pereira, bateu fechado, Olímpico, Rossi, no soco tira, a bola volta para Cebolinha de cabeça, deu toque de bola, Coutinho, a bola volta, Coutinho com Calvin que sai jogando, domina o time do Palmeiras com seu goleiro, prende Carlos Miguel no campo de defesa, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir um novo Terra.
É, meu amigo, consulte em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta, levantamento na grande área, afasta a zaga do time do Flamengo, volta com Fux. Fux levanta pelo setor de esquerda para Piquerez. Piquerez domina para o time do Palmeiras, cruzou, levantou na boca do gol, passou por todo mundo, dominou, recolheu Gomes. Gomes domina na grande área, cruzou na boca do gol, afasta a zaga do time do Flamengo, vem para tirar. A bola volta no meio, a bola volta, domínio do campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, vem pro toque de bola Piquerez. Dominou, lançou à frente pela direita, cruzamento vem para Piquerez. De primeira levanta, cruza mal a meia altura, afasta a zaga do time do Flamengo. Bruno Henrique chega, Murilo vem para fazer a falta e toma amarelo. É isso, amarelo pro Murilo, que matou o que poderia ser um contra-ataque a favor do Flamengo. Ulisses para destacar agora de novo, hein? O Abel mexendo, colocando apenas estrangeiros, vem Ramon Sosa e o Giai. Segue caído o Bruno Henrique, ganhando um tempinho no campo de jogo. Muito bem, vai mexer o Abel. O Kelvin que não veio, tá saindo. Deve ser o Fux, o outro. Sai o Kelvin, entra o 19, Ramon Sosa. Vai subir a plaquinha agora a arbitragem, demorando um pouquinho para avisar que o Giai, camisa 4, vai entrar e o João Martins vai ter lá que ajudar, né? Esqueceram quem que é, parece que é o Bruno Fux. Bruno Fux, é isso mesmo, o Pretzel sai em Fux e Kelvin, pelo menos por enquanto. Sem função, o Fux ainda falhou no gol, viu? Não, Murilo, Fux fica, sai o Murilo. Perfeito. Eu tiraria o Abel trocou. Talvez pelo amarelo, né, Ulisses? É pelo amarelo. É. Muito bem. Tá certo, tira um zagueiro. Perfeito, é isso. E o Fux estava melhor que o Murilo. Entrou o Giai, pois não, Zaidan? O Fux estava melhor que o Murilo, então normal. Agora, ele deveria ter tirado o Kelvin, já que o escalou, né? Mas deveria ter tirado na substituição anterior e deixar o Alan em campo. Ele é um jogador, o garoto, o Alan, é um jogador, ele pode até não estar bem no jogo, mas de repente ele faz uma jogada que destrói a marcação do outro time. Ele é driblador, ele vai pra cima. Pra que tirar o cara se tá perdendo o jogo por 1-0 e deixar o Kelvin em campo? E agora tira o Kelvin pra pôr o Giai. Um erro, né? E vem pro jogo do time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa, o toque de cabeça vai pra fora. É lateral, não tiro de meta assim pro time do Palmeiras, bater Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil, 1-0 pro time do Flamengo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Já domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras, levantamento da minha frente pro Flaco Lopes. Luiz Araújo. Ele tenta de cabeça, não consegue, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente o Cebolinha, ele perde o lance, volta, recupera, ganha, vem Giai, comete a falta na infantilidade. E aí tá parado o jogo, falta pro Flamengo bater no campo de defesa. E é tudo que quer a equipe do Flamengo. O Felipe Luiz aplaude porque mantém a posse pelo campo de defesa e o relógio é favorável ao Mengão. Troca no Flamengo, sai o camisa 10 de Arrascaeta, entra o 7 Luiz Araújo no Mengão. E aí, Pretzel, que sabe, Zaidan? Olha, eu tiraria o Carrascal, vai tirar o Arrascaeta, que é o jogador decisivo, mas eu acho que é pela intensidade e pelo fechamento de meio campo. Então, sai o Uruguai. Eu apostaria em todo mundo menos a Arrascaeta, mas isso tem acontecido em todos os jogos do Flamengo, né? Arrascaeta não joga todas as partidas nos 90 minutos, mas um gigante aí em mais uma vitória do Flamengo. Pra você ligar na Bandeirantes. Pois não, Zaidan? Cansadão, né, Ulisses? Tava cansadão, não fez um jogo brilhante pro nível dele, mas se dedicou demais como sempre. Tava cansadão, não aguentava mais, né? E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi junta para Felipe Anderson, ele domina no campo da retaguarda, vai pro toque de bola, gira, curtindo novamente na intermediária para Flaco, recolheu Flaco Lopes pelo setor de ponta, tem aberto novamente, domina pelo comando de ataque, vem pro toque de bola Felipe Anderson, ele prende a jogada, soltou, curtindo novamente, recolheu com Facundo Torres, ele prende, o Flamengo se fecha, o Palmeiras vai para cima, são 35, 1-0 pro time do Flamengo, recolhe no campo de ataque, lançamento na grande área, subiu de cabeça, vem Léo Pereira para tirar o perigo, Varela afasta, dá um bico na bola na volta no toque de bola contigo no setor intermediário, domina o time do Palmeiras com um toque de bola de Piquerez. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina Felipe Anderson, atingido. E tá parado o jogo, tá sentindo o Felipe Anderson demais. E o Jorginho rapidamente caiu em cima da perna dele, hein?
Pois é, e aí acaba sentindo bastante camisa 7 na disputa com o Carrascal no meio de campo. Jorginho sabe, né? Ninguém mais pode levar amarelo, uma preocupação muito grande no time do Flamengo. O Felipe segue caído no jogo, tem falta, o Verdão, a bola parada. É uma esperança do torcedor palmeirense. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater da intermediária. Felipe Anderson lentamente vai mancando ali, sentindo um pouco, caiu em cima do pé dele. Felipe Anderson monitorando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 36 jogados, placar de 1-0 pro time do Flamengo. Flamengo vence o jogo 1-0 na decisão da Libertadores. É falta pro time do Palmeiras bater. Andréas Pereira na intermediária para a cobrança de falta. É falta pro time do Palmeiras cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Verde. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Partiu para a bola, Andréas Pereira levantou, bocou o gol. Tentou Flaco, Lápis não chega. A bola volta para Jean, ganha de cabeça. Recolhe no comando de ataque, o toque de calcanhar errado do Gomes. Qual é, Gomes? E aí vem para ganhar lateral o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita. E 2 bolas no gramado. Bruno Henrique caído. É isso, tenta ganhar tempo, né? Uma experiência do Bruno Henrique que começa a aparecer. O Giai quer cobrar o lateral, acelera o jogo, mas é claro, a arbitragem tá de olho e vai acrescer no final da partida. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor e HG na Cata, pode contar. Bruno Henrique vai se levantando lentamente, já tá tudo bem com ele. É lateral pro time do Palmeiras bater. E o Abel conversa com o Giai. Lateral pro time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Lateral cobrado para Fux. Fux domina pro time do Palmeiras, vai pro levantamento dentro da grande área. Cruzamento na cabeça da marcação do Pulgar. Pulgar vem de cabeça, corta, tira o perigo, vem pra subir do peito. Já domina Piquerez, ganha pro time do Palmeiras, lança completamente errado. Vem pra cima da marcação, Facundo aperta em cima da marcação. Já recolhe, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, é tiro de meta. Tiro de meta pro time do Flamengo bater e sair jogando. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. 38, vamos chegando. 38 minutos de bola rolando, 1-0 pro time do Flamengo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para repor a bola em jogo novamente o time do Palmeiras com Rossi. 38 minutos, segundo tempo de jogo, 1-0 pro time do Flamengo. Levantamento vem à frente, Rossi parte para a bola, bate perto da direita na bola, levanta. Ele tenta buscar a jogada no comando de ataque, vem pro toque de bola, Cebolinha, mas tocou errado. Domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque com Sousa. Sousa domina pro time do Palmeiras, a parte em alta velocidade. Recolheu Felipe Araújo, vem pra marcação, vai tentar um toque de bola contigo na intermediária, recolheu. Luiz Araújo aperta, Sousa tenta o cruzamento, a bola vai embora pra linha de fundo e tiro de meta pra equipe do Flamengo bater. Tentou resolver sozinho o Paraguai, Ulisses, não conseguiu. Também nada, ninguém encostou, né? Ninguém encosta, o paraguaio vai pra cima, coloca pra fora, troca no Flamengo, troca no comando de ataque. Sai o 27, Bruno Henrique, 23, Juninho, escolhido por Felipe Luiz. Nossa, não vinha jogando nunca, mas entra porque é raçudo e é forte. Quem diria, hein? O Juninho do Karabag. Ele fez gol contra o Sport lá, numa dessas aí, ele marcou. Mas é usado eventualmente, né? Como ressaltaram o Quesada e Pretzel. E olha, Ulisses, eu estava revendo o lance do gol. Quem estava fazendo a marcação do Danilo, muito próximo da entrada da área, era o Alan. Só que na hora do cruzamento, ele não está olhando para o Danilo, ele está olhando para a bola. Está olhando para o cobrador de escanteio. E aí o Danilo vai sozinho, esperando a bola que viaja. Aí ele sobe e faz o gol. Houve uma desatenção clara. E quando ele chega de frente, cabeceia perfeitamente. Mas a marcação do Palmeiras foi falha, errou nesse lance do gol. É lateral para o time do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Deu bobeira, falhou, errou feio. Talvez o Abel tenha tirado ele por isso. Pode ser, né? Eu espero que não, né? Para Giai. E o tal do Giai. O Abel põe o Giai e o Facundo. Eu vou dizer pra você, é difícil, viu, cara? O cara pode fazer o gol do título do Palmeiras. Mas eu vou dizer, a abertura vem para Piquerez, Varela com muita vontade, sobe de cabeça, tira para o time do Flamengo, afasta dali. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Estrela Bet, simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca.
40 de bola rolando, vem pro jogo o time do Palmeiras, levantamento do Fux, cruzou na boca do gol, tentou o domínio, o time do Palmeiras não consegue, vem Varela, tira, corta o perigo dali, repito pra você, 40 minutos e 30 segundos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato. Nossa, o Bandeira tem impedimento, velho, foi o jogador do Flamengo que tocou pra trás a bola pegou no jogador do Flamengo, e ele deu impedimento do jogador do Palmeiras, que foi tocada para trás de maneira errada pelo jogador do Flamengo, ele deu impedimento do Flaco Lopes. Que erro do Bandeira. Você confere, eu repito, 41 jogados. Maurício. 1 pro time do Flamengo, 0 para o Palmeiras da Bandeirantes, é você. Alô, Coim. Só para destacar, tira o Felipe Anderson, tá? Que entrou no segundo tempo, sentiu alguma coisa. Entra o 18, Maurício, troca do Abel Ferreira. Muito bem. E aí, Coim? 2 jogos do Campeonato Brasileiro nesse sábado, Ulisses. O Vitória ganhou por 2-0 do Mirassol às 4 e saiu da zona de rebaixamento. E às 9 horas tem Ceará e Cruzeiro. É o futebol da Bandeirantes para você. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Vem para afastar o árbitro para o jogo, marca falta para o time do Palmeiras, bater do seu campo de defesa e ser jogando. É falta para o time do Palmeiras cobrar do seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 1-0 para o time do Flamengo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona no toque de bola, Flamengo vencendo o jogo. Árbitro vem no toque de bola contigo na intermediária, Carlos Miguel, domina, ele bate, tenta o levantamento para o comando de ataque, subiu de cabeça, Fux, ganha a jogada para a entrada na grande área, Flávio Lopes tentou, vem para ganhar a jogada, o time do Palmeiras, abertura ponta, dominou, Piquerez, cruzou de 3 dedos, tentou levantamento no boca do gol, Sousa cruzou, tira de cabeça, Varela vem, põe para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado, escanteio para o Palmeiras bater, o Palmeiras quer o empate no jogo, 42 segundo tempo e precisa, senão o Flamengo conquista o tetracampeonato da Libertadores da América pela primeira vez para um clube brasileiro, escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, câmara de ataque, escanteio para o time do verde, vem para a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras, levantamento na grande área, o toque de cabeça, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta de qualquer maneira, Juninho, é na volta do toque de bola com o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, ganha a lateral, o time do verde, manual para o time do Palmeiras bater, Giai pede, ele pede no campo de defesa para ser jogando Giai, recolhe para o time do Palmeiras, tenta o cruzamento, Chuvera na entrada da grande área, vem para o toque de bola, recolhe Facundo Torres domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento, inverteu a jogada, recolheu, soltou na boca do gol, afasta a zaga do time do Flamengo, ela volta novamente com o Facundo, ele prende para a direita do campo de ataque, tem lateral para o time do Palmeiras bater, bate lateral rapidamente para Giai vai para Novo Chuveiro, levantou na boca do gol para Fux subiu de cabeça, deu para trás, Flávio Lopes dominou, girou, cruzou, levantou na boca do gol, Gomes de cabeça, sobrou, bateu para fora, o chute do Tigrinho, e o Danilo vem para salvar o Flamengo, bola desvia no Danilo, vai embora para a linha de fundo, escanteio, Palmeiras direita, Danilo, e ele pode vibrar como se tivesse feito o segundo gol do Flamengo, ele tira a bola, ela vai embora para a linha de fundo, Danilo impressionante, escanteio para o time do Palmeiras bater, escanteio para o time do Palmeiras, 43 minutos, Palmeiras quer o gol de empate, a torcida do Palmeiras não arreda do pé, escanteio para o time do Verde cobrar, você ligado no microfone, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 1-0 para o time do Flamengo, escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de ataque, vem Facundo Torres para a cobrança de escanteio, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Gomes na área, Vitor Roque na área, Flaco Lopes na grande área, Fux na área, escanteio, Palmeiras partiu para a bola, levantamento na boca do gol, toque, Rossi vem no soco, tira, aprende Carlos Miguel, saiu, tirou, a bola volta, tenta o domínio novamente, o time do Palmeiras não consegue, a bola volta do toque de bola com Piquerez domina pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Flamengo, já tenta descer do comando de ataque, olha o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para a marcação Giai, ele ganha a jogada novamente para Jorginho, sai jogando o time do Palmeiras, 44, já os acréscimos do jogo, é jogo emocionante, é decisão da Libertadores da América aqui em Lima, Peru, dominando o campo de ataque, o time do Palmeiras, levantamento do Piquerez, não desiste, Fux sobe de cabeça, cabeceou pro meio, subiu, Léo Pereira cortou, voltou para Fux ganha a jogada, Flaco domina, gira, de calcanhar, tentou toque de bola novamente, o que está acontecendo com o Gomes? Ele acha que ele é o Sócrates? Toda hora ele toca de calcanhar essa bola e perde. A bola volta no toque de bola novamente. Domina o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. Recolhe contigo na ponta, vem Verde. Dominou, Facundo Torres prende pelo setor de esquerda. Campo de ataque, abre o compasso, tentou o cruzamento. Fux tenta chegar na bola, passa. Recolheu o lançamento para Flaco. Flaco lançou na grande área. Afasta o time do Flamengo. A bola mais fica. 5. E o Rossi sai para pegar. Ulisses confirmando 5 minutos. É o que tem o Palmeiras para buscar o empate no jogo decisivo. O título está indo para o Rio de Janeiro. E vem pro domínio, Cebolinha driblou por entre as pernas do toque de bola, recolheu Cebolinha, vai pra dentro da grande área, pode fazer o gol, toma falta! E o
Giai toma cartão amarelo, falta entrada da área pro time do Paulo, do time do Flamengo bater. Gigante o Cebolinha, que faz fila pelo lado esquerdo e provoca uma falta na entrada da área. Chance de ouro pro Flamengo matar o jogo com seu torcedor às costas do gol de Carlos Miguel. Perigo na meta palmeirense, Ulisses. Pra você ligado na Bandeirantes na decisão da Libertadores da América, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para ser jogando novamente o time do Flamengo. 45, vamos chegando já, 46 minutos de bola rolando. É bola pro time do Flamengo, falta perigosa. E o Arrascaeta está no jogo, né, Précio? Né, Cansada, né, Zaidan? Exatamente, se ele tá, ele poderia bater a falta. O amarelo foi pro Maurício só para ajudar aí, pessoal. Opa, Arrascaeta faria muito melhor, hein? Se posiciona para a cobrança, amarelada a vida do Maurício, é falta para a equipe do Flamengo bater, mas o Cebolinha perde passagem. Como é que deixa o Cebolinha no banco do Flamengo, Felipe Luiz, hein? Meu Deus, ele entrou e incendiou o jogo pro Flamengo. É falta pro time do Flamengo bater, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, novamente é falta. Levantamento vem para dentro da grande área. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. É falta. Cebolinha na bola. E quem mais vai aí? Léo Pereira, parece? É falta. Léo Pereira e Cebolinha. O Carlos Miguel dá inteirinho o canto direito dele, vai pro canto esquerdo. Falta pro time do Flamengo bater. Cebolinha na bola, partiu, correu, bateu, defendeu Carlos Miguel, a bola voltou com o Juninho para trás, a pancada pro gol, vai para fora. O Carlos Miguel se atrapalhou todo e quase toma um frango. É que a bola toca nele e deu na trave. Seria um vacilo gigantesco, um gol de falta no Cebolinha, na sequência tiro de meta. Vai o Palmeiras em busca do empate. E tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, bola volta para Varela. Varela tenta descer do comando de ataque, pique, ele chega na marcação, ganhou lance, bola volta pro toque de bola. Recolhe pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras. Já sai jogando do campo de defesa, Varela domina, vem pro levantamento, Giai, abriu boa jogada pelo comando de ataque, tenta o toque de bola novamente, Coutinho não é atacante, novamente bateu o Gomes na bola. Era volta na intermediária, Giai sobe de cabeça, tenta ganhar a jogada, aperta na marcação, recolheu o Cebolinha. Ele domina pro time do Flamengo, vem pra finta e toma falta. É falta pro Flamengo bater do seu campo de ataque. E aqui já começa o clima, Ulisses. Torcida comemora, faz a festa. O banco de reservas do Flamengo também. Tempo passando, o Flamengo vai colocando suas mãos no tetracampeonato. 30 faltas. O Flamengo vai pondo a mão do tetracampeonato, sim senhor, 1-0 pro time do Flamengo, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Neste momento a torcida do Flamengo faz a festa calada, a torcida do Palmeiras. 2 minutos de jogo, a mais 1-0 pro time do Flamengo, numa falha de marcação do time do Palmeiras. Se posiciona para a cobrança, falta, Léo Pereira bate, tenta o levantamento à frente, vem para subir, Juninho domina, a bola sai com tudo para a liga de lado, é lateral pro time do Palmeiras, bater e ser jogando pelo seu campo de ataque. Manual pro time do Palmeiras cobrar, já cobrado o lateral, vem Giai, ele rasga a bola, tenta o levantamento, põe pra fora, porque ele é muito ruim de bola. E aí é festa pro Flamengo, né? Que inclusive já tá fazendo as poses. Acabou, termina, juizão. É o que pede o banco do Flamengo, que tem lateral pra cobrar. E o Arrascaeta escolhido o melhor jogador do torneio. É o futebol da Bandeirantes, lateral novamente pro time do Flamengo ser jogando. E o Giai tava livre de marcação, hein? Livre de marcação. Levantamento vem à frente, sobe Fux de cabeça, tira. Maurício vem para dividir, a bola volta para Fux. Ele bate à frente, já domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer. Recolheu o Tigrinho, tenta o levantamento à frente, estica a perna, vem Danilo, corta, fazendo uma partidaça o Danilo. A bola volta no toque de bola, recolheu o Flaco Lopes, tenta, finta, a bola sai. 49 minutos, não sai não. Giai vai tentar o domínio, toma falta, é falta pro Palmeiras bater. É falta pro time do Palmeiras cobrar, para você ligado no microfone Bandeirantes. 49 minutos, é o último lance do jogo. Todo o Palmeiras vai para a área do time do Flamengo, tentando o gol de empate, partiu pra bola, recolheu o Andréas Pereira, bateu a falta, levantou no banco do gol, toque de cabeça para trás, Rossi! Pega a bola o goleiro do Flamengo, o Flamengo perto demais, vai conquistar no tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo 1-0. Se posiciona Rossi para repor a bola em jogo, 49 minutos e 40, levanta a bola para o comando de ataque, Rossi vem tentar jogar novamente, Andréas Pereira para ganhar a jogada, ele perde o lance, recolhe no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem com o Giai, toma falta, o Giai, tá parado o jogo, falta pro time do Palmeiras, bater é o último lance do jogo, se posiciona para a cobrança de falta, Carlos Miguel pede para sair, manda todo mundo ir para a área do time do Flamengo, 45, 50 já se foram, é falta cobrada, ergue o braço o árbitro, é fim de jogo. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. Flamengo
0 pro Palmeiras. Flamengo tetracampeão da Libertadores da América. Na Bandeirantes vem aí Ricardo Capriotti aqui de um Mengão. Capri, gol de Danilo. Muito bom, Ulisses Costa, uma transmissão brilhante, épica e histórica desta final da Libertadores da América que consagra o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América, o Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão é campeão da Libertadores, vence o Palmeiras por 1-0 e comemora no mundo inteiro o torcedor rubro-negro, celebrando essa conquista que entra para a história, que marca mais uma vez o Clube do Rio de Janeiro. Palmeirenses entristecidos, mas faz parte, é o jogo, é o futebol. Tinha que ter um campeão e dessa vez foi o Flamengo. Alô, Bruno Migliozzi, festa rubro-negra em Lima, festa rubro-negra no Brasil e festa rubro-negra no mundo. Fala aí, Migliozzi! É uma nação, Capriotti, que pode dizer com orgulho: o primeiro tetracampeão da Copa Libertadores veste rubro-negro, Flamengo. Uma conquista histórica para se juntar a 81, a 2019, a 2022. E um detalhe: nas últimas 3, Felipe Luiz estava lá, Arrascaeta também, Bruno Henrique e o Rodrigo Caio auxiliar vão se juntando a grandes nomes da história do clube. Danilo, que foi pra rede aos 22 da segunda etapa e salva uma bola na pequena área. É o herói da partida aos 34 anos de idade. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores e Felipe Luiz, o segundo brasileiro na história campeão como jogador e como técnico. Ô Capri, o Felipe, o capitão Gomes, ele partiu pra cima do dirigente do Flamengo que falou alguma coisa no intervalo do jogo pra ele. E o dirigente do Flamengo se acovardou, eu não sei se é o presidente que está muito longe para mim aqui, se acovardou ficando atrás dos atletas do Flamengo. E o Gomes fala, vem lá, vem aqui falar comigo. Vem aqui falar comigo, ele saiu correndo, o dirigente do time do Flamengo. É, isso aí. Não pode, olha, aquela confusão no intervalo de jogo, viu, Capriotti? Sim. Aquela confusão no intervalo de jogo continua gerando frutos. É, porque exatamente, foi um dirigente do Flamengo ali, falou alguma coisa pro Gustavo Gomes que deixou o paraguaio alucinado. E agora no final, mas não tem jeito, acabou. Minha gente, acabou. O Flamengo é campeão. Palmeiras vai ter que juntar os cacos. Claro que vai ter muita reclamação de arbitragem, vão falar do árbitro, que o Pulgar deveria ter sido expulso, mas já foi, já era, e o Flamengo é campeão da Libertadores da América. É festa em Lima, festa no Rio, festa no Brasil. É o rubro-negro, é o Flamengo comemorando mais um título da Libertadores, o primeiro tetracampeão brasileiro. E que festa, hein? Que festa! Não só em Lima, mas no Brasil inteiro. Vamos lá, Zaidan, Quesada, Pretzel, quero ouvi-los aí para essa final histórica de dois clubes gigantes. Deu Mengão, Zaidan! Deu Flamengo, e não há muito o que acrescentar. Não foi um grande jogo, um jogo de poucas oportunidades. O Rossi, por exemplo, trabalhou quase nada, né? Uma bola cruzada ali no final, quer dizer, nada de importante nas intervenções do goleiro do Flamengo. Mas o Flamengo foi eficiente no lance decisivo. O Palmeiras falhou em 3 posicionamentos, ninguém acompanhou o Danilo, ninguém subiu com o Danilo e o goleiro não saiu do gol. E esses erros e o perfeito cabeceio do Danilo definiram o jogo, né? Mas não foi um jogo brilhante, não foi um jogo de chances uma atrás da outra, de algum time se impondo de maneira avassaladora, metendo bola na trave, nada disso. Foi um jogo nervoso, com muitas faltas, com erros sim da arbitragem, mas não dá para dizer que o Flamengo foi campeão por causa desses erros, né? Ele errou para os dois times. Tem o caso do lance do Pulgar, que ele deveria ter expulsado o Pulgar, mas no geral o Palmeiras fez um jogo ruim, jogo sem inspiração. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque não fez aquilo que
que no auge do Palmeiras na temporada fazia assim, brincando, tabelas, né, um passando pro outro. Isso quase não aconteceu, ficaram inclusive longe um do outro. Não foi um jogo bom do Palmeiras. O Flamengo fez um jogo comum, nada de excepcional, mas foi mais eficiente e mereceu o título, Capriotti. O Rossi praticamente não trabalhou, Pretzel. O Rossi foi quase um espectador. O Vitor Roque perdeu o gol ali nos acréscimos no finalzinho, mas o Rossi, eu tô tentando lembrar aqui uma grande defesa que o Rossi fez no jogo. Tem toda a razão. Nenhuma defesa. Eu acho o seguinte, ó, a política de futebol do Palmeiras, ela é vitoriosa, mas ela tem que mudar o critério de contratações. Gasta uma fortuna em jogador nota 5, 6. Hoje faltou banco pro Palmeiras. Faltou banco. O time do Flamengo tem mais elenco. Tem jogadores mais capazes e de mais qualidade. Faltou raça, faltou vergonha? Não faltou nada. O Palmeiras lutou até o fim, mas sem nenhuma criatividade. Mais uma vez sem a bola passar pelo meio-campo. Mais uma vez fazendo ligação direta, consagrando o Léo Pereira, o Danilo e o Varela. Consagrando os 3 defensores do time do Flamengo, além do goleiro Rossi muito seguro atrás. Então, faltou competência para o Palmeiras, mas é indiscutível para mim o título do Flamengo, que depois da primeira fase, bem discutível, foi o melhor time a partir do mata-mata, na minha opinião. Capri. E esse decréscimo do Palmeiras nas últimas semanas do Brasileiro também foi levado para Lima, não é, Quesada? O Palmeiras não conseguiu deixar para trás esse mau momento do Brasileiro e dar a volta por cima na Libertadores. Foi sim, Capriotti. Você até comentou antes do jogo aqui com a nossa equipe, não é? A gente fez aí um levantamento dos últimos jogos do Palmeiras. Os 7 jogos do Campeonato Brasileiro, apenas 2 vitórias do Verdão. Em contrapartida, os últimos 7 jogos do Flamengo, 4 vitórias. Isso fez com que o Flamengo, que estava atrás do Palmeiras, ultrapassasse o Palmeiras nessa disputa também do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo chega mais forte psicologicamente, não é? Porque chega praticamente a essa final, agora já é campeão, né? Mas antes da decisão, chega a essa decisão, chegava a essa grande final, já praticamente garantido como também campeão brasileiro. E o Palmeiras pressionado em contrapartida, entendendo que dificilmente ia conseguir virar no Campeonato Brasileiro para cima do Flamengo e precisava salvar a temporada ganhando a Libertadores. Detalhe, não ganhou nada nesse ano, certo? Ganhou nada. E no ano passado só ganhou o Campeonato Paulista. Então, um dos 2 maiores projetos do futebol brasileiro sucumbe na temporada, que é a pior de todas do Abel, sendo que no ano passado só levou o Campeonato Paulista. Então, se o Palmeiras não for campeão paulista em 2026, ele baterá 2 anos sem nenhum título. Isso pode ser normal para os outros rivais aqui em São Paulo, para o Vasco, para o Internacional, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, quem sabe, para um ou outro time do futebol brasileiro, grande do futebol brasileiro. Agora, é inadmissível o Palmeiras tendo o mesmo projeto, com o mesmo presidente, a mesma direção de futebol, um técnico que está há 5 anos no comando do clube, ter feito tudo errado, né? As contratações são bem medianas, não seria oportunista, como o Pretzel também não foi, mas a gente já está dizendo há um tempão, com todo respeito, um time tão organizado, um clube tão organizado, não pode contratar Giai, Fux, Sousa, Felipe Anderson, Facundo Torres. São jogadores que não resolvem, são jogadores que não fazem a diferença. Então, paga também pelos erros de construção de um novo elenco. Nada é por acaso, e se você for comparar elenco por elenco, obviamente ninguém tem um elenco como o Flamengo nessa nossa América do Sul. 3 vice-campeonatos, hein, Capri? Vice-campeão paulista, talvez seja vice-brasileiro, pode ficar em terceiro, né? Se o Cruzeiro ultrapassar o Palmeiras. E vice-campeão da Libertadores. O ano do Palmeiras é catastrófico, né? Pelo investimento e pela ausência de títulos. Pelo que investiu, o Palmeiras não ganhou nada, nenhum título. Então, é um ano muito ruim, Zaida. E só, além das muitas marcas, né? Primeiro clube brasileiro a conquistar uma 4ª Libertadores, nenhum brasileiro havia conquistado. Aliás, quando o Grêmio ganha o seu tri em 17, o Palmeiras só tinha um título e o Flamengo só tinha um título. E pouco tempo depois, ambos chegam disputando essa condição de primeiro brasileiro a ganhar 4 títulos de Libertadores. O Flamengo ganha. Além do 7º título brasileiro seguido,
além do Brasil alcançar a Argentina, 25 títulos para cada um. Lembrando que não faz muito tempo a Argentina tinha o dobro de títulos na Libertadores em relação ao Brasil. Mas além de tudo isso, um destaque interessante é o 4º título seguido do Rio de Janeiro na Libertadores. Hein? 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo, 25 Flamengo. 4 títulos cariocas seguidos na Libertadores, hein, Capriotti? Exatamente, exatamente. Futebol do Rio mostrando força, não é? Diferentemente do futebol de São Paulo, que está concentrado a sua força em um único clube, que é exatamente a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, ô Milhose, eu vou pro apito final, claro, não é pra gente falar muito mais dessa vitória do Flamengo, a derrota do Verdão, mas antes de abrir o apito final, de escolhermos aqui o melhor em campo, o craque Estrela Beth Bandeirantes, me dá mais um panorama do que tá acontecendo agora aí, nesse momento, aí em Lima, aí no estádio universitário, o que é que tá pegando agora aí? Fala aí, Milhose. Ô Capri, é o seguinte, o lado da torcida alviverde já deixou o jogo, viu? A gente só tem rubro-negros praticamente no estádio Monumental, ainda celebrando seus jogadores fazendo festa. Enquanto isso, os palmeirenses vão se posicionando, não deixam o campo, vão, claro, receber as honrarias pela segunda colocação e aplaudir o Flamengo campeão da Copa Libertadores. O Gomes que tá ensandecido, né? A gente não conseguiu ainda descobrir quem foi o dirigente, personagem do Flamengo que discutiu com ele, mas ele tá até agora falando com o Abel, os dois conversando e o Abel tentando acalmá-lo, falando, deixa isso pra lá, foca aqui agora, a gente não tem mais o que fazer. E o Gomes está muito revoltado, falou com a arbitragem, o Veiga também tenta acalmar ele, é um personagem que está com certeza triste com esse resultado. Já o Flamengo faz festa, o torcedor uma festa bonita no estádio Monumental, que está apenas rubro-negro neste momento, Capri. É isso aí, torcedor do Palmeiras levanta a cabeça e olha para 2026, porque o clube está estruturado, tem dinheiro, vai investir, vai contratar e vai começar uma nova temporada aí, porque essa temporada não foi do Verdão, é do Flamengo, que vai ser campeão brasileiro e está comemorando agora o título da Libertadores da América. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, mas antes, vamos escolher o melhor em campo. Hoje eu quero ver, hein, rapaziada, hoje eu quero ver. O melhor em campo, craque Estrela Beth Bandeirantes, de Flamengo 1, Palmeiras 0. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E aí, Zaida, quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes? Me permita, Capriotti, 2 votos. Um, que a Sada já disse há pouco, né? Craque da competição, não do jogo, da competição, foi o Arrascaeta, escolhido pela Conmebol. E acho que todos nós concordamos, ele foi o principal destaque dessa Libertadores, desse título do Flamengo. Mas no jogo, fez um gol e olha só, impediu o gol de empate. Seria o gol de empate. Vitor Roque empatar o jogo, mandar esse troço para a prorrogação. Danilo, o melhor em campo, Capriotti. Danilo, jogou muito, demais. Vamos lá, Pretzel, e o seu voto? O personagem do jogo e o autor do gol, né? Danilo, pra mim, o melhor em campo. Quesada! Ah, sim, o cara fez o gol e salvou. Se bem que ele deu aquela falhada logo depois do gol, né? Poderia também ser o vilão, mas Danilo, num jogo tão justo, tão difícil, com muita marcação, sem inspiração, o cara fazer o gol do título. Lembrando que o homem do torneio foi o Arrascaeta, né, Capri? Mas o da final, aqui da final pra gente, o Danilo, concordo aí com o Zaidan e com o Pretzel. Muito bom. Vai começar em instantes a cerimônia de premiação. Fala, Milhose. Só para destacar, o Danilo se junta a um hall em 5 finais de Libertadores na história do Flamengo, em que apenas estavam Zico e Gabigol. Em todas as anteriores, só Zico e Gabigol tinham ido para a rede numa final. Agora Zico, Gabigol e Danilo, os 3 heróis de Libertadores a favor do Flamengo em finais. Palco montado, em instantes a premiação no campo do Monumental, Capri. O Danilo fez gol na final da Libertadores que o Santos venceu. Fez. Contra o Penharol. Ele fez gol, né? Fez o segundo contra gol. O Penharol. Fez. Foi um do Neymar e um do Danilo. 2-1 na final. É isso aí. Então, final de Libertadores, chama o Danilo. Chama o Danilo porque é pé quente e faz gol mesmo. Então é isso aí. Vai começar em instantes a cerimônia de premiação
da Libertadores da América. Na abertura do apito final a gente vai registrar com o Bruno Migliosi. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, com muita análise, muita opinião, trabalho da reportagem Bandeirantes ouvindo os personagens desse jogaço de bola. Não saiam daí, vamos juntos nesta noite de sábado. O apito final é agora. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro, prêmios que te colocam no topo. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Escanteio para o time do Flamengo, bater pela direita do câmbio de ataque, vem levantamento na grande área, escanteio cobrado, toque! Danilo, gol! Do Flamengo! Na cobrança de escanteio pelo setor de direita, no campo de ataque, levantamento na mão do gol, a zaga do Palmeiras parou, deu bobeira na cobrança de escanteio do Arrascaeta, ele subiu livre, mais que todo mundo, ninguém marcou, ele cabeceou, a bola tocou na trave direita e morreu no fundo da rede. O Flamengo abre o placar do jogo, agora Flamengo 0 para a equipe do Palmeiras, como eu disse, Danilo. Daí Ulisses Costa e o gol do Flamengo, o gol que garantiu o título tetracampeonato da Libertadores pro Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo 1, Palmeiras 0. O Mengão comemorando mais essa conquista e o Palmeiras, claro, juntando os cacos aí, porque o ano não foi positivo. Mas agora no apito final a gente vai falar bastante desse jogo, dessa vitória do Flamengo. Já o Bruno Migliosi vem também trazendo ali a palavra dos personagens dessa partida. Já começou a cerimônia de entrega aí das medalhas, do troféu, já tá tudo em ordem aí. Ô Bruno, como é que tá a situação aí agora no estádio Universitário de Lima? Capri, agora eles estão premiando a arbitragem do jogo, hein? O Dario Herrera, sua comissão de arbitragem, estão ali recebendo honras da Conmebol. Os jogadores de Flamengo e Palmeiras vão fazendo fila para receberem também suas medalhas. Calma que daqui a pouquinho é o gabarito do jogo, a nota do Dario Herrera, os boleiros do Palmeiras, do Flamengo, já. Quero só ver. O João Paulo Capelani já tá aqui nas redes sociais, oportunista, tá dizendo, viu? Eu falei do Dario Herrera. Já então nós vamos entender se ele teve alguma participação no resultado, uma influência no placar final lá de Lima, no Peru. Carlos Mas agora Miguel então quase tomou um frango, hein? Quase tomou um frango. Falta? Opa, do Cebolinha? Bola passou debaixo do corpo dele. Não, recado pro Capelanes, recado pro Capelanes. Pois é. O fã número 0 do Carlos Miguel. Tá bom, então agora com mais calma vamos ouvir os comentaristas bandeirantes, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel e o Cláudio Zaidan, explicando aqui como foi essa vitória do Flamengo, a derrota do Verdão, título rubro-negro. Queremos ouvi-los e entender, compreender um pouquinho mais sobre esse jogo lá de Lima, no Peru. Vamos lá, Zaidan! Bom, Caprote, eu esperava um jogo bem melhor, sabe? E essa história, quase como se fosse uma norma, um dogma,
uma lei, decisão, é sempre jogo ruim. A história desmonta essa tese, né? Não é lei, não é norma, não é dogma. Você tem finais maravilhosas e finais ruins. O jogo é sempre importante porque é uma decisão. O jogo é sempre nervoso porque é uma decisão. Mas ele pode ser ótimo. Antes do jogo, vocês mencionavam a decisão da Copa de 22. Né? Um jogo estupendo, numa decisão de Copa. Então o jogo não tem que ser ruim só porque é uma final. E foi ruim. Foi fraco. Poucas finalizações. O meio-campo do Palmeiras correu muito, mas com a bola foi um deserto de ideias. Não aconteceu nada. Nada. Uma jogada criada desde o meio-campo do Palmeiras. E muita bola esticada. E como o Palmeiras, quando perdia a bola, ele fazia, além da linha defensiva e à frente da linha defensiva, o Fux, aí uma segunda linha e o Flaco Lopes. O Vitor Roque participava dessa segunda linha. Então ele abria para marcar pela esquerda. Alan marcava pelo lado direito do Palmeiras e pelo lado esquerdo, em cima do Varela, o Vitor Roque. Isso deixou o Vitor Roque muito longe do Flaco. Então o Palmeiras ficou vivendo disso. Uma bola esticada, né? Aí o Flaco Lopes é muito bom pelo alto, ele subia, ganhava, conseguiu o desvio. Para quem? Para ninguém. Porque o Palmeiras, quando retomava a bola, não havia nem tempo do Vitor Roque se aproximar do Flaco Lopes. Tal era a ligação direta, a obsessão pela ligação direta. O Palmeiras começa o segundo tempo com a bola do meio-campo recuada para o Carlos Miguel, que faz o lançamento para o Flaco Lopes. Ele sobe e ganha. Quem recebe a bola? A defesa do Flamengo, não havia ninguém. Então foi um jogo sem inspiração do Palmeiras. E o jogo em si foi com pouquíssimas finalizações, o Flamengo conseguiu eficiência no lance decisivo. Mas foi um jogo muito abaixo do que os dois times podem jogar e de uma decisão como a Libertadores na América. Foi um jogo fraco para decidir um título tão importante. Vamos lá, Pretzel. Para mim, um título merecido. Acho que o Flamengo, a partir do mata-mata, ele pegou o Inter, passou o carro, pegou o Estudiantes, é verdade, passou nos pênaltis. Não foi muito bem, mas contra o Racing fez um duelo de competição. Ganhou por 1-0 no Maracanã e segurou o resultado lá na Argentina. É um time muito cascudo, né? Um time que realmente tem jogadores muito experientes. E na final, além do que o Zaidan falou, e a gente fez referência a isso também, né, durante a transmissão, a falta de passagem de bola pelo meio-campo do Palmeiras, que é um defeito do Abel Ferreira, que parece que não gosta de meias ofensivos ou de armadores, mesmo que o Veiga já tenha entrado para a história do Palmeiras. Eu acho que as contratações do Palmeiras fizeram falta nessa reta final, principalmente numa decisão desse tamanho, quando você olha para o banco e não tem nenhum jogador desequilibrante. Então, acho que o Palmeiras tem que dar uma olhada para isso. Melhorar o elenco em todas as posições e principalmente ter meias que sejam mais ambiciosos e que o time jogue para eles também no meio-campo. Foi muita ligação direta, muito chuveirinho e mais uma vez o Gomes terminou com uma espécie de centroavante dentro da área e lutando pela bola na reta final. Ao Flamengo eu faço o cumprimento que foi bem contra o Inter, foi bem contra o Estudiantes e bem contra o Racing. E na final foi o melhor time com uma força defensiva grande. Para mim, além do Danilo, destaque para o Varela, perdão. Acho que o Eric Pulgar poderia ter sido expulso sim com o auxílio do VAR. Talvez seja o grande erro da arbitragem. Mas ao mesmo tempo, com a bola e mais agressivo, eu acho que o Flamengo acabou sendo o justo campeão pela decisão de hoje, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Quesada. Quero ouvi-lo também aí. Vamos lá, já tem o gabarito, hein? Serei breve, viu, Capri? Até para não repetir o que já disseram aí o Zaidan e o Pretzel. Eu estive na final de 19, Capri, já contei para você. Eu não estava aqui na Band, eu estava em outra emissora, estava na Fox. E aquela final foi espetacular, uma virada histórica do Flamengo, 2-1, para cima do River Plate do Gadiardo, com 2 gols do Gabigol. E até a final que o Palmeiras venceu o Flamengo, ela foi uma partida tecnicamente mais bonita de se ver, né? Porque o Zaidan começa o comentário dele, que eu acho que é um editorial nosso, né? A gente não está desmerecendo nada aqui da vitória do Flamengo, não, longe disso. O Flamengo é um legítimo tetracampeão, mas também faltou a esse legítimo tetracampeão uma partida mais vistosa.
como também faltou para o derrotado Palmeiras. E até no primeiro tempo eu dizia, a gente tem 2 técnicos europeus em campo, né? Embora um tenha nascido em Portugal e já tenha uma identificação enorme de 5 anos trabalhando no Brasil, o conceito de futebol do Abel é o conceito europeu, né? E os europeus são muito táticos, são muito preocupados com a defesa, não que eles não sejam ofensivos, não é isso, mas eles são muito organizados. E o Felipe Luiz fez a carreira dele inteira como jogador de futebol na Europa, então ele também tem esse conceito. Então, não daria pra gente imaginar algo tão diferente, né? 2 times que estudaram um ao outro, marcações fortes. O Flamengo tem, pra mim, o meio-campo mais ajustado, mas ficou carregado com cartões amarelos, porque só no primeiro tempo o Pulga, o Arrascaeta e o Jorginho receberam cartões amarelos. Isso demonstra e denota também essa preocupação em não dar ao Palmeiras a possibilidade de criar. Então, por isso, o jogo ficou feio, né? Basicamente isso. E aqui, em off, eu tava aqui com o Précio, tô com o Précio aqui no estúdio. O Précio não vai me deixar mentir, ô Xandão. A gente falava do detalhe, né? Olha, um detalhezinho pode fazer a diferença. E aí fez, né? Uma cobrança de escanteio em que os 3 zagueiros deixam o outro zagueiro Danilo, um colega de posição, sozinho para vencer o goleirão Carlos Miguel e fazer o gol do título. Então, faltou também essa leitura de uma bola parada. E para encerrar, faltou o repertório, principalmente para o time do Palmeiras, né? Recentemente o Ceni fez uma crítica que o Abel não gostou no duelo Bahia e Palmeiras. O Ceni falou, não com essas palavras, elas são minhas, tá? O Palmeiras é um time que estica muito a bola, muita ligação direta, essa é a jogada deles. Praticamente só tem essa jogada. E hoje nós não vimos nenhuma jogada do Palmeiras sendo construída com qualidade no meio-campo. O Andréas Pereira foi um 0, o Veiga não jogou absolutamente nada, o Fux só ficou ali como protetor dos 2 companheiros de zaga, e o mais absurdo, o Vitor Roque fez 2 jogadas para tentar o drible, e o Alan, que o forte do Alan é driblar, é jantar o adversário, aí para cima, quebrar a linha, a gente não viu ele fazer. Então, repertório paupérrimo de um Palmeiras, e de forma merecida o Flamengo leva esse título da decisão da Libertadores da América, porque soube ler o adversário, algo que faltou para Abel e para a turma dele. Muito bom! Os nossos comentaristas Leandro Quesada, Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan explicando todos os detalhes para vocês aqui. Atenção, Bruno Milhozzi, já vai falar o Abel Ferreira aqui no apito final, mas o Flamengão, o Mengão já tá comemorando aí na premiação, hein, Bruno? Tem o hino do Flamengo com o Tim Maia? Vamos botar o hino do Flamengo com o Tim Maia. Acha pra ele aí, Pedro Cohen, pra gente botar já o hino do Mengão com o Tim Maia. Fala aí, Bruninho. Capri, e vai ser muito bem ouvido, porque o Flamengo nesse momento está recebendo suas medalhas de campeão. Os palmeirenses já estão com suas medalhas de prata, assistindo ali a premiação do Flamengo, que vai levar, somando todas as fases, mais de 180 milhões de reais de premiação da Conmebol por essa Taça Libertadores. Não é como se precisasse para pagar as contas, né? O Flamengo está bem financeiramente, mas com certeza uma premiação muito válida. Jogadores já recebendo todas as suas medalhas, tá ali o Pedro também, né, que tá com a delegação e é campeão da Libertadores mesmo sem jogar, e daqui a pouco vão erguer o troféu da Libertadores pela 4ª vez na história. O Flamengo é campeão, Cabri. Mas ô Bruno, é o seguinte, os jogadores do Palmeiras não arrancaram a medalha do peito lá como fazem aí alguns maus perdedores, não, né? Sim. O Sampaoli, que foi vice da Sul-Americana, arrancou a medalha do peito semana passada lá em Assunção. Eles seguem lá com a medalha no peito, ou tem alguém bravo lá que não quis a medalha? Não, Capri, vejo todo mundo aqui com a sua medalha no peito, braços cruzados, cara fechada, claro que alguns ainda chateados, sentados no campo e até desolados, mas com postura, Capri, acompanhando e orgulhosos do que fizeram nessa trajetória. Os jogadores do Palmeiras assistem, a taça está a caminho, Capri, o Flamengo vai gritar é campeão. Então vamos lá, você vai narrar esse momento aí, você vai registrar esse momento histórico da taça sendo erguida pelo time do Flamengo, comemorando o tetracampeonato da Libertadores da América. Vamos lá, Bruno Milhozzi. 1, 2, 3, show!
fogos do Estádio Monumental. Bruno Henrique, capitão nesta noite, ergue a quarta taça na história do Flamengo na Copa Libertadores. A festa é absoluta entre os rubro-negros e o Flamengo marca mais uma vez seu nome na história do futebol sul-americano. O maior campeão brasileiro vence mais uma final sobre a equipe do Palmeiras e Bruno Henrique tem a honra de pela terceira vez gritar a campeão com esta camisa. Não só ele, Arrascaeta, Felipe Luiz, heróis de longa data para marcar uma era muito vitoriosa. Do maior campeão da Libertadores do futebol brasileiro, o Flamengo é campeão e ergue a taça em Lima, no Peru. Capri. Muito bom, e atenção, Bruno Milhozzi, agora você já pode se dirigir lá para a zona mista, área de entrevistas aí do estádio, porque já você vai trazer a palavra dos personagens pra gente, tá bom? Aproveita já vai se deslocando aí. Assim que tiver condições, você já chama a gente de lá, pra gente entender que você já tá posicionado pra ouvir todo mundo. Até já, Bruno. Até já, Capri. Muito bom, atenção, são 8 horas e 42 minutos, 8h42. Eu vou pro intervalo rápido, Zaida, Quesada e Pretzel. E na volta nós vamos gabaritar, hein? Na volta vamos gabaritar. Flamengo 1, Palmeiras 0. Logo depois do intervalo. Sobe o hino aí, Michel Lopes. O hino do Mengão com o Tim Maia. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata que me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Flamengo. É um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, o Flamengo até morrer. Eu sou o Flamengo é redondo. O Flamengo até morrer. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhora. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro. Felice ao Progressistas. A sua semana é agora. Entre os dias 24 e 30 de novembro, acontece a Semana das Estrelas na Estrela Bet. São dias de bônus, prêmios e recompensas para quem decide entrar no jogo de verdade. O jogo é seu, a premiação também pode ser. Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe agora o app disponível no Google Play. Estrela Bet, vai pra cima! Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Milícia é o MDB. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz.
Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião. Que loira? Com tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhora. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro. Felice ao Progressistas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Apito Final pela Rede Bandeirantes de Rádio. Festa flamenguista, o Mengão comemorando o tetracampeonato da Libertadores da América. Já, Bruno Migliozzi, vem ouvindo aí os personagens dessa partida diretamente de Lima, no Peru. Todos prontos aí para gabaritarmos Flamengo 1, Palmeiras 0? Ou tem alguém fazendo conta ainda? Tem que esperar mais um pouquinho. Como é que tá a situação aí? Não, vambora. Vambora. É o momento mais esperado. Você já jantou, Zaida? Já, sim. A prestação, né? Mas... Tá bom. Então vamos gabaritar pra você estar lá direitinho. E o Manuel também, porque ninguém pode ficar sem o seu jantar, sem o seu papazinho. Vamos lá então, atenção, Michel Lopes. É hora do gabarito. Gabarito do jogo. Eu vou começar hoje pelo campeão, pode ser? Garantir aí com o campeão, beleza? Você manda. Então vamos lá, sobe o hino do Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer pelo brilhar. Seja Nota do goleiro Rossi, vai Zaidan. Trabalhou quase nada, né? 6,5. Pretzel. 6,5. Quesada. 6,5. E agora temos a nota aqui, atenção, de Varela. 6,5. 7. 6. Danilo. 7,5. Só não teve uma nota maior, porque teve também algumas falhas, mas foi decisivo. 7,5. 8. Melhor em campo, 7,5. Léo Pereira. 6,5. 6,5. 6,5. Fechando a defesa flamenguista, Alexandro. 5. 5,5. 5,5. Meio de campo do Flamengo teve Eric Pulgar. Escapou de uma expulsão. 4,5. Tirando o lance da expulsão, 6,5. Mas colocando na conta dele, 5. O lance não foi legal, a gente não pode aceitar isso, né? Tirando o lance, a parte do lance que ele deveria ter recebido o cartão, não deixou o Palmeiras pensar e criar nada, né? 6,5. Jorginho. 6,5. Achei abaixo hoje, 6. 6,5. Arrascaeta.
o melhor jogador da competição. Hoje, para mim, nota 6,5. 5,5 para mim. Achei que ele ficou devendo, mestre. 6,5 para Arrascaeta. Arrasca. E todo o meio de campo do Flamengo terminou amarelado, né? Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Levam as medalhas. O Luiz Araújo... O Luiz Araújo entrou no lugar do Arrascaeta, a nota dele. Jogou pouquinho tempo. 5,5 para ele, pela participação. Para mim, sem nota. Entrou em campo, né? 5,5, mas também não fez nada de diferente assim. Carrascal. Na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do Flamengo nessa partida, nota 7. Muito competitivo, 6,5. 6,9. Ai, meu Deus. Bruno Henrique. Bruno Henrique sempre dá trabalho, né? Mas hoje não foi decisivo como costuma ser. Nota 6. Lutador, 6. Pra muita gente nem deveria estar jogando, mas é um lutador e mais uma vez campeão, 6. Fez coisa errada com as apostas, isso é uma outra questão, a gente não aprova, mas nota 6. Juninho entrou no lugar do Bruno Henrique. 5 porque entrou em campo, foi campeão, mas eu tenho um time, eu tenho um time pro Juninho jogar, o Mestre Zaidan e Capri, que assado. O Inter na Série B, onde que vai? Calma. Para, Pretzel. O Abelão vai escapar, Pretzel. Porque o nível dele é da Série B, viu? Desculpa, viu? Nossa. Vai, nota do Juninho, Pretzel. Sem nota. E você, Quesada? Capelani está lembrando que ele é base do Atlético Paranaense. Sem nota pra ele. Vai escapar com o Abelão, hein? Se escapar, eu vou ao Uberaba, o Uberaba te dar um abraço, mestre. Venha de qualquer maneira. Mas, talvez estejamos ambos na Série B no ano que vem. Ô, Prédio, mas você tem que ir de São Paulo a Uberaba de joelhos, ajoelhado. É muito conteúdo ajoelhar no milho, né, cara? No milho, principalmente, é muito conteúdo. Não. Você vai ajoelhado daqui até Uberaba. Vai encarar 600 quilômetros ajoelhado. Quanto dá de São Paulo a Uberaba, Zaida? Em quilômetros? Uns 500. 500 quilômetros. É como São Paulo ao Rio de Janeiro. Nota do Samuel Lino. Samuel Lino, 5. 25 milhões de euros, hein? 4. 5. Aí, o senhor fica criticando as contratações do Palmeiras, ô Pretzel, mas o Flamengo também erra. Claro, né? Mas não é assim, só o Palmeiras. Eu acho que o Samuel Lino seria titular absoluto do Palmeiras. Certo? Transferindo para o Palmeiras. Everton, o Cebolinha, entrou no lugar do Samuel Lino. Entrou bem. Quantos vai dar? 6,5. Entrou muito bem no jogo. Assino com o relator. 6,5 e o Grêmio quer contratá-lo. Pedro Cunha aqui comenta comigo, né? Só que o Flamengo quer 8 milhões de euros por ele. Então deve ficar no Flamengo. Teve uma proposta do Cebolinha na época que ele jogava no Grêmio, né? Pra jogar na Inglaterra. Vocês lembram de quem foi? Eu acho que era o West Ham. Iam mudar o nome dele, né? Little Onion. Hein, Capri? Nota 6,5. Entrou bem no jogo. Entrou. Ele entrou bem mesmo. E quase faz um gol de falta ainda no Carlos Miguel. Muito bom. Nota do técnico Felipe Luiz, campeão da Libertadores aos 40 anos de idade. 7,5 para mim. Foi campeão. Não pode ser uma nota mediana, mas eu teria começado o jogo com o Cebolinha titular. 7,5 para o Felipe.
Pelo título, pelo simbolismo, né? Uma grande conquista, um treinador muito jovem, 8. Nota... O cara é campeão, né? Nota 9. Boa, Felipe Luiz. Esse rapaz tem potencial para vir a ser um belo treinador do futebol brasileiro, hein? Um belo treinador. Tomara. Torço muito por isso, porque a gente precisa renovar os técnicos, renovar os treinadores e principalmente com gente de qualidade. Quem sabe esse rapaz aí no futuro se torna um grande... Vai para a seleção, sei lá eu. Tem muito potencial. Gosto muito do trabalho e das ideias de futebol do Felipe Luiz. Vamos lá. Atenção. Muda o hino, Michel Lopes. Sobe o do Verdão. O hino que Ricardo Bonadil disse hoje pra gente aqui gostaria de mudar. De trocar aí a roupagem, né? Ele é bem antigo, você tem mais de 50 anos, é quase 60 anos. Então quem sabe aí, né? Vamos ver. É bonito, pode merecer aí uma nova roupagem também. Hoje o Rick Bonadil, produtor musical, falando com a gente durante o Concentração. Ele que é um grande palmeirense, deve estar triste nesse momento com a derrota do Palmeiras. Nota do goleiro Carlos Miguel, vai Zaida. 5. Olha, eu perguntaria pra ele, Carlos Miguel, por que tu não sai do gol, hein? Com 2 metros, hein? É um impeditivo, tu tem medo, tem pânico de altura? Que é brincadeira, hein? 4. 4,5. Eu achei o Carlos Miguel hoje meio inseguro, eu não sei. Ele tava... Não sei se ele tava mais nervoso do que o normal, mas ele tava meio inseguro. Mas enfim... Não teve culpa no gol, né? Poderia ter saído na bola. É discutível. Poderia, mas ali... A propósito, ele... O Rossi saiu, né? O Rossi saiu. Ele insinua que vai sair, mas não sai, entendeu? E aí também, se eu sou zagueiro e vejo um cara de 3 metros falando que tá anunciando que vem, eu meio que fico na minha. Os 3 zagueiros foram muito mal no lance, né? Bom a gente destacar. E aí, bom, já gabaritado o Carlos Miguel, né? Kelvin. 4,5. 4,5. Ele foi embora para a entrada do Sosa. 5. Insossa. 4. 4,5. Gustavo Gomes. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, eu votaria nele como melhor em campo. Para mim, só no lance do gol é que ele vacilou, porque ele Abel não Ferreira. subiu ali, nem ele nem o Fux, né? Mas eu vou de 7 pro Gustavo Gomes. Abel Ferreira. Pera aí que o Abel vai começar a falar, rapaziada. Vamos lá então ouvir o Abel Ferreira, a gente já retoma aqui o gabarito do jogo. Vai, Bruno Migliozzi. Qualquer tipo de vídeos. Levanta a mão, vou passar a pergunta. Cabri, vai começar aqui a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Vamos começar. Vamos ouvir. Por favor. Ó, tá distribuindo aqui o primeiro microfone. E vão começar as perguntas ao técnico Abel Ferreira. Cabri, vamos ouvir. Gustavo Zupac da ESPN. Abel, você ganhou muito mais do que perdeu na sua trajetória do Palmeiras. Mas existem derrotas e derrotas, né? Existem derrotas em que o time joga bem e não aproveita a chance. Existe derrota onde a sorte ou o azar definem o jogo. Existem derrotas onde as coisas não vão bem mesmo. A derrota de hoje você recebe de que forma? Você entende a derrota de hoje de que maneira? Muito obrigado. Olha, eu não vou justificar muito, vou apenas dizer que o nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com este momento de tensão que é uma final. Acho sinceramente que hoje a experiência ganhou a irreverência e foram melhores, apesar do jogo ter sido decidido num detalhe, mas no geral o nosso adversário foi melhor que o Palmeiras. Obrigado. Aqui, por favor.
Abel, aqui à sua direita, Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Deu a sensação que no primeiro tempo o Palmeiras era um time que estava esperando um pouco mais o Flamengo, né? Esperando essa iniciativa do time adversário para poder rodar um pouco mais, talvez desgastar o adversário. Qual foi a estratégia planejada para o jogo de hoje? E dentro desse contexto que você viu um Flamengo mais experiente, que soube controlar melhor até as emoções do jogo, talvez tenha faltado um pouco de repertório para o Palmeiras buscar uma iniciativa também para tentar equilibrar um pouco mais esse compromisso? Olha, para ser muito sincero, apesar de termos uma equipa jovem, faltou-nos um bocadinho de mais coragem e ousadia. Acho que foi isso que faltou. Acho que como eu tinha dito aqui ontem, a forma de jogar do nosso adversário não é surpresa. Eles partem a equipa, 5 a atacar, 5 a construir e 5 a atacar. O Alexandro, o Danilo e o zagueiro canhoto, que estou-me a esquecer agora do nome, o Léo, sem desculpem, o Léo, com o Pulgar e com o Jorginho ali pela frente, e eles tinham 4, nós tinham 5 e nós tínhamos 4, e procuramos saltar sempre que o Léo carregava a bola, tentar saltar com o Lopes e depois igualar com o nosso Andreas, mas como eu te disse anteriormente, acho que mais do que dar justificações é dizer que o nosso adversário foi melhor, foi mais pesado, mais cascudo, mais experiente, soube lidar com este momento de tensão. Apesar do jogo ter sido definido num detalhe de bola parada, ainda tivemos depois no final sem criar muito perigo, mas uma clara e grande oportunidade do Roque, e há ali um lance muito duvidoso no início do jogo, mas enfim, seguimos. Acho não, o Flamengo foi melhor e ponto final. Aí, por favor, Abel. Boa noite, Abel. Márcio Levi, TV Norte, Acre. Você falava em relação à juventude da sua equipe. Pensando para 2016, sendo que o Flamengo 2026, você pensa em mesclar, trazer mais experiência, jogadores mais talhados, mais trabalhados para a equipe, pensando em 2026? Obrigado. Não. Acho que são equipas que estão em momentos diferentes. O Palmeiras está com uma equipa em crescimento, o Flamengo está com uma equipa madura, muito madura, e isso viu-se hoje. Danilo, Alessandro, Jorginho, Bruno Henrique. E nós temos uma equipa, eu falei-vos aqui ontem, eu acho que entendo todas as críticas, porque nós não fomos capazes de fazer um jogo que queríamos, na minha opinião, por esse fator mais mental, da ousadia e da coragem que podíamos ter tido. Mas como te digo, o jogo foi resolvido num detalhe de bola parada. Fica a experiência de uma equipa que foi construída ao longo deste ano, com lesões importantes, e é verdade que nós chegamos ao final, estamos no final da época, e estes dois últimos meses foram muito duros para nós. Obrigado. Abel, boa noite. Camila Alves, da Globo. Eu sei que nas últimas semanas você chegou a dizer que vocês estavam apostando em todas as fichas aqui na Libertadores, mas, querendo ou não, vocês ainda têm outros jogos do Brasileiro aí na sequência da temporada. Queria saber como é que você vê essa sequência da temporada agora, e se me permite, o que é que você conversou com o Vitor Roque lá no campo, viu você levantando a cabeça dele por mais de uma vez ali depois do jogo? Quando nós comparamos o Vitor Roque, o Bruno Henrique, com o Danilo, com o Alessandro, com o Jorginho, né, que ganharam agora a Libertadores aos 30 e não sei quantos anos, sabe, ele tem 19, 20 anos, portanto vai ter muitas oportunidades de poder ganhar esta competição, e isto acaba por ser uma experiência para o Flaco Lopes, uma experiência para o Alain, uma experiência para o Vitor Roque, uma experiência para o Giai. Como te disse, são equipas são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes. Uma equipa madura, cascuda, e uma equipa que tem presente e tem muito futuro. Infelizmente o nosso adversário foi melhor, fica a experiência, fica a dureza da derrota,
a vida não é feita só de vitórias e é nestes momentos que precisamos ser resilientes, e para o ano vamos tentar, como tentamos nestas últimas 5 temporadas desde que eu estou aqui, viemos 3 vezes à final, ganhamos 2, perdemos uma, ganhamos uma com este adversário, perdemos uma com este adversário também agora. Chegamos a uma meia final, outras quartos de final, tentaremos para o ano novamente, para que estes jogadores possam repetir esta final e poder dar outra resposta, é o que eu te posso dizer. Obrigado. Desse lado aqui, Abel, por favor. Acá, Abel, Cristian Mendoza de La Más Producciones de Formosa, Argentina. Toda mi admiración para usted. Obrigado. ¿Qué le faltó hoy en cuanto al juego? Porque vimos por momento un equipo muy largo, un equipo previsible en el primer tiempo, y la sensación que tuve es que esperó que Flamengo dé el golpe, que le toque la oreja, como decimos en Argentina, e aí pareciera que reaccionou, pero pareciera que um pouco tarde. Gracias. A verdade é que nós só nos soltamos depois de sofrer o golo, concordo contigo. E a estratégia defensiva estava certa, os meus jogadores cumpriram com o que tinha que ser, o problema não foi a estratégia defensiva. Se nós porque é que eu digo que o nosso adversário foi mais experiente, foi mais cascudo? Os meus jogadores quase sempre passavam a bola de primeira. Quase sempre tocavam lá de primeira. Num jogo como este tens que dominar a bola, ter a coragem de dominar a bola sob pressão, porque nós somos bons, conduzi-la, driblar se for o caso. Quando vês a tua equipa a passar só, quase sempre de primeira, tu sentes isso, sentes que há ali um peso, sentes que não estão soltos, sentes que falta ali um bocadinho de ousadia e coragem, que foi o que aconteceu depois de sofrermos o golo. Mas aí já foi tarde, mas mesmo sendo tarde temos uma oportunidade clara do Roque, infelizmente ela não entrou, mas honestamente, já o disse e volto a repetir, sabia que este jogo ia ser decidido por detalhes, mas no âmbito geral o nosso adversário foi melhor, parabéns para eles, que desfrutem desta vitória, é uma vitória única, é algo que fica marcado na memória e na história de cada um de nós, e nós para o ano com este grupo tentaremos novamente. Obrigado. Por favor. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E quando você fala, né, que de um lado é um time cascudo, do outro um time irreverente, mas o Palmeiras ainda tem também os seus jogadores cascudos, né? Você acha que faltou mais, talvez, de Piquerez, de Rafael Veiga, nessa decisão de Copa Libertadores da América para ajudar esses jogadores mais jovens a terem um pouco mais de tranquilidade na tomada de decisões? E uma segunda pergunta, se me permite, com relação ao próprio elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras que investiu muito, porque também vendeu muito nessa temporada, mas foram atletas que não conseguiram, nesse primeiro ano, dar aquele resultado que você já esperava inicialmente, ou ainda é algo muito cedo para falar sobre jogadores que chegaram nessa temporada? Olha, para te ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que nós fizemos no plantel, que não é fácil, e tu vês quanto é duro reconstruir. Não é só comprar jogadores caros, é preciso criar a mentalidade vencedora, é preciso chegar para perder, é preciso criar esta casca. Por isso que eu estava-te aqui, compara a nossa frente de ataque com a frente de ataque do nosso adversário, compara a nossa defesa, goleiros, zagueiros, laterais, com o do nosso adversário. Eu não te consigo dizer que estou triste depois de tantas alterações que nós fizemos, conseguirmos estar até ao último a decidir o título que teve nas nossas mãos e nós os deixámos escapar. Dizer-te que estou triste porque chegámos à final da Libertadores num ano de tantas mudanças e tu vês que é tão difícil ser consistente. Olha para o Botafogo, portanto é muito difícil manter uma consistência e portanto acho que fizemos o que a nossa equipa podia entregar. Sabes, tivemos lesões de jogadores importantes na nossa estrutura, tivemos lesões no nosso goleiro, tivemos lesões no nosso motor, que neste caso foi o Lucas, depois de ter 2 saídas.
fizemos 2 vendas que tínhamos que fazer. Tivemos infelizmente uma lesão do jogador que mais produziu o ano passado aqui no futebol brasileiro, que nos podia ajudar, mas mesmo com essas ausências todas, mesmo com esta reformulação toda, nós fomos capazes de chegar ao mês de novembro inteiros. Foi um mês duro, um mês difícil, e tenho que o reconhecer. Fica a experiência, fica a cultura, fica o momento dos meus jogadores, dos mais jovens, e acho que não é justo com os nomes que tu disseste de mas eles não conseguiram. É extremamente intenso, é um momento que eu já o vivi a primeira vez, já o vivi a segunda, já o vivi a terceira. Os meus jogadores tentaram, os meus jogadores quiseram, mas infelizmente, como te disse, o peso da final notou-se muito nestes detalhes que eu estou a dizer aos teus colegas, no passar de primeira, não conduzir, não arriscar com medo de falhar. Eu costumo dizer que o maior risco que nós podemos cometer na vida é não arriscar. Ficou a experiência, uma gratidão imensa aos nossos torcedores, fizeram um sacrifício imenso para poder estar aqui connosco a apoiar-nos. Se é verdade que há uns anos atrás conseguimos ganhar a este grande rival, que é o nosso maior rival, um dos maiores rivais que nós temos, hoje eles foram melhores e temos que aceitar, por muito que nos custe, por muito que eu também odeio perder, mas acho que a competição merece todo o meu respeito, toda a minha postura, e dar os parabéns ao nosso adversário, dei os parabéns ao Luís Filipe, que desfrute, que vive este momento, porque são momentos que ficam marcados para sempre nas nossas memórias, e também a todo o elenco do Flamengo, porque foram melhores. Tudo que eu possa estar aqui a dizer é desculpas, eles foram melhores e ponto, apesar do afinal ter sido decidido em detalhe. Obrigado. As 2 últimas, por favor. Abel, boa noite. Gabriel Orfan, da revista Placar. Abel, após a final de 2021, a gente teve uma entrevista dos seus jogadores falando que o gol do Rafael Veiga no começo da partida foi um erro da defesa do Flamengo, que você já tinha alertado no treino sobre a possibilidade desse erro. E hoje a sua equipe acabou não conseguindo marcar. Eu queria saber se, na sua visão, a equipe do Felipe Luiz é ou não mais difícil de se ler, de se entender, do que a equipe do Renato Gaúcho naquela época. Obrigado. E se eu te disser que elas jogam exatamente iguais, acreditas? O Luís Filipe jogava o que fazia o Alessandro, de trás para a frente. Os 2 zagueiros faziam exatamente o mesmo, com o lateral direito a espetar-se. Jogava o Gabigol a fazer o que faz o Arrascaeta. Jogava na frente, o centroavante na frente foi encostado, o ponta encostado à direita foi o Bruno Henrique. O centroavante já não me lembro quem era. Era o Gabigol, o Everton Ribeiro. As dinâmicas não são muito diferentes, mas é a equipa com... Opa, tá falhando aí, hein? Vamos ver se a gente recupera lá a coletiva do Abel Ferreira. No finalzinho aí, né? A gente teve uma interrupção. Vamos ver se a gente consegue fazer a recuperação do Bruno ouvindo o Abel Ferreira. Voltou? Não. Não. Bom, tá bom. Então vamos seguir aqui. Atenção. Zaidan, Pretzel e Quesada. Opa. Vocês ouviram aí o Abel Ferreira falando. Hoje ele tá tranquilo, admitiu a superioridade do Flamengo, parabenizou o adversário, parabenizou o Flamengo e acho que tá tudo certo. Nem reclamou da arbitragem hoje, nem reclamou da não expulsão do Pulgar, hein? Serena, e só um ponto que eu queria ressaltar, que quando ele falou que os jogadores, em alguns momentos da temporada, como este agora, momento decisivo, eles estão com receio de arriscar, né? Ele até falou que o maior risco que se pode correr é não arriscar, e que os jogadores não estão arriscando, com medo do erro. Provavelmente ele enxergou isso no time hoje, né? Um time que arriscou pouco, que tentou pouco, que não chutou a gol, que não tentou uma jogada individual. Me chamou a atenção isso que falou o Abel.
Sim, voltou a coletiva. Além do jogo, hoje acho que é o momento de falar de uma espécie de encerramento da temporada, porque você mesmo já falou em relação ao Campeonato Brasileiro, que de certa forma o Palmeiras não está tão vivo na disputa. Eu queria te ouvir uma análise desse ano, os fatores que aconteceram, narrativas que você destacou, você pontuou também algumas questões de lesão, de calendário. Queria uma análise sua desse ano e uma pergunta simples. Você acha que o Abel em algum momento errou em 2025? Montagem de elenco, escolhas? Queria uma análise sua. O Abel, desde que é maior de idade, erra muito. Muito. E foram esses erros todos que me trouxeram até onde eu estou. Foi uma sucessão de erros e erros e erros e algumas vitórias. Mas sabes, no futebol ninguém perde sozinho. Eu sei que há um responsável, mas ninguém perde sozinho. Eu entendo a cultura de onde tu estás. Felizmente a cultura do clube que eu sou treinador é completamente diferente do que se calhar, não sei qual é a tua intenção na tua pergunta, mas isso tem a ver com a cultura. Ou o que tu me estás a dizer, o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É o que tu me estás a querer dizer? Mas não é? Eu posso interpretar. O que tu me estás a querer dizer é que o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É isso que me estás a querer dizer? Pronto. O que eu te quero dizer é que isto tem a ver com a cultura do clube, com a cultura do país. Felizmente, eu não sou só avaliado pelos resultados. Porque se fosse só avaliado pelo resultado de hoje, eu tinha que ir embora. Mas quem está dentro do clube não avalia só o resultado. Avalia os resultados, os processos, a inovação que fazemos, a construção do elenco, a valorização dos jogadores, a venda de jogadores, a conquista de títulos. É tudo um somatório. Porque senão, cada vez que eu perdesse, nós tínhamos que trocar de treinador, ou então eu, nas oportunidades que tive para sair, tinha saído. E as coisas aqui no Palmeiras não funcionam assim. Já te disse, tive colegas meus que ganharam e saíram, e eu, ganhando ou perdendo, tenho um compromisso e vou assumi-lo. E ponto. Em relação à reflexão, eu acho que este não é o momento certo para o fazer. Fui falando ao longo do ano da renovação, de tudo mais. Eu acho que este não é o momento certo para fazer. É um momento para aceitar a derrota, é um momento para dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor. E faltam mais 2 jogos numa época extremamente desgastante, intensa, onde mudamos muita coisa no início do ano, a meio do ano, no final do ano, e conseguimos competir até ao fim. Isso é o que eu posso prometer. Eu nunca prometi títulos, prometi lutar sempre até ao fim. E quando o adversário é melhor, como foi o caso de hoje, não há muita coisa a dizer. Orgulhoso na mesma de ser treinador deste grande clube, com estes grandes torcedores e com estes grandes jogadores, mas hoje o nosso adversário foi melhor. Que desfrutem, que nós também já desfrutamos, e agora vamos 24 horas, que daqui a 3 dias há jogo outra vez. Muito obrigado ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Obrigado. Bom, tá aí. Ó, a pergunta do Bruno deu uma desestabilizada no Abel lá, mas eu entendi a pergunta do Bruno. Não era nem na questão de desestabilizar o Abel, mas só para ele avaliar se ele errou em alguma coisa ali. É claro que o Abel tem muito crédito. Não foi uma crítica ao Abel, mas foi a chance que ele tinha ali de eventualmente falar, não, talvez errei aqui, talvez errei ali. Mas o Abel não admite que erra nunca. Nunca. O Abel nunca admitiu erro algum. Então, muito bom aí, muito boa a pergunta do Bruno Migliozzi. Fez o Abel dar uma refletida ali. Muito boa, né, Zaida? Ele que estava sereníssimo na entrevista, realmente balançou. Porque a palavra erro, ou o verbo errar, né? O verbo errar parece incomodar muito o Abel. E a pergunta não foi, escuta, você chegou à conclusão que você é um técnico ruim? Não, todo mundo sabe que ele é bom. A pergunta foi, você acha que errou em alguma coisa? Um erro que não deve ser repetido, por exemplo, no ano que vem? Simples, né? Uma pergunta com toda a lógica. Mas ele se incomodou muito, mais uma vez,
com a palavra erro ou com o verbo errar, né? É um verbo que ele não cogita conjugar na primeira pessoa. Não. Erro é uma coisa que não faz parte da vida do Abel Ferreira. Mas ele erra. Ele erra. Como todos nós erramos, como todo ser humano erra. Mas ele tem uma dificuldade em encarar isso, viu, Pretzel e Quesada? Não é fácil, né? Vai ser... Eu acho que o Atlas vai ser confirmado como uma espaçonave alienígena no dia em que o Abel chegar numa entrevista e disser, olha, vocês me perdoem, vocês me desculpem, mas eu fiz tudo, absolutamente tudo errado. E eu acho que a gente nunca vai ter essa interação com o treinador do Palmeiras falando uma coisa dessa. Agora, a leitura do jogo que ele fez foi aquela leitura que nós fizemos aqui com o Zaidan, com o Pretzel e comigo, o Capri. Por exemplo, ele fala, nós apenas nos soltamos em campo depois de tomar o gol. É verdade. O Palmeiras só se solta em campo depois de tomar o gol. Até usei o termo, o Palmeiras tem que parar de ser covarde, pô. Tem que, né, tá perdido, o jogo já tá perdido. Então tem que ser arrojado, tem que tentar ser ofensivo, tem que correr risco, para pelo menos empatar a partida. Não conseguiu fazer isso, né? Agora, ele falou que faltou justamente isso, a coragem e a ousadia. Agora, isso passa, pelo que eu entendo de futebol, passa pelo treinador, né? Se o treinador dá ali faz um comunicado ali, né? Passa uma informação, dá uma letra pro time, ó gente, vamos avançar as linhas, vamos começar a atacar. Alan, você pode driblar quem você quer. Vitor Roque, pode driblar quem você quer. André, fica mais encostado no Flaco. Isso é um trabalho do treinador. O treinador pode, vou melhorar a frase. O treinador deve fazer essa leitura. É para isso que ele é pago, né? Para ele fazer a leitura, para enxergar aquilo que às vezes o jogador não está conseguindo enxergar dentro de campo. E hoje eu coloco na conta do Abel também. Os jogadores não estiveram bem, não fizeram uma grande atuação individual, ao contrário, coletivo não funcionou, mas é óbvio que o Abel tem responsabilidade nisso, mas muitíssima. Bom, o time só vive de chuveirinho, cara. A bola não passa pelo meio. Ganhou da LDU por 4-0, foi espetacular na intensidade, na força, né, preenchendo a área. Hoje o Flamengo foi mais competitivo e ganhou o jogo na eficiência, né? O Rossi não fez nenhuma defesa. Agora, o Abel vai ficar até o final de 27, ele já disse que fica. Mas e as contratações? Isso eu acho que tem que ser debatido. E o executivo Anderson Barros não vai dar entrevista? Só dá entrevista quando ganha? Aí também é fácil, né? Porque Sousa, 9 milhões de euros. Facundo Torres... Alô, 10... Central? Boa. Central. O Torres, 10 milhões... Amigos. 10 milhões de dólares. Boa. Certo? O Andrés Pereira, 12 milhões de euros. Kelvin, 6 milhões de euros. E por aí vai, né? Vitor Roque, 25 milhões de euros. Esse tá sendo eficiente. Mas os jogadores nota 5, no máximo, que custam uma fortuna, né, Capriotti? Isso não é debatido. O executivo não aparece, o Anderson Barros. Hoje faltou banco. Claramente faltou banco e faltou jogo também. Já faz tempo que tá faltando um banco mais qualificado pro Palmeiras. Isso é fato mesmo. Nós vamos seguir aqui com o gabarito. Deixa eu só, o Bruno tá chamando lá de Lima. Fala aí, Bruno. Não, oi, Capri, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Vai, fala aí, Bruno. Boa, Capri. Acabei de sair aqui da entrevista coletiva do Abel Ferreira. Tô me encaminhando pra zona mista. É uma caminhada danada, que tem que contornar o estádio inteiro. Daqui a pouco eu volto com a palavra dos jogadores, só pra confirmar que tá tudo certo. Maravilha. Então daqui a pouquinho volta o Bruno Migliozzi trazendo mais informações aqui, ouvindo mais personagens. Paramos aqui, atenção, sobe o hino do Palmeiras aí, Michel Lopes, porque nós paramos na nota do Gustavo Gomes. Então a gente vai completar esse gabarito aqui antes do Bruno Migliozzi chamar a gente lá da zona mista. Nota do Gustavo Gomes, Aidan. Para mim o melhor do Palmeiras, com sobras, 7. 6. 5,5. Murilo, 5. 4. 4,5. O Giaia entrou no lugar dele. Giaia, 4,5. 4. Sem nota. Piquerez,
5. 5. Bruno Fux. 6. 5. Acho que no gol do Danilo ele ficou vendido também. 5. Pra mim o Bruno Fux ia fazendo uma partidaça, mas aí ele falhou no lance que originou o escanteio do gol do Flamengo e depois não subiu ali também, não é, com o Danilo. E aí ele acabou caindo junto com o time todo, mas até o gol, pra mim o Bruno Fux estava fazendo um grande jogo. Bem, meu. Mas ele falhou mesmo. Ali na hora que, no lance que originou o escanteio do Flamengo e depois na hora do escanteio também. A pena. Andréas Pereira. 4. Pelo tamanho do jogador que é, 4,5. Alan. Capriotti, no lance do gol, o Alan Capri, estava junto com o Danilo. rapidinho. Presidente da CBF, Opa. Samir Chaldi, parou para falar com a gente aqui. Tudo bom, presidente? Eu imagino que uma honra, uma final brasileira, hoje o Flamengo levou a melhor. Qual a relação hoje da CBF com a Conmebol? Grande jogo e sua presença aqui que também é importante. Verdade, mais uma vez a festa do futebol brasileiro, né, numa final de Libertadores. O Brasil é muito bem representado pelos nossos clubes e mostrando a força do futebol brasileiro mais uma vez. E uma partida, né, dos dois melhores clubes hoje atuais no Brasil. Estão disputando o título brasileiro. E para nós, CBF, é uma grande honra vir prestigiar mais uma final brasileira. Presidente, se incomodaria de colocar o fone rapidinho, ver uma pergunta do pessoal do estúdio? Sim. Vamos lá. Presidente Samir Chaldi Chaldi, boa noite. Capriotti, Pretzel, Zaidan, Quesado está à disposição, Samir Chaldi. Muito obrigado. Boa noite, turma. Ô, presidente, boa noite. Boa noite, muito obrigado por falar conosco. Bom, eu queria dizer que esse seu início de trabalho à frente da CBF merece todo o nosso respeito aí. Estamos aguardando uma gestão de muita eficiência, porque infelizmente não foi o que a gente viu nos últimos anos na CBF, presidente. Mas eu espero que isso seja mudado, modificado. E queria aqui falar um pouquinho de seleção brasileira. Próxima sexta-feira tem sorteio dos grupos nos Estados Unidos, o senhor certamente estará lá. Qual é a expectativa? O que é que a CBF está imaginando que vai acontecer nesse sorteio e o caminho da seleção brasileira nos Estados Unidos? Bem, como sorteio, a gente espera sempre cair numa localidade melhor, né, com um clima mais brasileiro, onde tenham mais brasileiros ali. Mas em relação às seleções, nós queremos ser hexacampeões, então a gente não escolhe, né? O que vier nós vamos ter que superar e ganhar para nós conseguirmos trazer mais uma estrela aí, mais uma taça pro Brasil. A CBF já tem mapeado algum local de concentração da seleção brasileira ou locais de concentração, presidente? Na verdade, dentro de uma lógica de sorteio, nós temos aí planos A, B e C já costurados para cada situação que ocorrer nesse sorteio. Então, a gente trabalhou antecipadamente, já prevendo algumas situações. E agora é aguardar no dia 5, estaremos lá para presenciar o que vai acontecer e qual será o nosso caminho aí na Copa do Mundo. Perfeito. Estou aqui com o Zaidan, com o Quesado e com o Pretzel, que tem pergunta ao senhor também. Vou começar com o Zaidan. Por favor, Zaidan, presidente Samir Chaldi da CBF conosco ao vivo aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Samir. A gente falava algumas horas a respeito do calendário e eu até dizia que para mim só há um inconveniente, que é brasileiro e estaduais durante ali 2 meses caminhando juntos, paralelamente, as duas competições acontecendo pelo menos durante 1 mês e meio, 2 meses. A CBF vê isso como algo transitório, excepcional, que as circunstâncias exigiram, ou isso pode virar um padrão?
Capri, a gente teve aqui um probleminha no retorno, o presidente Samir acabou não ouvindo, mas em relação à Federação Paulista, essa discussão, poderia falar rapidamente, presidente? Aí a gente já encerra também, porque sei que está apertado aí o cronograma de voos. Sobre o calendário, nós trabalhamos em cima com os profissionais técnicos, estudando a melhor forma de se fazer um campeonato brasileiro mais justo para os clubes Série A. E a gente não tinha muito o que fazer, né? A gente tem cada ano aumentando datas FIFA, Conmebol, então a gente se adaptou da forma que deu, mas esse calendário ele tem uma projeção, né? A gente cada ano vai melhorando cada vez mais, aliviando cada vez mais, e a gente espera que em 2028 o calendário esteja bem mais enxuto e bem mais acessível para todos os clubes brasileiros, e sempre pensando no melhor do futebol brasileiro. Perfeito, presidente. Obrigado pelo seu tempo, bom retorno. Capri, a gente teve um probleminha aqui no retorno, o presidente também estava com pressa, mas muito legal, né? Deu para falar com ele, deu para conversar com o presidente da CBF, Samir Chad. Não, isso é excelente, muito bom aí, o presidente da CBF falando ao vivo aqui no apito final da Bandeirantes. Bom, não deu, viu, Pretzel e Quesada, infelizmente. Não, imagina. Coisas do ao vivo, né? Mas vamos lá então, atenção, paramos aqui na nota do Alan, no Palmeiras. Zaida. 5,5. 4. 5. Facundo Torres entrou no lugar do Alan. 5. 4. Sem nota. Rafael Veiga. 5. 4. 4,5. Felipe Anderson entrou no lugar dele. Ele ficou muito pouco tempo em campo porque ele se contundiu, mas ele fez uma grande jogada ali pela esquerda. Mas ficou muito pouco tempo em campo, por isso 5,5. Mas ele entrou até legal, entrou bem no jogo. Essa jogada é exatamente, Saidão. Pela nota dele, 5 para mim, pela jogada. Pela jogada fez mais que o Veiga, né? 5. E vai dar para dar uma nota pro Maurício, que entrou no lugar do Felipe Anderson? Maurício tomou amarelo, deu tempo dele tomar amarelo. Nota 5. Um abraço pro Maurício. Passo. Nota do Flaco Lopes. Flaco Lopes, 5,5. 5. Fraco. 5,5. E o Vitor Roque? Também, 5,5 pra mim. Pra mim hoje ele foi um lutador, um gladiador em campo e tomou porrada, hein? 6. 5,5. Nota do técnico Abel Ferreira. Hoje, 5,5. Na competição toda, 7,5. Mas hoje, 5,5. Por hoje, pra mim, 4. Um cara que faz o que ele faz. Competente do jeito que ele é. Numa final, o time não chuta uma bola no gol e só vive de chuveirinho. Nota 4 pra mim. Um técnico nota 8,5 para 9 na história do Palmeiras, no geral, e hoje uma nota 3. E finalmente a nota do árbitro Darío Herrera, da Argentina. 4. Não só pelo lance da expulsão, ele errou muitas vezes. Falta que não aconteceu, ele deu. Falta que aconteceu, ele não marcou. 4. Eu acho que a expulsão do Pulgar seria definitiva pro jogo, né? E esse erro é muito grave. 4. Não vou dar nota nenhuma pro árbitro hoje. Mal, Darío Herrera, hein? Mal. Realmente. É um lance capital, né? Tem gente reclamando de uma expulsão do mas Rafael aí, né, Veiga Capriotti? também. Precisa saber se o VAR ficou em silêncio e ele achou que o que ele viu é o que aconteceu. É aí a hora do VAR fazer uma intervenção para afirmar. O VAR não decide nada, mas para dizer, dá uma olhadinha, que houve uma agressão, dá uma olhada, vê o que você acha. Se o VAR ficou em silêncio, a responsabilidade do VAR é ainda maior, né? Mas o árbitro viu, Zaida, a perna, a canela do Bruno Fux rasgada ali. 2 rasgos. Mas ele pode achar que foi um choque, uma disputa de bola. Por isso que o VAR tem de chamar. Fala, não, foi uma agressão, foi um pontapé, né? Então, mas a hora que ele viu aquilo,
Ele podia ter se comunicado com o VAR ali, ó. Tá tudo bem aí, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Porque o VAR foi omisso. O VAR foi omisso. Foi. O VAR foi omisso. O VAR tinha que ter chamado. Ó, vem dar uma olhadinha aqui, porque teve um pé na canela do adversário. Se você quiser expulsar, expulsa. Não quiser, tudo bem, mas vem ver. Nem isso, parece que nem isso ele fez. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tem um detalhe do Abel, né, o Zaidan, Quesada e Capri. Ele abandonou o brasileiro, né? De forma grotesca. Porque se ele jogasse com força máxima contra o Grêmio, ele poderia estar vivo no brasileiro ainda. E simplesmente abandonou o campeonato de maneira absurda. Verdade. Largou aí, realmente foi lamentável. Né? Porque agora, nessas 2 últimas rodadas, o Flamengo, campeão da Libertadores, talvez entrasse de uma outra maneira. Exatamente. Sei. Foi ruim. A estratégia adotada foi ruim. Cláudio Zaidan. Zaidan, grande abraço a você. Muito bom tê-lo nessa transmissão. Mais um momento histórico aqui do futebol sul-americano. O Manuel tá pedindo aqui O Manuel tá pedindo aqui palpite rápido para Corinthians e Botafogo. Opa! Começa Vamos você lá, então, Manuel. O que você manda? Rogério Assis. Quanto você... Leandro Quesada. Não, Ronaldo Giovanelli. O Luiz Fabiani. Capelanes. Paulo do Vale. Paulo do Vale? Paulo do Vale. E aí? Qual o seu palpite? Manda. 2-0 pro Corinthians. 2-0 Corinthians é o palpite do Manuel. Boa. E o seu, Zaidan? Manda o seu também. Eu vou nessa também. O Corinthians na Neoquímica é outro time, né? Parece que é outra equipe, outra coisa. Não tem nada a ver com o time que joga fora. 2-0, Corinthians. Pretzel. 1-2. Quesada. 2-1 Corinthians. Pra mim vai ser 2-1 Corinthians também. Tá bom, Zaidan. Grande abraço a você, ao Manuel. Muito obrigado. Bom domingo pra vocês aí. Pretzel, Quesada, Cohen, pra toda a equipe. Obrigado, mestre. Mestre Zaidan e um beijão pro Manuel. Mestre, o grão-mestre. Valeu, irmão. É isso aí. Muito obrigado. Cláudio Zaidan, Manuel Zaidan, nesse apito final da Bandeirantes de Flamengo 1, Palmeiras 0. Flamengo tetracampeão da Libertadores, campeão da Libertadores 2025. Será que o Bruno Milhozzi está ouvindo a gente lá em Lima, no Peru? Ou está circulando lá por Lima, no Peru? Onde estaria Bruno Milhozzi? Bom, já ele vai aparecer, né? Daqui a pouquinho ele chega aí. 9h39, 21 minutos para as 10 horas da noite. Opa, olha aí, ele apareceu. Falei que ele ia estar aí, que ele ia aparecer. Onde você tá aí, Bruninho? Capri, agora sim eu cheguei na zona mista, que fica num túnel da saída do gramado. Tô guardando os jogadores, ninguém passou ainda. Só um detalhe, né? Que, enfim, cada um. Mas passaram aqui, Capri, vários convidados, né? Pessoal do Flamengo que estava no campo de jogo e passaram cantando música aqui, dando uma ironizada na imprensa, né? Cantando o hino do Flamengo, celebrando. Enfim, né? Como se fôssemos nós os adversários do Flamengo e não o Palmeiras. Mas passaram aqui onde deveriam ter passado os jogadores que ainda não chegaram. Bobagem. Nem levar a sério, isso aí que é coisa de torcedor. Não levo a sério nada disso, não. 9h39, o Pretzel e Quesada, atenção. Quero uma projeção de vocês aqui para o 2026 do Palmeiras. O 2025 acabou, né? O Palmeiras vai ganhar nada. Não ganhou nada. Investimento milionário e nenhum título. O que é que o Palmeiras, na visão de vocês, vai ter que fazer aí para voltar a conquistar grandes títulos em 2026? Contratar quem? Quantos? Para que posições? O que o Palmeiras vai ter que fazer aí, a Leila Pereira vai ter que fazer para poder dar ao Abel Ferreira um time competitivo? Eu acho que deveriam perguntar para ele, né? Como é que é o critério para contratar no Palmeiras? É você que indica? Porque o Mikael e o Torres foi ele que indicou, né? O Jefté também. Então é você que indica ou é o scout que capta, né? E o Anderson Barros fecha o negócio com a tua aprovação? Acho que isso tem que ser revelado e debatido, porque o que foi gasto e o que o Palmeiras tem é brincadeira, né? Então tem que melhorar o elenco, né? Só que ele é um treinador muito vitorioso, pela mentalidade, eu acho. Ele é competente.
mas ele é um treinador hoje limitado taticamente. O time do Palmeiras nos últimos 6 jogos não teve uma jogada. Foi só bola aérea e jogo físico. E isso eu acho que tem que ser debatido. Tem que ser cobrado e debatido internamente. O ano de 2026, o Palmeiras é favorito a ganhar títulos, assim como o Flamengo também. E só para lembrar, né, o Flamengo vai jogar a Copa Intercontinental. O Flamengo termina o Brasileiro dia 7, né, Capri? Entra em campo dia 10, depois entra em campo dia 14 e se chegar no Paris Saint-Germain decide o título dia 17. Então tem uma maratona de jogos aí. É 10 contra o Cruz Azul do México e dia 13... 13 com o Pirâmides, isso. Contra o Pirâmides, isso. E se passar... Aí tem que vencer esses 2 jogos para pegar o PSG. Pegar né? o PSG, então. Nessa maratona de jogos, desgastado, talvez o Flamengo faça que nem o Botafogo fez ano passado, né? Chegou depois de ganhar o Brasileiro e chegou muito relaxado e foi eliminado pelo Pachuca. 3-0. O Flamengo pode fazer 4 jogos em uma semana. 7, 10, 13 e 17. 4 jogos em uma semana o Flamengo pode fazer. Vai reclamar, mas é o que o torcedor quer, né? Eu gostaria que o meu time fizesse 7 jogos em 7 dias. Tá no pacote. Os vitoriosos têm um ônus maior, né? Agora, 26 é do Abel e ele tem que trabalhar com aquilo que ele trouxe, né? Porque ele tá há 5 anos no clube. Todas as demissões passaram por ele. Todos os jogadores que deixaram o Palmeiras, ele permitiu que esses jogadores deixassem. E todos os jogadores que foram contratados passaram por ele também. Embora a Leila tenha dito que o Paulinho foi contratação dela, o Abel avalizou, né? Então tem que ir com esse time. A não ser que ele peça jogadores mais caros. O Palmeiras tem dinheiro para contratar mais jogadores em 2026. Fala aí, Bruno Migliozzi. Capri, começou a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Se quiser ouvir um pouquinho, técnico campeão, tetracampeão pelo Flamengo. Um registro com o Felipe Luiz. Vamos lá, sobe o som do técnico campeão. Buenas noches, profesor Felipe. Gerson Cuba de Pase. Ante todo, felicitarle por el triunfo y por el objetivo. ¿Qué tan importante es para usted, en este caso, el tema de, como jugador, como técnico, llegar a Lima, ser campeón nuevamente de la Copa Libertadores, como usted de forma personal y sobre todo como Flamengo, como equipo? Gracias. Es un sitio que he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con el Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros. Y es un estadio que forja leyendas, ¿no? Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Y estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima. Ok, graças, obrigado, por favor. Felipe, Simon Ledo do Coluna do Fla, parabéns, né, pô, fazer uma nação inteira feliz hoje e fazer parte disso. A gente sempre fala que ter um treinador, torcedor, por mais que ele seja profissional, faz muita diferença por causa dessa paixão que você falou, que está toda envolvida no trabalho e toda a dedicação. Hoje, fantasticamente, assim, o Léo Ortiz não ia jogar e a gente morrendo de dor no coração de ele não poder jogar. E aí você foi lá, escolheu o Danilo e foi o cara que fez o gol do título. O que isso representa para você com relação assim, a essa a visão, né? A questão de ser um visionário com relação a escolher o cara que arrematou a partida? Bom, primeiro falar do Léo Ortiz. Só a gente, né? Mas ele sabe o esforço gigante que ele fez para estar presente nessa final. E hoje de manhã eu conversei com ele e perguntei para ele o que ele estava sentindo. Porque ele conquistou o direito a poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento, como ele estava se sentindo para jogar. E ele falou que, claro, que ele queria jogar, mas que para ele era melhor, inclusive, ganhar sem jogar, porque a única coisa que ele queria era ser campeão. E se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar um mês parado, ele preferia que eu escolhesse o Danilo, mas ele deixou as escolhas na minha mão. Eu falei que sim, que a decisão no final das contas é minha, mas eu queria saber muito do sentimento dele. É um jogador que nos deu muito e no final jogou o Danilo, né? Que o Danilo, um jogador multicampeão por onde passou, Alexandro, Jorginho,
Se eu começar a falar aqui eu não paro mais, mas são jogadores que entram no campo, são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final, eles estão jogando um jogo comum, um jogo tranquilo, sereno, dominando todos os espaços. O jogo que o Varela fez, que o Léo Pereira. Então, assim, são jogadores muito importantes, diferentes, que fazem a diferença, né? Então, hoje a glória individual levou o Danilo pelo gol, mas, como bem teu companheiro falou, para mim, o mais importante é a equipe, né? E sem ela a gente não estaria aqui. Por exemplo, lembrar Gerson e Wesley, sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje, com certeza não. Pedro, não estaríamos aqui sem o Pedro. O Pedro é um jogador muito importante, esse título vai dedicado muito a ele por também tudo que ele fez pela gente e vai continuar fazendo. Obrigado. Por favor. Boa noite, Felipe. Márcio Levi, TV Norte Acre. Felipe, o Flamengo é uma torcida gigantesca. Nós somos jornalistas da Amazônia. Podemos constatar que pessoas saíram há 6 dias para chegar aqui a essa final. Queria saber o que você entende, a leitura que você faz e que recado você daria para esses torcedores que estão vivendo nesse momento agora. Obrigado. Como eu falei na outra entrevista, o Aeroflá diz muito do que é a essência do torcedor rubro-negro. E agora vamos ver no trio. Estou desejando esse carinho do torcedor para os jogadores porque eles merecem. Se esforçaram muito e agora que a gente possa viver esse momento de alegria com eles, que eles vejam esse troféu maravilhoso, somos tetra, e que o torcedor do Flamengo continue aumentando, né? Porque são muito importantes. Como o Zico diz, o torcedor é patrimônio do Flamengo. Obrigado, por favor. Tá bom, muito bom, Bruno Milhozzi registrando aí o técnico Felipe Luiz, campeão da Libertadores da América. Aliás, Bruninho, eu vou pedir já aqui o seu destaque final, as suas últimas informações aí, mandando um abraço ao Marco Costa, que tá conosco aqui, grande Marco Costa, assim como tantos outros São Paulinos, né? Tá festejando aí a alegria dos outros, né? Porque o São Paulo, hein, Marcão, tá duro dar alegria ultimamente, né? Mas tá com a gente aqui na audiência do Apito Final. Grande abraço. Vamos lá então, Bruno Milhozzi, o seu destaque final, as últimas informações de Palmeiras e Flamengo nesta semana aí, Bruninho. Chegou terça-feira lá em Lima e de lá pra cá é só informação na Bandeirantes. Fala aí, Bruno. Vamos lá, Capriá, foi um prazer estar nessa semana aí, trazendo todo o clima dessa final, acompanhando Palmeiras, Flamengo, concluindo de uma forma tão bacana. É o título que vai para o Flamengo dessa vez, o Palmeiras também fez uma grande campanha. Capri, estou aqui na Zona Mista, depois ao longo da programação de amanhã a gente destaca os jogadores, mas só para avisar, o Palmeiras já tem o planejamento todo de retorno ainda hoje e vai chegar já na manhãzinha de domingo à capital paulista, vai voltar rapidinho para São Paulo. E o Abel falou, né, no final da minha pergunta, ele disse, ironizando, né, daqui 3 dias tem jogo de novo, deu aquela alfinetada no calendário Abel Ferreira e realmente o Palmeiras ainda tem 2 compromissos contra Ceará e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. As chances existem, né, Capi, mas acho que nem o técnico acredita que o Verdão pode voltar a ser campeão brasileiro. Já o Flamengo precisa aí de poucas variáveis, né, para conseguir se sagrar também mais uma vez campeão brasileiro, e o Felipe Luiz empilhar mais uma taça nesse ano. É o fim da grande final de Lima na Copa Libertadores. Capri. Parabéns pelo trabalho aí, Bruno. Grande trabalho, grande semana aí do Bruno Milhozzi. Parabéns, bom retorno e até a sequência da semana aqui. Tchau, Bruninho. Tchau, Capri, um abraço pra você, Pretzel Quesada e o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho. Abraço. Muito obrigado. Atenção, Alexandre Pretzel e Leandro Quesada, quero ouvi-los aí como destaque final da opinião Bandeirantes, depois dessa derrota do Palmeiras por 1-0 para o Flamengo, título do Mengão, tetra da Libertadores. Vamos lá, os seus destaques finais aqui no apito final. Olha, eu acho que eu vou repetir sobre o Palmeiras. O Palmeiras teve um crescimento absurdo de 2015 para 2025. São 10 anos de um domínio avassalador, né? Não só em títulos, mas também de gestão. A gestão eu acho que ela é boa. Hoje até o Rick Bonadil, né, falou sobre a Leila, que para ele a Leila tem que continuar, né? Se ela quiser mais um 3º mandato. Eu não, eu acho que tem que rodar sempre. Ela pode sair e voltar depois. Mas o que tem que fazer é aumentar a cobrança em cima do Abel Ferreira. É se debater mais o que é o futebol dentro do Palmeiras. Me parece que ele é unilateral. Ninguém discute, ninguém debate futebol com ele. O Anderson Barros não ter dado entrevista hoje, mais uma vez, é uma vergonha, na minha opinião. Uma vergonha
de falar depois de uma derrota. Mas é isso. O Palmeiras chegou, não é fácil você perder 3 títulos, o Palmeiras é vice-campeão paulista, vice-campeão da Libertadores e provavelmente seja vice-campeão brasileiro. Então você pelo menos disputou o título, mas não levou. E acho que isso tem que ser debatido sim, porque nos últimos 2 anos foi apenas um campeonato paulista, que sabe? Pois é, Pretzel, o Capri, para encerrar aqui, não é? O Flamengo entra para a história da Libertadores, porque em 7 anos ele conquistou 3 títulos. Isso, nesse período, poucos times da Libertadores conseguiram fazer isso, né? O Flamengo é campeão em 19, 22 e 25. Palmeiras ganhou em 20 e 21 e ainda Flu em 23 e Botafogo em 24. São esses 7 anos, né, de títulos brasileiros, sendo 3 deles, ou seja, quase a metade, conquistada pela equipe do Flamengo. Então o Flamengo se iguala a campanhas históricas, né? A do Independente ela é mais bonita, óbvio, porque são 4 títulos em 4 anos, ali no início dos anos 70, mas tem o Estudiantes que venceu 3 títulos em 7 anos. Temos o Peñarol que venceu 3 títulos em 7 anos. E temos o Boca, esse super vitorioso, que em 7 anos conquistou 4 títulos. Então, o Flamengo entra nesse rol de equipes que, em pouco período, né, num período curto da história da Libertadores, conseguiu fazer tanto em pouco tempo. Se de repente bater campeão no ano que vem, vai melhorar ainda mais esses números e aí encostará no Peñarol, que hoje é o 3º maior vitorioso, né? Atrás de Boca com 6 e Independente com 7. E olha, eu vou dizer um negócio aqui para encerrar, Capri. Acho que o Pretzel vai concordar. Se o Flamengo continuar nessa batida, e eu coloco o Palmeiras nessa batida também, daqui a 6, 7, 8 anos o Palmeiras vai ter 6 títulos da Libertadores. O Flamengo provavelmente ganhe 7, 8. Porque essa é a tendência. A gente não vê nada no Brasil que possa competir com Flamengo e Palmeiras. E na América do Sul, arrebentada economicamente, eu não consigo ver nada. Nem River e Boca, esses gigantes do futebol sul-americano. Sobre isso que você está falando, o Flamengo teve um orçamento esse ano, sabe de quanto? 1 bilhão e 800 milhões de reais. E vai faturar, já o chequinho ali, tu viu o chequinho? 126 milhões de reais pelo título da Libertadores. 24 milhas de E tem mais o do brasileiro aí, que vai bater em 56 milhões se ele ganhar. E o Mundial de Clubes. E tem muita participação no Mundial de Clubes. É isso aí, Capri. É isso, Capri. Grande abraço a vocês. Muito bom aí. Tivemos uma tarde e noite. Mais uma histórica aqui para as nossas transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes. Amanhã vocês estão de folga. Ganharam descanso nesse domingo. Mas segunda-feira, às 7h30 da noite, estaremos juntos, reunidos para o Esporte em Debate, para falar mais, então, desse jogo, da derrota do Palmeiras, vitória do Mengão e todos os assuntos importantes do esporte. Bom descanso, minha gente. Até lá, hein? E cuida da voz aí, Kelele. Até segunda, hein? Vou cuidar. Amanhã tô no Neto, 6 da tarde, na tela da Band. Capri, um abraço para você, pro Pretzel, pro nosso Pedro Michel aqui e parabéns pelo trabalho do Miliose lá em Lima, no Peru. E o nosso grande narrador, Ulisses Costa, que arrebentou muito, na final também. Um abraço, Capri. Valeu, muito obrigado. Até segunda-feira. Grande trabalho do nosso time hoje. O Ulisses narrou demais mesmo, né? Uma transmissão épica do Ulisses Costa, mais uma aqui. E eu espero que os nossos ouvintes tenham hoje gostado da nossa cobertura, do nosso trabalho e desse jogo. O palmeirense, claro, não vai ficar feliz, mas o flamenguista gostou bastante. Everton Ramos lá nos braços do torcedor palmeirense também, esteve hoje lá na Rua Palestra Itália, ouvindo os torcedores, ao lado da torcida do Verdão, grande trabalho da reportagem Bandeirantes. E o Pedro Cohen, que está na produção do apito final. Aliás, Pedro, tem bola rolando aí do Campeonato Brasileiro agora, não é? Tem sim, Capri. Intervalo de jogo, o Ceará vai empatando com o Cruzeiro em 0-0 lá no Castelão. E também, Capri, uma notícia bastante relevante aqui, o Fluminense publicou agora há pouco nas redes sociais que Matheus Montenegro foi eleito novo presidente do clube. Ele venceu com 3.282 votos contra 1.295 da chapa adversária. Então, Matheus Montenegro substitui Mário Bittencourt na presidência do Fluminense. Muito bom. E a gente já volta aqui com o apito final 9h56. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Rede Bandeirantes de Rádio. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhor. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro. Felice ao Progressistas. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Deputado Federal Baleia Rossi. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a PEC 66. A PEC das cidades, que vai garantir mais recursos, mais segurança no seu bairro, educação de qualidade e dignidade no atendimento à saúde da sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Felice ao MDB. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhor. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro. Felice ao Progressistas. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Tricampeão, Gabriel Casagrande recebeu um grande impulso para seguir com chances de título na Stock Car depois que o STJD rejeitou o recurso de Rafael Suzuki e da TMG Racing em razão da desclassificação da corrida principal na 8ª etapa da temporada, disputada em 5 de outubro no Autódromo Velocitar. O paulista e a equipe baseada em Americana perderam o triunfo que foi herdado por Casagrande. Após liminar que concedeu efeito suspensivo, piloto e equipe recuperaram momentaneamente a vitória, mas a decisão no tribunal foi de manter a punição, o que por consequência elevou Casagrande à condição de vencedor da prova. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Terminou o apito final deste sábado, aliás, um sábado de uma cobertura extensa da Rádio Bandeirantes desde cedinho, né? Desde as primeiras horas desse sábado a gente está falando desse jogão, desse jogaço de bola entre Flamengo e Palmeiras que terminou com a vitória do Mengão por 1-0 e o título da Libertadores da América. Amanhã, às 8 da manhã tem o Fôlego, depois tem Vivo Litoral com o Felipe Garrafa, na sequência o João Paulo Capelanes apresenta o Domingo Esportivo Bandeirantes, a gente transmite amanhã o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, diretamente de Doha, a Fórmula 1 na sua penúltima etapa na temporada 2025,
E terminou a Fórmula 1, a gente vai pro futebol. Amanhã tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Amanhã transmissão Bandeirantes do Rogério Assis, os comentários do Ronaldo Giovanelli, reportagens do Luiz Fabiani, o Paulo do Vale estará nessa também, com Lucas Bueno, com Guilherme Agrela, enfim, todo o nosso time mobilizado nesse domingão de futebol, domingão de esporte. Produção do apito final do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, o Alexandre Marques está no nosso switcher, mandando áudio e vídeo da Bandeirantes, do apito final pro Brasil e pro mundo. É o Alan Marcel, me conta aqui o Beto Rebeck, grande Alan Marcel, hoje o Alanzinho tá aí no nosso switcher do YouTube. Valeu, Alan, muito obrigado pelas brilhantes imagens que nós colocamos aqui desde cedinho na programação da Bandeirantes. Tenham todos uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa o ator, comediante, apresentador Eric Johnson, que chega com uma super novidade. É a estreia do programa O Som dos Oceanos na tela da Band, acompanhando os bastidores, entrevistas com grandes nomes da música, tudo isso a bordo dos navios de cruzeiro. Legal, né? Tem ainda um bate-papo com Gabriel Braga Nunes, que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Vivo, um espetáculo lindo, emocionante, O Filho, direção de Léo Stefanini. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o ator, apresentador, comediante Eric Johnson. Fala, Eric, como que você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Que prazer, que delícia. Eu tava ansioso pra chegar aqui. Bom te ver. Bom te ver, exatamente, bom te ver. Eu acho muito legal rádio, porque rádio comunica com todo mundo que não tá nos vendo, né? A gente também não estamos vendo, mas tem uma energia muito boa que bate no ouvido e fica, né? Ah, essa companhia diária, né? É muito legal. Esse hábito aí. Mas olha, o Eric tá aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, relembrar também os personagens marcantes, os bordões, as imitações, mas quero começar com a novidade, não é? Som dos Oceanos, é isso? É o programa que estreia na tela da Band e você, fã de cruzeiro há muitos anos, a gente já se encontrou nos cruzeiros do Roberto Carlos, já cobriu alguns ali, a coletiva de imprensa, né? Junto com o Maurício, na época do Dodge também. Certo. E agora você, na verdade, vai mostrar para o telespectador os bastidores,
Unibis, como funciona, além de entrevistar e acompanhar os shows, vai ter toda essa parte também, essa curiosidade, não, Eri? Sem dúvida nenhuma, porque o Som dos Oceanos, ele vem para mostrar o que o brasileiro ainda não conhece, né? Pra você ter uma ideia, nós temos são 800 mil cruzeiristas, o que significa isso, passageiros e tal. Lá fora são 22 milhões de cruzeiristas. Então o brasileiro está começando a conhecer. E através da Promoação, que é a maior produtora de cruzeiros e festival de música em alto mar do mundo, o público está indo, né? As pessoas estão conhecendo o navio. E quando eu entrei no navio, eu olhei e percebi que ali dava um programa de televisão. Eu falei, isso aqui é um programa de televisão. Todos os melhores artistas estão se apresentando aqui. E tem um público maravilhoso, um público que chega com uma felicidade, com uma alegria, com uma expectativa de ser feliz muito grande. E assim, gente de tudo quanto é lugar. Então dá pra gente conversar, bater uma resenha com os artistas, bater uma resenha com a rapaziada que tá chegando. Mulherada, tem gente que entra no navio pra casar, tem gente que descasa dentro do navio, tem gente que se encontra, se reencontra. Cara, então a gente vai aqui na Band, né, colocar no ar, sem dúvida nenhuma, muita resenha, humor, emoção. E sempre, sempre, sempre trazendo a qualidade da TV aberta, que pra gente, né, nós somos da TV aberta e a Band está abrindo para que o público brasileiro possa conhecer um programa que realmente, na minha opinião, vai ser um programa que a gente necessita assistir em casa. E você fica embarcado mesmo, né? Uma vez eu perguntei, eu era muito amigo do Braga, né? Trabalhou aqui com a gente na Nativa, e aí a gente conversando, batendo altos papos aqui nos corredores, ele falava da paixão do pai dele, do Roberto Carlos, por embarcações, pelo mar, e na coletiva de imprensa até tive essa oportunidade de perguntar ao Roberto. Ele falou que acabou vendendo, né, o navio que ele tinha ali, mas que ele gosta de ficar embarcado nos shows. Não é que sai dali do Rio de Janeiro, faz o show e volta pra casa dele. Ele fica embarcado. Você também, né, Eri? Você consegue aproveitar também, curtir um pouco? É só trabalho, só gravar, só material? Não, junto o útil ao agradável. Eu me divirto muito nos navios. No navio do Roberto Carlos, eu tenho a honra de apresentar a coletiva de imprensa. E tem o karaokê de arromba, eu me divirto muito. Eu apresentando me divirto, não tô trabalhando ali, eu tô me divertindo, porque é muito legal quando você vê o público fazendo questão de cantar as canções do nosso rei Roberto Carlos, com o maestro Eduardo Lage, com a banda, né, reduzida, mas enfim, é muito gostoso. E nos navios da Promoação eu tenho também a felicidade de reencontrar vários amigos, né? Reencontro lá Leonardo, Chitãozinho Chororó, Maiara e Maraíza, Mumuzinho, né? Sorriso Maroto, Ana Castela, Alexandre Pires, né? O Alok, todo mundo tá dentro do navio. Então, assim, é um verão de férias, começa agora no dia 14 de novembro, é um verão de férias, mas ao mesmo tempo que é de férias, é de trabalho, porque agora vem Som dos Oceanos. E aí é isso mesmo, essa proposta, né? Além de acompanhar os shows, você vai entrevistar quem tá embarcado, ouvir as histórias, a tripulação também, que acaba morando lá, né? Passa ali 8, 10 dias, dependendo da duração do cruzeiro. O que você já coletou aí de alguma coisa inusitada, curiosa, que você já pode dar um spoiler aqui pra gente? Eu posso falar pra vocês que, sem dúvida nenhuma, nós vamos tentar e vamos conseguir, em nome de Deus, conversar com os artistas de uma maneira diferente. Porque como eu tenho muita amizade, e amizade de muito tempo, muitos anos, não é conversar sobre a carreira, não é falar sobre apenas o que está acontecendo com você agora, é falar de onde você veio. Por que você está onde você está e o que você almeja daqui para frente e quem te segurou. Quem foi que segurou a sua mão naquele momento mais difícil? Desisto, não desisto, porque independentemente da religião, a gente tem sempre uma fé. A minha fé está em Deus. E eu quero muito, eu faço questão de mostrar o lado humano das pessoas, né? Como é que vai ser um programa religioso? Não, um programa alto astral, pra cima, mas todos nós temos uma fé. E essa fé tem que ser exposta. Ela tem que ser, porque é necessário. O mundo está muito sem amor. Então, o lado humano de cada um, nós vamos colocar. Nós vamos colocar no Som dos Oceanos, porque o nosso propósito é esse. Então, assim, vou procurar, eu tenho muita intimidade. O Mumuzinho, por exemplo, que é meu afilhado, o Mumuzinho hoje, conversando com ele, ele falou, mas vem cá,